que o descanso tenha sido bom e tenha corrido bem também. Sejam bem-vindos a este que é o segundo dia desta Conferência de Internacionalização do Consórcio Universities Portugal. Ontem, como tiveram oportunidade os que cá tiveram também durante o dia, foi um dia mais formativo, por assim dizer, um dia que o Sr. Reitor e a professora Filomena fizeram questão de abrir e dar um toque mais informal. Vamos manter essa informalidade também ao longo deste dia, para que as coisas corram tão bem ou melhor do que correram ontem. Vamos continuar então neste registro. Ontem foram lançados vários desafios aqui às entidades que participaram. Hoje, ao final do dia, vamos também, se calhar, perceber se esses desafios podem ter aqui algum espaço de concretização e certamente que o terão, depois destas apresentações, destas conversas, destas mesas redondas que vamos ter aqui ao longo deste dia até ao final da tarde. Vamos começar com esta sessão de boas-vindas. Vamos ter uma apresentação sobre a evolução dos principais indicadores de internacionalização das universidades portuguesas. Por isso, a presença do Reitor da Universidade de Minho, professor Rui Vieira de Castro, também do Reitor da Universidade de Aveiro, Paulo Jorge Ferreira. Convido o Sr. Reitor da Universidade do Minho a falar aqui para abrir esta sessão. Obrigado. Muito obrigado. Muito bom dia a todas e a todos. Esta introdução que o Daniel fez torna visível alguma contradição entre o registro de informalidade que é requerido e um tema que parece ser uma coisa pesada sobre os indicadores de internacionalização das universidades portuguesas. Como é que eu vou tentar superar esta contradição? Basicamente, evitando a questão dos indicadores, na expectativa que o professor Paulo Ferreira nos traga essa informação e, alternativamente, contando algumas histórias e trazendo algumas reflexões sobre a questão da internacionalização e da internacionalização na perspectiva da inclusão, tentando dar um ar sério à coisa. Muito pontualmente vou buscar alguns indicadores, está bem? Para não se entender que fugi completamente ao tópico. Eu julgo que para qualquer um de nós, quando confrontados com esta temática, o que imediatamente emerge no nosso quadro de reflexão é o porquê da internacionalização das instituições de ensino superior. Porquê é que nós estamos hoje tão preocupados, porquê é que estamos tão atentos à concretização e previamente à definição de políticas de internacionalização das instituições de ensino superior? A resposta que pode ser dada e que tipicamente é dada prende-se com este objetivo de educação de cidadãos cosmopolitas, não é? De pessoas que têm conhecimento do mundo, que têm conhecimento dos outros, que têm conhecimento da diversidade dos outros. E isto claramente na esfera da educação. Quando consideramos a dimensão da investigação, a construção da ideia de que o desenvolvimento do conhecimento científico é uma aventura coletiva, é uma aventura intelectual coletiva, ganha evidentemente grande relevância e essa é também uma das razões porque nós nos comprometemos tanto com a internacionalização das instituições. Depois há uma terceira razão, não é? e que se prende, e quero voltar no final da minha intervenção a esse ponto, com o reforço das instituições universitárias e dos sistemas universitários. A internacionalização, por aquilo que arrasta, que implica de partilha de práticas, de conhecimento mútuo, é um instrumento poderosíssimo para o reforço das instituições universitárias. Dito isto, eu queria trazer três histórias. Uma primeira prende-se com uma personalidade que foi, em certos setores, muito marcante. Provavelmente muitos de vocês nunca ouviram falar desta personalidade. Estou a falar do Padre Manuel Álvares. Nasceu na Madeira no primeiro terço do século XVI, e foi reitor da Universidade de Évora em 1573.
depois de ter sido reitor do Colégio das Artes em Coimbra também, entre 561 e 566. O padre Manuel Álvares é autor de uma das mais famosas gramáticas latinas. Esta gramática, que ele escreveu em 1570, à volta de 1570, teve a primeira tradução em japonês em 1593, portanto 21 anos depois da sua publicação, teve uma tradução em japonês. Conheceu nos séculos seguintes, e estes séculos seguintes é até ao século XIX, sucessivas reedições em países tão diferentes quanto, ou em regiões tão diferentes quanto a Rússia, o Reino Unido, a França, a Catalunha, e tornou-se, de facto, um texto fundamental para o conhecimento e para a transmissão do conhecimento sobre a língua latina, língua, como sabemos, veicular nas comunidades, que nós hoje chamaríamos nas comunidades académicas. Esta era a primeira história. Depois vou tentar ligar tudo isto no final. A segunda história. A Aliança Arcos, de que a Universidade do Minho faz parte, teve este ano uma reunião na Universidade de Pádua. A Universidade de Pádua tem a sua reitoria instalada num palácio, o Palazzo Bo, que é um palácio que tem brasões espalhados por todo o edifício. São brasões que se reportam a um período que vai entre praticamente finais do século XVI e finais do século XVII. Esses brasões são registros da passagem pela universidade de estudantes que concluíram os seus estudos na Universidade de Pádua ou de professores que atuaram na Universidade de Pádua. O que é extraordinário verificar é que eles têm para cima de 300 brasões destes, e alguns deles a grandes dimensões e de pedra, não é? É que eles têm inscrita a proveniência das pessoas, dos estudantes e dos professores. E essa proveniência é extraordinária na diversidade geográfica de origem que revela. Eu não encontrei nenhum de Portugal, mas de resto encontrei de praticamente todos os países, europeus. E isto dá-nos conta daquilo que eu quero depois concluir à frente sobre a mobilidade e a interação como fatores constitutivos das próprias instituições universitárias. A terceira história tem a ver com aquilo que se passa aqui, que está aqui à nossa volta, não é? Nós temos aqui, enfim, representações, quadros dos 8 reitores da Universidade do Minho, dos 8 anteriores reitores da Universidade do Minho. Estes reitores, todos eles, construíram as suas carreiras em outros contextos que não o Portugal que nós temos hoje, não é? 6 deles vieram de Moçambique, fizeram percursos em universidades americanas ou universidades europeias e depois vieram para a Universidade do Minho. Para que é que eu trago estas 3 histórias? Para concluir aquilo que eu acho que é óbvio, não é? Que é a instituição universitária e aquilo que são as missões fundamentais que lhe estão atribuídas, não é pensável, nem é praticável, senão num contexto de fortes relações interinstitucionais e de relações interinstitucionais que têm uma grande expressão no quadro internacional. Construir conhecimento, educar pessoas, construir instituições fortes, é algo que só pode ser concretizado de uma forma relevante exatamente neste contexto. Contada esta história, vou a outra história, de um outro tipo. E essa é a do sistema universitário português e do sistema científico, tal como o temos hoje, na perspectiva da internacionalização. Começando por sublinhar algo que para os mais antigos é óbvio.
as preocupações com a internacionalização das instituições, enquanto política relevante, à qual se atribuem objetivos claros, a qual é suportada por recursos humanos e recursos financeiros, é algo muito recente em Portugal. Muito recente. E esta natureza, esta característica é obviamente indissociável daquilo que é a história da construção do sistema científico português e do sistema universitário português. Na verdade, se nós olharmos para estes sistemas e neles quisermos considerar aquilo que são as estruturas, as entidades, os programas de suporte ou as infraestruturas científicas, não é? que nos permitem reconhecê-los verdadeiramente como sistemas, se a isto associarmos a expansão do ensino superior, a generalização do ensino superior, a especialização das instituições, a abertura do acesso, nós estamos a falar de uma realidade que em Portugal não vai muito além de 35 anos. E este é um tempo muito curto, não é? De facto, é a partir de meados da década de 80, do século passado, que nós podemos falar destes modelos como modelos, os modelos do sistema científico e do sistema universitário, como modelos estabilizados na nova configuração que para eles decorre da implantação da democracia em Portugal. Para esta estabilização e para esta consolidação, a internacionalização tem contribuído de forma muito relevante, seja enquanto fator, seja depois também enquanto efeito, não é, desta nova realidade. É, portanto, de um estado de coisas relativamente recente que nós estamos a falar. E quando os estados de coisas são recentes, os estados de coisas que nós tomamos como referência são recentes, há normalmente duas atitudes. Uma primeira é a do entusiasmo, não é? Quer dizer, temos a sensação da construção de coisas. E eu julgo que isso ainda hoje é algo que atravessa muito a atividade das nossas estruturas que estão ligadas à internacionalização. O entusiasmo nas coisas, a construção de coisas, a busca de novidade para as coisas que fazemos. Um outro efeito que daqui decorre é, de facto, a percepção de quão importante são as estruturas e os programas de suporte. E aqui, de facto, a União Europeia tem sido para nós absolutamente decisiva. Absolutamente decisiva. Ontem falava com a Eva e ela referia-se à inveja com que do Canadá se olha para a realidade da União Europeia. E, de facto, a nossa circunstância é uma circunstância única e particularmente favorável. Nós temos, quando olhamos para aquilo que o Erasmus foi fazendo, nós temos que reconhecer o quão decisivo foi para a transformação da cena, vou usar a palavra, da cena académica, não é? E foi, evidentemente que o programa Erasmus tem uma dimensão académica, tem também, não vale a pena evitá-lo, uma dimensão política, no sentido em que se tem assumido como um instrumento absolutamente essencial para a construção da ideia de União Europeia. Tem essa dimensão, mas a verdade é que nós soubemos aproveitá-lo também, naturalmente, pelo lado académico, se não tivesse, certamente não teria tido o sucesso que teve, mas este caso vem-nos lembrar a importância de este tipo de instrumentos que nós dispomos hoje, claramente de natureza transnacional, e que são um fator essencial para a construção deste quadro de cada vez maior internacionalização das instituições. O mesmo se diga também, aliás, a propósito dos programas quadro e do apoio à ciência e à inovação que eles vêm concretizando de forma cada vez mais expressiva ao longo do tempo.
Entretanto, e este incurso histórico também é muito rápido, é para chegar a este ponto que é o da nova realidade com que nós nos confrontamos e que se prende, falávamos disso há bocado, com as alianças europeias, não é? Que vêm criar um contexto, não é radicalmente novo, mas com importantes elementos de novidade. E quando nós deixamos de falar apenas da mobilidade, ou falamos da mobilidade com um determinado objetivo em termos de percentagem de pessoas que temos envolvidas, e passamos para níveis completamente diferentes, que estão agora estabelecidos como objetivos, 50% de membros das comunidades em mobilidade, nós percebemos a ambição que está subjacente e percebemos também o impacto que tudo isto pode vir a ter no futuro das nossas instituições. Quando a aposta é claramente colocada nos graus conjuntos, ou quando ela é colocada no reforço da cooperação científica, pois torna-se evidente, não é, o impacto esperável e que eu acho que é um impacto que começa, de facto, já a verificar-se deste novo contexto. Nesta medida, temos que ter bem presente a relevância que estes enquadramentos têm para a nossa atividade. As instituições seriam hoje, esta seria, a Universidade de Aveiro seria, o sistema português seria completamente diferente se não tivesse havido as apostas que houve em termos de políticas europeias nesta área, depois vertidas, obviamente, também em políticas nacionais, embora nós muitas vezes entendamos que as políticas nacionais deviam estar mais alinhadas com as orientações europeias do que efetivamente estão, designadamente, em matérias como o financiamento. Mas não me vou agora preocupar com essa matéria. Já perceberam como eu estou a tentar escapar ao ponto principal dos indicadores, mas lá vou chegar. E vou a partir do tema da conferência, não é? E com o foco que é colocado nas questões da inclusão. E a inclusão, que é um dos grandes desafios com que nós nos confrontamos neste momento, e eu diria até é um desafio que, em certo sentido, independe da questão da internacionalização, mas também está muito vinculado a ela. Ele decorre fundamentalmente daquilo que nós estamos a assistir, que é o alargamento da base social do ensino superior, não é? Nós temos cada vez mais pessoas no ensino superior e temos cada vez pessoas mais diversas no ensino superior. E esta diversidade é verificável quer quando olhamos para o recrutamento nacional, quer quando olhamos para o recrutamento internacional. Quer quando consideramos os estudantes de grau, quer quando consideramos os estudantes que são estudantes de mobilidade ou quando consideramos estudantes que não são de grau, não é? Quer quando consideramos os estudantes que nós podemos chamar regulares, quer os estudantes que nos chegam em quadros de apoio a países em emergência. Nós estamos, de facto, a viver uma realidade que é, deste ponto de vista, cada vez mais complexa, cada vez mais desafiante e em que a questão da inclusão se torna particularmente crítica. Chegamos aos meus dados, que são 6 ou 7 dados. O primeiro, considerando a figura dos estudantes internacionais, Portugal tem visto crescer de forma significativa o número de estudantes internacionais no sistema. Nós, em 7 anos, praticamente multiplicámos por 10, quase por 10, o número de estudantes internacionais, que ainda assim, deve dizer-se, é um número razoavelmente baixo, porque não ultrapassa no conjunto, nos dados últimos que o Secretário de Estado de Ensino Superior disponibilizou recentemente, que não ultrapassa significativamente os 4.500 estudantes. Seja como for, compara com os 500 que nós tínhamos no ano letivo de 2014-2015. Há um dado importante aqui. Esmagadoramente, estes estudantes provêm ou de África ou da América, do continente africano ou do continente americano. E falar do continente africano é falar fundamentalmente dos países que foram
colónias portuguesas, e falar da América é falar muito, e isto é uma realidade particularmente relevante nesta região onde estamos, é falar sobretudo do Brasil. E temos, este ano, um número de estudantes oriundos de países europeus que é extraordinariamente baixo. E o número que eu tenho é de 13 estudantes inscritos oriundos de países europeus. Claro que não esqueçamos que não são considerados estudantes internacionais aqueles que provêm de países que são membros da União. Mas ainda assim, se olharmos para os estudantes que entraram no sistema via concursos, via regimes especiais, nós temos 3.200 estudantes oriundos dos PALOP e 200 estudantes oriundos de Timor-Leste, que são números com significado e, uma vez mais, números com impacto na configuração do perfil das nossas instituições. O nosso país vem-se confrontando com a necessidade de encontrar respostas a situações que também elas contribuem para a complexificação do nosso universo. Estou a pensar sobretudo em duas experiências recentes. Uma primeira, os estudantes que vieram da Síria, e que, enquadrados de formas diversas, mas fundamentalmente no âmbito da chamada Plataforma Global, que foi promovida pelo nosso Presidente Jorge Sampaio, e agora mais recentemente da Ucrânia. É esta também uma realidade nova, é uma realidade que desafia respostas que têm que ser muito especializadas, não é? Face às características destes estudantes que até nós vão chegando. De facto, o que é que decorre daqui? Que a diversidade é cada vez maior, não é? A diversidade é maior em termos linguísticos, em termos culturais, em termos sociais, em termos étnicos, em termos religiosos, políticos, de orientação sexual, etc. Estamos com realidades que são, de facto, muito mais complexas e que também são muito mais complexas do ponto de vista dos efeitos da internacionalização e que requerem das instituições respostas especializadas, seja ao nível da formulação de políticas, seja, obviamente, depois da sua concretização em estratégias de inclusão. Estou-me a aproximar do fim da intervenção. Procuro dar uma resposta, mas porquê essa preocupação com a inclusão? Porque a universidade não pode alienar-se ou aliar-se, não é? Da construção de um determinado tipo de comunidades, na expectativa que a natureza dessas comunidades se replique para o contexto social mais alargado. Comunidades que são plurais, que por isso têm que ser comunidades democráticas, que têm que ser comunidades assentes em princípios humanistas, que assumam a dignidade das pessoas como fator absolutamente essencial, como fator absolutamente crítico, que têm que ser comunidades harmoniosas. E ao fazermos isto, estaremos também a contribuir para o reforço destas mesmas comunidades e para o reforço das nossas instituições. E é a segunda ou terceira vez que eu falo nesta questão das instituições. Para mim é absolutamente claro que a existência de instituições académicas fortes, em tempos como são os nossos tempos, é uma condição essencial para a criação de sociedades mais desenvolvidas e mais justas. E isto é sobretudo relevante num tempo em que pairam sobre nós e pairam sobre o nosso modelo de sociedade grandes ameaças, e de que a guerra na Ucrânia não deixa de ser um fortíssimo indicador. A guerra na Ucrânia e muitos efeitos associados e muitas causas que estão subjacentes ao próprio conflito que temos hoje aqui ao nosso lado. Decorre tudo isto a importância de projetos como este. Não é? Este projeto, nas suas múltiplas dimensões, por aquilo que possibilita de construção de uma estratégia conjunta para as universidades, de uma estratégia que seja uma estratégia partilhada, que traduza convergências, é absolutamente fundamental. E é por isso, e acabo mesmo, e é por isso que nós, aqui na Universidade de Minho, estamos muito satisfeitos com o modo como o projeto tem decorrido, que estamos muito satisfeitos com o modo como
esta organização está a decorrer e, naturalmente, que nos manteremos, por todas estas razões que foram antes evocadas, numa posição de grande abertura e de colaboração com todas as instituições. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Reitor. A incumbência foi-lhe passada aqui logo no início com estes indicadores que agora o Reitor da Universidade de Aveiro, professor Paulo Jorge Ferreira, nos vai trazer. Força. Muito bom dia a todos, pois se o tema é este e a natureza desta reunião é informal, cumprimento apenas o Sr. Reitor, a Sra. Diretora da Agência Erasmus, todos os Srs. Vice-Reitores e presentes e agradeço-lhes a presença aqui. A tarefa de apresentar indicadores é sempre um pouco indigesta. O Sr. Reitor da Universidade do Minho fez lá ainda pior, porque antecedeu essa indigestão de uma interessante história e histórias. Muito obrigado, Sr. Reitor, por ter tornado a minha tarefa ainda mais complicada. Eu prometo não vos aborrecer com a lista completa de indicadores até às 4 da tarde. Seria, atendendo à natureza das cadeiras em que estão sentados, uma tortura ainda maior. Mas vou tentar, ainda assim, dar-vos uma ideia acerca do panorama da internacionalização nas universidades portuguesas neste momento. Uma ideia muito simples, naturalmente, e depois, se calhar, terminar também com algumas histórias, embora seja difícil fazer isso de improviso e à altura daquilo que acabei de ver. A caracterização dos estudantes está-vos ali apresentada, o número total tem vindo a subir, aquilo é para o conjunto das universidades portuguesas e eu não falarei nada de específico para nenhuma universidade. Estou aqui não como reitor da Universidade de Aveiro, estou aqui pela minha ligação às universidades portuguesas e à Comissão de Internacionalização do CRUP e, por isso, aquilo que apresentarei é para o coletivo das instituições. Temos ali a evolução do número total de estudantes, temos uma curva a verde que será sempre em todas as... Eu não consigo ver este ecrã. É a cota do público. A curva a verde é a cota, como sabem, temos instituições de ensino superior públicas e privadas. As curvas a verde serão cotas das instituições públicas e a curva a laranja será a cota das universidades com representação no Conselho de Reitores. Parece dali que, apesar da evolução do total de estudantes ter acusado ali uma depressão durante o período de pandemia, recuperou o crescimento. Parece também que a cota do público se tem mantido mais ou menos constante, enquanto que a cota das instituições do Conselho, que pertencem ao Conselho de Reitores, tem vindo a diminuir. O que quer dizer que a cota dos institutos politécnicos tem vindo a aumentar. A caracterização dos estudantes por subsistema de ensino, pois entre público e privado temos cerca de 21,79%. Em termos de mobilidade ou de grau, temos aquela proporção em baixo à esquerda, que também não anda muito longe disso, 77% para a mobilidade, para o grau, perdão. Entre tipo de ensino, politécnico e universitário, também temos 30% a 70%, e entre masculino e feminino, uma maior preponderância do género feminino. De onde vêm estes estudantes? Pois há dois fatores muito importantes que explicam de onde eles vêm: proximidade linguística e cultural ou proximidade geográfica. São talvez os dois fatores gerais que melhor se podem compreender aqui. O Brasil tem a cota maior, quase 27%, depois alguns dos PALOP, Guiné, Cabo Verde, Angola, e depois países que nos são próximos no espaço europeu, Espanha, França, Itália, Alemanha, Moçambique e China, um pouco mais longe. Comparando a realidade da internacionalização em Portugal com a realidade noutros países, uma nota que se vê aqui, como já disse o Sr. Reitor da Universidade do Minho, é que muitos dos nossos estudantes internacionais vêm ou da América do Sul ou da África, e a China, em particular, aparece numa posição bastante mais baixa. Não é assim em todas as universidades, mas em geral é assim que estamos. Do ponto de vista do número de estudantes de nacionalidade estrangeira que frequentam um grau, ou por isso, dizendo de outra maneira, excluindo os que estão em mobilidade.
A pandemia teve um impacto menor, o que se compreende. A pandemia afetou sobretudo a mobilidade. Os estudantes que estavam em grau continuaram em grau. Se calhar até tiveram foi mobilidade menos reduzida por todas as impossibilidades que houve de se deslocarem. As curvas que representam a cota do ensino público e a cota das universidades representadas no Conselho de Reitores das Universidades Públicas apresentam um comportamento semelhante e, mais uma vez, mesmo nas frequências de grau, vê-se que os institutos superiores politécnicos terão crescido a sua cota, terão feito crescer a sua cota, enquanto nas universidades do grupo isso não aconteceu. A distribuição por nacionalidade destes estudantes apresenta características semelhantes. O Brasil, com uma cota de 83%, que é absolutamente desproporcionada num contexto internacional. Não conheço nenhuma outra instância, nenhum outro país, onde haja uma tão forte preponderância de uma só nacionalidade. A seguir temos países como Guiné, Cabo Verde, Angola, etc., que nos são próximos por certos motivos que bem conhecem, e outros que nos são próximos no contexto geográfico europeu. A caracterização dos estudantes que estão em mobilidade apresenta, ao contrário dos seguintes, um impacto enorme da pandemia. Foi, sobretudo, num dos anos, e recuperou de forma igualmente elástica neste último ano. Também aqui a cota do público apresenta-se nos últimos anos pelo menos razoavelmente estável e a cota das universidades do grupo, ao contrário do que acontecia nos estudantes de grau, apresenta uma estabilidade maior. Os estudantes em mobilidade, claro, vêm-nos do espaço europeu naturalmente, não é? E portanto Espanha é o principal contingente, seguidos da Itália e da Alemanha. O Brasil, surpreendentemente, ainda assim aparece em quarto lugar. Mesmo na realidade da mobilidade, e não sendo um país próximo de forma alguma, ainda é o quarto maior contingente nas universidades portuguesas. E isso acho que merece também nota e reflexão. Dá-nos ideia de que neste mundo global a distância geográfica não é talvez a maior e a mais importante, e há outros fatores que aproximam os povos e que podem ser também alvo de reflexão. Eu acho que saltei aqui algo, mobilidade, e acabei. Pronto. As 80 páginas que faltavam dos restantes indicadores vou deixá-las para um outro dia em que estejam em poltronas confortáveis e terminava apontando algumas histórias, ou pelo menos algum caráter histórico. Porquê internacionalizar? É a questão que nós muitas vezes fazemos e é uma questão que o Sr. Reitor também abordou de forma naturalmente completa. Acrescentaria ainda assim, ou ousaria ainda assim, acrescentar o seguinte: a internacionalização não começou neste século. A universidade é a mais europeia das instituições, tem quase 1000 anos de história, se eu excluir as escolas catedral e o que aconteceu antes disso. E começou exatamente numa realidade de mobilidade e numa realidade de internacionalização. E penso que todos aqui sabem disso. Havia uma língua que era comum e que unia os povos, era o latim. Havia um diploma papal que facilitava a mobilidade dos professores, o jus ubique docendi, o direito a ensinar em toda a parte, que era concedido àquelas escolas, àqueles estudos gerais, que eram em certa medida acreditados pelo papado. Nesse espaço europeu sem dúvida alguma, no velho mundo, os estudantes moviam-se de país para país e procuravam naquelas que eram as proto-universidades aquelas inteligências que os ajudassem a formar-se para o dia da manhã. Eram mais ou menos 4, no princípio, os grandes estudos gerais na Europa. As 4 proto-universidades. Salerno, muito especializada na medicina, e desapareceu depois. Paris, que começou antes, muito antes, mesmo antes de Abelardo e do ano 1000, mas que se estabilizou como estudo geral depois. Que passou por um enorme número de vicissitudes, mas que em certa medida e roupagem chegou ainda a hoje. Bolonha, para a qual olhamos como, enfim, a alma mater da Universidade Europeia, fortemente especializada no direito. Paris na teologia, Salerno na medicina e Oxford, por ter saído também de movimentos com origem em Paris, fortemente posicionada também na teologia.
Os problemas de hoje eram os problemas de ontem. A natureza humana de hoje era a mesma natureza humana. O jus ubique docendi dava direito a qualquer docente de exercer a sua prática noutras universidades, noutros estudos gerais. Eles recusavam ainda assim, e os de Bolonha não cediam os seus direitos a outros estudos gerais, porque achavam que na sua área eram os melhores. Os de Paris, a mesma coisa na área da teologia, e mesmo os de Oxford tinham resistência a aceitar outros do continente. Os mesmos bloqueios à mobilidade que existiam então, ainda notamos hoje. Estamos todos satisfeitos por ver que, em certa medida, em Portugal e no resto da Europa, sob a ação da agência Erasmus e do programa Erasmus, temos contribuído imenso para uma coisa que tem sido inalcançável no continente europeu desde sempre, a paz. É a partilha e a mobilidade que pode ajudar a construir no futuro e no espaço europeu uma Europa mais unida, uma Europa mais coesa, uma Europa que olhe mais àquilo que a une do que àquilo que a separa. E eu creio que quando considero todas as perguntas, todas as possíveis respostas à pergunta porquê internacionalizar, talvez a construção de um futuro pacífico melhor para todos seja uma das melhores soluções. Havia uma outra questão acerca da internacionalização que poderíamos considerar aqui também, e que esta que eu considerei diz respeito à mobilidade, a outra que poderia considerar diz respeito aos estudantes de grau. Desempenham papéis diferentes na Europa. A Europa está com uma crise enorme de mão de obra qualificada. 3 em cada 4 dos empregadores confessam-se maniatados em recrutamento. Segundo o Manpower Group, é o momento pior de recrutamento na Europa em 16 anos. Portugal, no conjunto dos 40 nacionalidades que foram inquiridas, é a segunda pior. Conseguirmos ter a capacidade de atrair estudantes de todo o mundo, e não só em mobilidade no espaço europeu, é um passo também para vencer este bloqueio que a todos aflige no mesmo espaço europeu. Portanto, conseguirmos com as universidades captar e reter talento pode ser um passo importante até para o progresso económico e não só para o progresso social. Por isso, acho que é bom que estes números continuem a subir, é bom que no espaço europeu se promova e desenvolva a internacionalização, não só pelos motivos que o Sr. Reitor apresentou, a construção de espaços académicos mais cosmopolitas, mais diversos e mais ricos, mas também a bem da paz, no caso da mobilidade, e a bem do desenvolvimento da própria Europa. Muito obrigado. Muito obrigado, Reitor da Universidade de Minho, Reitor da Universidade de Aveiro. Tem agora a liberdade de sentar nestas confortáveis cadeiras ou então seguir para o resto do momento desta manhã. Nós vamos ter agora uma apresentação. Temos o prazer de ter connosco Eva Granpolak, International Advisory Board da Arcus Alliance. Ela irá trazer-nos aqui um tema for whose benefit achieving inclusive internationalization is not optional. É o tema da apresentação desta manhã. Esse Eva. Thanks. I push this button. That's it. Yeah. Can I make it bigger? Bigger. Can you make it a slideshow? I think so, but let me try this one. If not, it's okay. No. Okay, because I can't see it. Just a slideshow. Yeah, not. To begin, Check. I'll get my glasses. We're trying to make this bigger, so I don't... There, perfect. Thank you. Let me put better. Thank you. Good morning, bon dia. Let me first apologize for making you listen to English. It's wonderful to be at a conference where the language is not necessarily English, but I do apologize for that. Let me start by introducing myself, because I'm a firm believer that who we are
where we come from colors how we see the world. And even though we may be educated, we may have been socialized, there is still something that comes from what we have lived. So let me just say a couple of words. I'm a two-time immigrant. I left my family, left Czechoslovakia to emigrate to Canada as political refugees, and then later I emigrated to France. So twice I've been in circumstances where I did not speak the language and it was not a familiar environment. I'm also a first-generation student in my family. I've spent all of my career, professional career, working for the promotion of international cooperation in higher education. First half of my career in Canada, where I worked for an organization that's very similar to Universities Portugal, except we were very big, because there is no Ministry of Higher Education in Canada. And the second part at the International Association of Universities. And it's a very different perspective. When you work for a national agency, you promote the Canadian universities around the world. When you work for a global association of universities, you basically promote higher education. And that took a bit of time to adjust to, especially since the International Association of Universities is so diverse. We have members across the whole globe. I also became a strong believer in multilateral agencies, whether it's UNESCO, the Magna Carta Observatory, the European University Institute. I've worked in many organizations that are not simply national and that promote higher education cooperation. I've always focused on advocacy and trying to improve the policies that frame higher education development. I would consider myself a much more of a practitioner, not a scholar. And I'm deeply convinced that higher education is a public good and that it holds a very central set of keys to a better future for everyone and for the planet, especially when higher education is values-based. And I think inclusion is one of the most important values today. Despite, or not to contradict the rector of Alvaro, yes, internationalization and particularly mobility has been around for many, many years. But if we focus on the last 4 decades or so, we have really studied what is internationalization. And there's been, over the past 4 decades or so, a general consensus to adopt either Jane Knight's definition of what it is or a variation of her initial definition, which looks at both the process and the content. Her definition basically says you integrate an international, intercultural, or global dimension into all of the missions of the university. And I think we have all adopted, in general, that kind of approach. But in practice, that definition or that conceptual, multidimensional concept has been translated into many different activities. Mobility, of course, study abroad in the North American sense, cross-border program provision or cross-border course provision, different area studies, international partnerships, the export of higher education for many countries, and of course, internationalization at home. Generally speaking, for the past 4 decades or so, internationalization has been seen as a positive process, a good thing, a means to improve higher education, not an end in itself. But this multi-dimensional concept was applied in various contexts around the globe, and the fact that we have this common definition doesn't mean a guarantee that we all share the same goals or that we have adopted a common approach
to implementing internationalization in those different contexts. And over the years, we have seen how the multi-dimensional concept has often been narrowed to focus almost exclusively on mobility, and student mobility in particular. We've seen how the pursuit of quality through internationalization was displaced very frequently by a pursuit of revenue and economic gains. This is particularly the case in all Anglo-Saxon countries, where the differential fees are so high that recruiting international students is really about the money. We've seen that the global dimension that we speak about can often remain very limited to a fairly small number of countries with which we cooperate, usually with countries that are similar to us. Or, because of pursuit of excellence, we collaborate mostly with highly ranked institutions, and we justify that because we're pursuing excellence. We've seen how difficult it is to transform curriculum and pedagogy in our institutions in order to fully and deeply embrace diversity of perspectives, of viewpoints. We've seen how easy it is to adapt a single language to ease the communications among us, but rather than pursue and foster multilingualism. We've seen, and this is particularly the case in Canada, how often it is difficult to pursue strategic partnerships in the interests of science or in the interests of the academic world when these fall outside the political or economic framework of the country. And we've seen, I think, too often the notion of cooperation displaced and pushed towards competition. And this has been recognized in the past 2 decades or so in a fairly systematized manner. The IAU, where I used to work, conducts surveys on internationalization since 2003. And each survey, every 3 or 4 years, looks at what is perceived to be the risks associated with internationalization. And I situate these at the macro level. The reports always break things down by region as well, but I wanted to focus on the macro and the global level. So here are some of the risks that have been systematically identified over the last 2 decades. The first one is that internationalization can bring about commercialization of higher education. I talked about export of higher education. This is one of the ways to see that. Of course, the brain drain has always been mentioned as a major risk for developing countries. An important one for us today, for the discussion we're having today about inclusion, is that there is a risk, perceived risk, of elitism in internationalization, allowing access to international opportunities only to students with financial resources. Unequal sharing of benefits has been reported by many institutions in the global south who perceive themselves not playing in the same level playing field as we are in the north, global north. A growing competition among higher education institutions within countries and across countries, and growing gaps based on prestige and engagement in internationalization. And there's also been a fear over the loss of cultural identity and cultural homogenization through internationalization. More recently, there is now a network of critical internationalization scholars, and one of the key figures in that movement, I will quote her, states the following: "If individuals and institutions become increasingly interconnected, but power and resources are not redistributed, and inherited patterns of relationships are not reimagined, then
this may intensify existing patterns of inequality within an already unequal global higher education landscape. And this is one of the fears that I think is coming through frequently. But all of us engaged in internationalization, I think, are very conscious of these pitfalls. And so over the past decade and a half, we've seen how different approaches to internationalization are trying very hard to address these criticisms. So comprehensive internationalization is a frequently used term, and it is to overcome the narrowed focus on mobility, to broaden and mainstream internationalization into higher education policy. We've seen fair and equitable internationalization being promoted to overcome the unequal sharing of benefits, especially between industrialized and developing countries. We now talk about responsible and ethical internationalization to recognize the wider societal impact of this process, to focus on its effect beyond the institution of higher education, and increasingly to consider how to contribute to sustainable development goals. And finally, inclusive internationalization, which is the topic today, and that is to overcome the limited access to international opportunities for students with fewer financial resources, for minority, first generation, immigrant, or disabled students, and for students from other underrepresented groups. So we're shifting from a generalized internationalization to a much more normative approach to the process. And in some contexts, there's almost a refusal to use the word internationalization, and it's being replaced by things like global engagement. Internationalization doesn't take place in a vacuum, so let me just stop for a second where we are today. And some scholars are calling our era a volatile, uncertain, complex, and ambiguous world, a VUCA world. This concept of a VUCA world was first employed by American military, but it is increasingly being employed today. And it describes what I will just mention a few of the characteristics of what we see around us. An unprecedented polarization, political polarization, and social unrest within nations. I live in France, and let me say that social unrest in France is a daily visible feeling and manifested in many ways. We see economic gaps and increasing disparities between nations. We've always seen those, but now it's within nations as much as between nations. We see a weakening of democracy and the rise of populism, xenophobia, nationalism, and an acceptance of authoritarian rule in some parts of the world. A shifting multipolarity in the global geopolitical arena, and an increasing uncertainty with a war at our doorsteps, if you will, and a conflict with a very unstable nuclear power. There's a palpable environmental degradation that we see around us every day, and the impact of climate change that we experience in our daily life. And now a looming worldwide recession that may have a major impact on inequality again and on social conflict. And higher education in this VUCA context, I think we have seen in the short recent past how truly interconnected and interdependent we are. COVID-19 pandemic couldn't have shown it more if it tried. But also the spread of social movements like
Black Lives Matter, Me Too, and others, that started in one country but spread very, very quickly globally. We see the rise of the decolonizing and indigenization agendas in higher education in many countries where it is perhaps to some of us very surprising, but it's very present and strong. And we see the sustainable development challenges that no university can ignore today. But at the same time, we see trust in science and academe undermined and threatened in many parts of the world. Why? Well, we have, someone said yesterday, we can find knowledge, and I would say no, we don't find knowledge, we find information everywhere, and we also find misinformation. The use of social media with its very positive but also very nefarious negative impacts. And we can today live in very small, very contained knowledge bubbles. On social media or in the life you lead, you can become very, very small in the kind of community, knowledge community that you live in. And you add that to the post-truth era, and we can see many different realities coexisting, and some of them really not being real. On the positive side, I'm sorry, I am an optimist in general, so on the positive side, I think universities have demonstrated an incredibly strong capacity to change and to adapt. The shift to online learning, and maybe a little bit too much on the teaching rather than on the learning, at home and internationally to respond to the COVID was amazing and honestly unprecedented worldwide. The massive efforts that I see today in most universities to respond to the imperatives of the SDGs in education, in research, and in the way universities operate is also very amazing. The SDGs started in 2015, UN SDGs 2015, but today if you look at mission statements of 90% of the universities worldwide, you will see a mention and a real effort to address some of those challenges. And I think there is an ongoing discussion and a search for responses to the other major challenges. We do re-examine our assumptions in light of the decolonizing and indigenization agendas. There is a lot of discussion in many institutions around what this means for our curriculum, what it means for our policies. There is a much, I think, stronger recognition that we do have and we have to fight systemic racism. And I think that this is, again, in many universities, for me, where it is surprising. But I think that that Black Lives Matter movement really woke many of us up. And ongoing need to redress the gender imbalances in hiring, in promotion, in recognition. I think there is still a long way to go. Maybe not in the profession of internationalization, which has always been dominated by women to some extent, but in many parts of the university, it is still something that we need to work on. And I think we see many more universities adopting and integrating a much broader spectrum of values to underpin their work. Going beyond the academic freedom and institutional autonomy, fundamental values, we now see many universities include social responsibility, equality, inclusion, social justice, ethics into their value statement. And let me just read you one university's, they have six values, but these two I thought were important for this particular setting. First, we accept responsibility. We accept our responsibility to build a diverse, equitable, inclusive, and anti-racist community. Respect.
We believe in collegiality, civility, generosity, trust, equity, inclusion, and respect of all, and in the relevance of all disciplines, and especially their intersections and synergies. These are values that this particular university has put into all of its mission and vision statements. So what about inclusive internationalization? There are three caveats that I think we need to consider. First, inclusive internationalization cannot happen without inclusive higher education. So our first target needs to be inclusive higher education. Inclusion is a lot more than access to opportunities, and I'll come back to that because I think that this is a really key area. And inclusion, of course, is not a panacea for all the problems, but it is an essential and imperative step in the right direction. So what is, in my view, inclusive internationalization? First, it is an absolute essential element if we are to achieve the central goals of internationalization, which, in my view, remain increased understanding, openness to learn from diverse perspectives, respect for other worldviews, intercultural sensitivity, empathy, improved quality, and more relevant research. All of these are elements of internationalization purposes. And inclusive internationalization means policy and action at many levels. First, at the individual level, we need to broaden access, but we also need to ensure success. As they say in the US, getting the bums on seats is not enough. You really need to have systems in place so that everyone who does have access has the opportunity to also succeed. And the services that one of your colleagues spoke about yesterday are really key to this process. We need to make sure that we have those services for all vulnerable students. We need to recruit and promote diverse staff, both academic and administrative. And I think most importantly for me, we have to move away from seeing international students in a deficit view. We need to recognize that and appreciate and value the contribution they make to the learning experience of all of us. In the sense, we need to also look at the epistemological level to include all disciplines, not focus only on some because it's easier. We need to respect a variety of ways of knowing and view international academics and students as epistemic equals, whose knowledge, perspectives, and lived experiences are equally worthy of inclusion. At the institutional level, we need to seek our partners, international partners and collaborators in a diversity of institutions, not only the most recognized or the most reputed as best, but perhaps the most different from what we are, because we need to learn. And that is how we learn. Locally, we need to engage with local culturally and ethnically diverse communities as true partners in the development of community outreach. And at the global level, we need to pursue international cooperation in the broadest spectrum of nations and regions in order to co-create mutually beneficial and transformative partnerships. Developing countries' representatives have always criticized that partnerships with institutions in the North were really transactional. They get something, we get something. They weren't transformative. And I think that there is now a real push to see international partnerships that transform the way we conduct the way we put in place curriculum, pedagogy, the way we work together. And I think this is a really important and essential way forward. Speaking about ways forward, I read a very interesting book written by Chris Brink, who was the Vice Chancellor at
Newcastle University in the UK and has now returned to his home country in South Africa. And his book really has a central message. Universities must focus more on what they're good for, on their purpose, rather than on what they're good at. What is important is what we're good for. And rethinking the why and for whose benefit of internationalization is really the key. I think we need to return to question, why are we doing this? What are the main fundamental purposes of internationalization? Again, opening minds to the world, broadening academic horizons are one of the most important goals. But I would also say we need to learn from, about, and with others with respect and humility. We don't know everything, and there are things we learn from others at all times. And seeking to improve quality of education and relevant research for all and for the benefit of society. Those are the fundamental purposes. I think we need to develop or continue to develop all aspects of internationalization at home to enrich the curriculum as well as the extracurricular experiences for everyone, because we will probably never have the luxury of mobility for everyone, just like Pete said yesterday. And we need to focus on the international opportunities for all. And I think we need to continue to analyze the root causes of exclusion from international opportunities and experiences, and dismantling these barriers systematically. And the barriers can be academic, they can be financial, they can be social, aspirational, and informational. I think sometimes the aspirational is the most important because someone from a minority background, first-time university student, doesn't even think that they could benefit from an international experience. And I think we need to make sure that we keep that in mind. We shouldn't waste the crises that we have been through. And I think we need to, in a sense, retain all of the positive lessons that we have learned as higher education institutions. I ask universities, what do you think will remain after the pandemic? What have you learned that you will continue to carry forward? And the first thing that I'm told is we learned we can. We learned that we have the resilience and the capacity to respond. And I think that's a really good lesson to keep in mind. I think we need to, there is, I think in Europe, but not only in Europe, a real increased policy attention to inclusion. And so we need to build on that attention in the policy on inclusion, equity, and social justice and move forward. I think we need to strengthen the awareness of racism. When I met some students recently and asked them about their experience at the university, and I asked specifically about racism, and they said something that I did not really think about before, and that their experience was one of daily microaggressions. They weren't being prejudiced against in an overt fashion, but there were small microaggressions that they felt as minority students every single day. So I think we have to recognize that and build awareness that that may be going on. I think we need to learn how to integrate policies better, or agendas, if you will, in a higher education institution, bringing internationalization and the SDG agendas together, for example, somehow combining the imperatives of both of these policy areas. And I think Pete mentioned that there is a network that's doing precisely that. We need to continue researching the best ways for technology to widen opportunities and access for international interactions so that they become true co-learning
and co-creation of knowledge. Whether it's COIL or whether it's other mechanisms, we need to use the technology for the benefit of increased and widened access. And at the same time, other side of the coin, we have to make certain that the increased use of technology, which I think is here to stay, doesn't create new gaps or inequities and cause exclusion, because it certainly can do that as well. And I think the social interaction that Pete talked about is one of those key areas. We cannot lose those opportunities. I think we need to therefore acknowledge the importance of international face-to-face social interaction for learners and for higher education staff, and for universities as cultural actors in their communities. But I think we need to identify and understand better at which point and when and how these face-to-face interactions are the most beneficial and essential. And I do think we still need to undertake a critical assessment of the impacts of internationalization activities on learners, on the staff at home, but also on our partners. Internationalization is not a dance you dance alone. You're always dancing it with partners. And their needs, interests, purposes are also, they do need to be taken into consideration as well. And we need to always ask the question, what are the benefits, and are the benefits shared? Most of all, I think we need to create a culture of inclusiveness and a respectful dialogue, so that diversity, which I think is an incredible, enriching value, can flourish in our universities and in our society. Thank you very much. Thank you, Eva. Não sei se há questões depois desta brilhante apresentação, mais uma da Eva Grön-Polak. Para perceber se alguém tem alguma questão aqui, professora. Sim, claro. Thank you for a wonderful presentation. You mentioned in the end that we should measure the impacts, and my question is, how do you actually measure the impacts? Well, I think there are surveys, as Pete has mentioned, there are surveys of student experience. I think that one of the most important things that we need to keep in mind is the dialogue. I'm a fervent believer in qualitative indicators rather than quantitative indicators. I think quantitative indicators have led us to focus only on mobility and internationalization and away from everything else. So I think we need to find qualitative indicators that come through conversations and dialogue, focus groups, talking to the students, bringing the students together. I think I have worked with several universities now to accompany them as they think about internationalization. And the most important part about this process is that before an external body comes in, they undertake a really in-depth look at themselves. And they do it with students, with faculty members, with administrators, to really learn what is going on in people's day-to-day life, but also in their minds. And sometimes that is the most important part of the whole process, talking to one another and learning from the students, bringing the students, international and domestic students, into the same room and talking about their experiences and asking, has your life changed? Do you feel valued? Does your faculty member invite you to share your experience, your knowledge? It's about conversations like that, and I think that you can, to some extent, generalize from those kinds of experiences and then find ways to measure the impact across the board. But I think it starts with that. It's a good way to find the tangible impact. Exactly, yeah. Any other question? Thank you.
Eva, thank you very much. This is not a question, it's a commentary on your talk. I think we all need more and more conceptual talks about internationalization, and that's what you and Peter have done here today. Before looking into indicators, qualitative, quantitative, and being proud or not of what we are doing, we need this. So those two talks were very refreshing. Thank you very much. Thank you. And I think I very much appreciated Pete's yesterday, because my perspective is very often the macro perspective, and I think Pete's was absolutely the opposite, and they have to be together. You can't have one without the other, and so I think it was a very good choice for the organizers to have asked Pete to speak, because I really appreciated his perspective as well. And it is about the student, it is about the faculty member. So thanks to Pete too. Eva, really nice to hear you again, and thank you for this excellent presentation. You've mentioned such critical challenges, and there are so many, but the one that I'm really puzzled and struggling with is the plurilingualism challenge. So this multicultural impregnation of the institutions. So are there any inspiring ideas or example on your side that you could actually throw at us so that we can get some lights on this dark path? Well, as I spoke to the rector yesterday, I think from my Canadian hat perspective, we're incredibly envious that you do manage in secondary schools to introduce second and third languages, and that you do promote at least the notion of multilingualism as a real value. That isn't happening very much in the US, certainly not happening in Canada as much as you would think for a bilingual country. I think, honestly, this is going to sound incredibly critical, but no, I don't have any great examples. But I think one of the things that Erasmus Mobility did was make learning languages unnecessary to some extent. When you go for 6 months, you don't need to learn the language. You can exist in a classroom where the course is given to you in English. I think that's the most critical part of what Erasmus did. So I think obliging all Erasmus students, wherever they are, to take language courses, for me, is a must. I don't know how generalized it is, but it is being implemented in some countries. It isn't across the board, I don't think. And to me, that would be absolutely essential. And I would actually argue that students going on mobility need to do that before they leave. They need to begin before they leave. They need to do courses not lettres modernes, which is what I did before, but in language, in the capacity to follow a conversation. I think that is absolutely essential. And I think there's a base for that. In secondary schools, you've laid the bases in most countries. So why would it stop at the university? Or how can you promote it that it continues at the university? One of the things that I also regret greatly, in not all the provinces in Canada, but in some of the provinces in Canada, in the universities, you could not graduate without a basic knowledge of a second language. Wasn't always necessary to be French, but you needed a second language at the undergraduate level. Now it's there for doctoral students, but it's not there for undergraduates. That's a real weakening of the value we put on language learning. And I think it's a key. It's an absolute key to being open to the world and to having an experience in the country where you're experiencing mobility,
that goes much, much further than if you stay in your Anglophone bubble. Yeah. Mr. Not Pitt. very good answer, but Mr. Pitt. No, I just wanted to add a comment or a thought on this question of multilingualism, because at one level you could think, okay, I can never learn all the languages of all the people I want to speak with, so let's just stick to English. That's one way to look at it, but I think that's a poor way to see it, because even the fact of just learning one second language and opens your mind in a way that you learn to see that language is really coloring the way you see the world, and it shows you how relative everything is, and how and that then gives you an additional way to relate to people also who speak other languages, because you're more aware of what you should be questioning or what you should be looking for as clues to what the real reality is behind the words that are being used. exactly. Yeah. Yeah. So I also come from a trilingual country, actually, Belgium. Yeah. So we do learn it's very funny how it works when you go to a meeting. I don't want to take time with anecdotes, but when you go to a meeting at the Ministry of Foreign Affairs in Brussels, for example, the tradition there is to switch languages in the middle of each sentence. So you just, as a way to show that you're capable. Yeah, no, but also as a courtesy somehow. So language is a very powerful tool for opening yourself to the world and for interpreting the relativity of everything. Yeah. Yeah. I mean, I lived in Canada for a long time, and you could never have a public speaker who did not start in one and finish in the other language. Even though they could massacre both or either, they did it, and they did it, and I think it was very important that they did it. And I'm always surprised that Americans don't speak Spanish when your population is so Spanish-speaking. I've never heard an American switch to Spanish at any time in the Então aceita português? Sorry? Do you accept Portuguese? Oh, no, but I just wanted to thank you. I thought your presentation was fantastic. And just picking up on Pete's comment about multilingualism, again, from the U.S. perspective, one of the things that just always amazed me at my old university, which was the University of Massachusetts, Dartmouth, one of the campuses of the UMass system, we had a foreign language requirement in the College of Arts and Sciences. So all students had to take at least up to the intermediate level, typically 4 semesters of a foreign language. But our College of Business, which purported to be global in its orientation, had no language requirement whatsoever. And as we all know, there's a severe crisis in the humanities, particularly in the foreign language departments, because of low enrollments, right? So I think your suggestion about, universities seriously thinking about putting in a requirement for pre-mobility language instruction would not be just a way to help with the internationalization strategy, but it's also a way to sort of help preserve the diversity of the various disciplines on campus and their recruitment strategies. So. And in any case, I think students who are going abroad need preparation. I think for that experience, because it's become fairly short, for that experience to have an impact and to have a qualitative impact, you need, I think students need to be prepared. And language would be one part of that preparation that I think should be applied, yeah. Any other questions? Hello, thank you for such a nice presentation. My name is Lisa, and I'm a teacher at the nursing school here in University of Minho. And I'm from Boston, Massachusetts, and I do speak Spanish, so sometimes, and my children do too. And if that wasn't enough, I married a very handsome French man. So I also lived in France. And so at home, we speak different languages. And maybe that's why I also see this thematic in a different way that maybe not too many people also see. And so today, hearing you, I was like,
finally I'm in a room where people understand what we are talking about, because it's so difficult, at least for me, at the nursing school, and I've been here for already 18 years. And when I talk about receiving students, and I'm telling our students to go abroad, it isn't too easy in the nursing field. Very hard, very hard. And so I've been doing this for 18 years, and at least now I have teachers, even my colleagues, they want to go abroad. And now they're starting to do that. And I have people here that know that this hasn't been very easy. So Eva said something many times, create awareness. And I think that's something that we still have to do, create awareness. Even though in some countries maybe this is more developed than in others, but even in the same university, in the different schools, we need to create awareness. So thank you for sharing. Thank you. But I think nursing is such an incredible example of where you do need intercultural sensitivity and understanding. You need to have your eyes open, because your patients come from everywhere in most parts of the world now. So having had exposure in your studies would make you a better nurse, I think. Yeah, my family is, I have 2 grandchildren who now speak Portuguese, Brazilian Portuguese, but Portuguese, French, and English, and another one who speaks French, English, and Russian. So in our household, they're very slow talkers because they're all mixed up. But to me, language is part of the culture and a part of the way to see the world in a different set, with a different set of eyes. So it's such a wealth. It's such a yeah, it's just a very positive thing. And I think internationalization without language seems like a half full glass, if not less, to be honest, if not less. So, yeah, thank you. Thank you. Any other question? Mais questões? No? Thank you again. Thank you to all of you. Estamos mesmo a fechar então esta primeira parte da manhã. Vamos ter agora um coffee break, mas antes, e até porque é surpresa até para alguns elementos que compõem este consórcio, vamos conseguir apresentar aqui um vídeo que foi trabalhado ao longo dos últimos meses no âmbito deste consórcio e permite-nos fazer uma viagem pelo país, saindo do país com experiências, com testemunhos de estudantes internacionais. Por isso, vamos tentar então perceber aquilo que foi feito e perceber a importância que este projeto também tem. É sempre aquela parte técnica que não ajuda. Mas que vai ajudar. Aqui, sim. Bem-vindo a Portugal. Um país que te abre os horizontes para o conhecimento e para o mundo. Descobre um país de gente acolhedora, aberta à diversidade e à inovação. Onde uma herança cultural ímpar se alia à educação e à investigação de excelência. Vem descobrir as universidades públicas portuguesas. E agora sim, os testemunhos que nos fazem querer estudar em Portugal. At
Apesar de ser um país pequeno, Portugal tem muitas coisas para oferecer e visitar. Abertura a uma cultura nova, mas também há muitas oportunidades profissionais. Aqui há um ambiente linguístico muito rico. Vocês podem estudar todas as línguas aqui, como também aqui a sua cultura e história muito rica em Portugal. Eu vou começar a docência na licenciatura, então já me abriu portas nesse sentido e também abre portas não só para o país, para trabalhar na Europa e no mundo afora. É uma mais-valia certa. E eu diria que estudar em Portugal se resumiria a desafiador. Para mim, estudar em Portugal é estudar com os melhores. Uma das vantagens de estudar em Portugal é a cultura. Também temos a vantagem de fazer Erasmus em diferentes partes da Europa. Una de las mejores cosas que puedo decir es que la experiencia es única. Portugal tem boa investigação científica e isso, a nível europeu, traz financiamento para que essa investigação seja feita com qualidade. Fazer parte de fundos de investigação europeus, que são altamente competitivos, acho que é a maior vantagem na minha área. Eu resumiria estudar em Portugal a novas oportunidades e desafios. Que puedes desarrollar tu potencial al máximo, tus trabajos dan una variedad de aulas en las que se imparte diferente conocimiento y sales preparado para la vida profesional. Estudar em Portugal é estar no ponto de encontro entre a tradição e o conhecimento. Portugal é um país interessante e especial, com uma cultura única e uma população simpática que recebe todas as pessoas de braços abertos. Estudar fora do país é cada vez mais necessário e é cada vez mais imprescindível. Al hacer un doctorado en Portugal, se puede tener el grado de doctor europeo haciendo estancias en diferentes países de Europa, siendo la movilidad muy fácil entre estos países. Para mim foi muito importante ter o contato com a nova cultura, com novas pessoas e com o novo ensino. Podría decir que es fascinante, un aprendizaje total, continuo y muy enriquecedor. As vantagens de estudar em Portugal estão ligadas à qualidade do ensino e reconhecimento da aprendizagem, muito porque estamos inseridos ao nível da União Europeia, onde os temas e as inovações estão niveladas no mais alto nível. Facilita el paso del ensino a la vida laboral en empresa. Portugal has a fantastic weather with lots of sunny days, ideal for enjoying in winter. And also people are very kind and welcoming. Estudar em Portugal me possibilita abrir os meus horizontes para o mundo da investigação e para o mundo da performance. Recentemente eu participei do laboratório de empreendedorismo e do concurso de ideias aqui na universidade. Foi uma experiência maravilhosa. Para mim, haber venido a estudar a Portugal foi começar uma vida nova. Se sentir parte desse ambiente europeu, de toda dessa infraestrutura de excelência que as universidades de Portugal oferecem. Eu sinto que estudar em Portugal potencializa os meus sonhos e me faz crescer cada dia mais. People here is very nice, very easy to connect and to have friends here. And at the same time, you have really good opportunities too for your career as well. I've been living in Portugal for about 6 years now, and it's fortunately become my second home. One of the reasons why I picked Portugal to study is because of the R&D capabilities that they have here, because the universities and the research centers provide you a wider scope for improvement, and right now the advancements are coming thick and fast. So it would be a good opportunity for new students to reach out to universities in Portugal to apply and then get the best out of their future. La actualidad de los profesores, el nivel de formación, la producción científica garantiza uno de los entrenamientos más sofisticados en el mundo en criminología.
Yo siempre digo que la mejor etapa de mi vida es esta. Você tem um currículo internacional e isso é incrível. Sonhei com isso por muito, muito tempo e agora eu estou vivendo tudo isso. É mesmo isto, um país, várias universidades, um único objetivo também é este trabalho do Universities Portugal, é isto também que nos motiva. Vamos então ao coffee break, uma pequena pausa, o coffee break é servido no exterior do edifício, é só sair e é na porta à esquerda. Voltamos daqui a pouco, cerca de 15 minutos. Até já, obrigado.
Depois deste coffee break, vamos então dar seguimento ao programa com uma mesa redonda, Strategies for a Global Approach. A moderação cabe à professora Sandra Soares, vice-reitora da Universidade de Aveiro. Terá também o professor Gonçalo Fernandes, Fernando Galan, Heli Harikari, que nos acompanha remotamente e que estará atenta a esta sessão e daqui a pouco também irá fazer a sua apresentação. Também Otília Macedo Reis, da Fulbright Portugal, e Michael Baum, da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Não faço mais apresentações, porque agora acaba a professora Sandra a conduzir esta conversa. Não? Ok, vamos. Sim. If you don't mind, I will speak in English because I want to be inclusive, or try to be. And I think this is a quite rich panel and an inclusive one, not only because of language, because I know Gonçalo will speak in Portuguese and the others in English, I'm assuming. But also because this is the main theme of this panel is on strategies for global strategies for internationalization. And I think we have a quite rich approach here because we do not only have a national strategy, the Portuguese one for internationalization, but also European ones because we have, as Daniel mentioned, two representatives of European alliances. So we'll have, we'll get to know what you're doing in this respect. And we also have this transatlantic approach because we have Fulbright and Flood. So I think this is quite an inclusive panel. It's going to be interesting to understand not only the main goals of the different projects, that's what I asked the panelists to talk about first, briefly, and then to try to understand, so that we try to understand what are we doing in terms of promoting inclusion in this comprehensive way. And so they will have 10 minutes each to do the presentation, some with PowerPoint, some not, and so that we then have time for discussion, which is the nice part of this event, is that we are able to discuss with the panelists. So, Gonçalo, you're first. Thank you. Good morning, everyone. Sorry, Peter, sorry, Eva, but I'll speak in Portuguese because I'm respecting the audience, but I prepared the PowerPoint in English so you can comparing us. I'm here in representation of the, it's not transmitting? Okay. Yes. The project, I changed. Estou aqui para, bom dia a todos, estou aqui em representação do coordenador nacional do projeto Universities Portugal, que nesta segunda edição, houve uma primeira edição que foi coordenada pela Universidade de Aveiro e houve uma segunda edição que está sendo coordenada pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. O projeto Universities Portugal propõe-se divulgar e promover a qualidade do ensino, da investigação em Portugal e tem 8 membros, digamos assim, que são beneficiários ou que somos beneficiários. Mas nós não promovemos só estes membros, nós promovemos todas as 16 universidades que pertencem ao Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Isto é muito importante e é muito importante porque a estratégia nacional, digamos assim, que é competitivo com o projeto promovido pela Agência Nacional Erasmus, o Study and Research em Portugal, que promove também o ensino politécnico, e muito bem, nós promovemos as 16 universidades portuguesas. Há, no entanto, chamemos-lhe um consórcio idêntico, espelho, a este das universidades de Lisboa, só que o financiamento é diferente, mas as estratégias são ou foram preparadas em conjunto com o consórcio. Tenho a mesma designação, precisamente, Universities Portugal, e eles também, o objetivo é promoverem também as 16 universidades
portuguesas. A nossa missão é exatamente os valores que nós promovemos mais fortemente, a tradição, a inovação, a hospitalidade e a segurança como valores fundamentais para viver e para virem estudar em Portugal. Foram várias as estratégias para promover a marca, para promover o país, para promover as universidades, para promover a investigação, para promover o ensino de qualidade que nós entendemos que temos. Tenho que dizer isto porque este projeto é financiado, obviamente, por dinheiros públicos. O projeto é financiado pelo programa, pelo Compete, pelo Portugal 2020 e tem uma comparticipação de 85%. É por isso que o consórcio de Lisboa tem uma comparticipação completamente diferente. O Estado paga 40%, as universidades pagam 60%, nós aqui, o Estado paga 85% e as universidades têm um investimento de 15% relativamente a esta questão. O projeto é dividido, digamos assim, em 3 partes. Primeira, uma promoção online, uma segunda, uma promoção presencial e estudos científicos ou estudos sobre a internacionalização em Portugal. A elaboração do site e a atualização constante, permanente, acabando este projeto, vai se manter. As universidades vão poder continuar a atualizar a oferta educativa. Isto foi muito importante desde o início deste projeto, porque na experiência anterior acabou o financiamento, acabou o site. E nós queremos que exatamente continue, independentemente do futuro, independentemente de conseguirmos mais financiamento. Sobre a parte presencial é muito importante. No pós-pandemia foi de uma importância muitíssimo grande estar nas feiras a nível mundial, nomeadamente Brasil e América Latina, estar em missões de prospecção, em colégios, em universidades, contacto direto com outras instituições, foi fundamental. O que é que nós já fizemos? Muita coisa. Em 2020-21, fundamentalmente, foi o online. A pandemia não deixou que se fizesse muito mais, mas trabalhámos na plataforma, trabalhámos no online, fizemos algumas feiras e a experiência foi muito reduzida, não foi tão ganhadora como nós entendíamos e queríamos que fosse, mas foi o possível e, portanto, o projeto não parou devido a isso. Onde estivemos em vários mercados, nomeadamente América Latina, como disse, México, Brasil, Colômbia, Equador e Chile, Argentina, Peru e Uruguai e uma missão de prospecção na Expo Dubai, através dos colegas da Universidade de Coimbra. Houve uma outra ida que acabou por ser cancelada e ficou no aeroporto e que, por causa da Covid e do teste de Covid, às 4 da manhã não tinha para quem resolver o problema e teve que ficar cá. Ok. Em 2022, temos ali uns números muitíssimo interessantes. Que países é que foram visitados? 4 países, 6 cidades, 13 feiras, 15 seminários e 20 dias de contacto direto presencial. No México, Colômbia, Chile e Brasil. São várias as visitas na parte das missões de prospecção, também visitas a embaixadas, visitas a universidades, a escolas, a colégios, etc. O estudo do marketing digital foi muito importante. Esta foi uma campanha de Pay Media e trouxe dados que podem ser agora utilizados pelas universidades, fundamentalmente porque tem conclusões relativamente diferentes daquelas que nós estávamos à espera. Ou seja, nós pensávamos que os mercados, aqueles eventualmente que queriam vir para estudar e que tinham apetência e que tinham interesse, não se concretizaram na totalidade. Portanto, são dados muitíssimos importantes. Temos 13 milhões de impressões, ou seja, de cliques, 80 mil cliques de impressões
visualizações, 4.800, quase 5.000 leads, num investimento de 14.000 e poucos euros. Ok? Depois, em termos de comunicação social, foi muito grande neste ano de 2022. Houve muitas publicações, houve muitas entrevistas de TV, rádio, online e impressão, fundamentalmente no Brasil, como podem ver. Houve 27 publicações, na Colômbia 13, e a conferência, uma das conferências é esta, precisamente, que está magnificamente organizada aqui pela colega Filomena, a quem eu desde já dou os parabéns por esta organização. A Universidade de Aveiro fez a do ano passado, mas foi online, quer dizer, ok, a gente participou no quadradinho. Mas também foi importante, exatamente. Também participaram na organização desta, ou seja, redimiram-se, no fundo. Não, é brincadeira, mas de facto não há como estarmos aqui, não há como estarmos presencialmente uns com os outros, etc. Bom, vários trabalhos ainda que foram feitos, design gráfico, etc. O que falta fazer? Temos ainda algumas visitas, temos ainda visitas de jornalistas e de opinion makers, por exemplo, e acabar alguns estudos que também foram fundamentais. Futuro. Obviamente nenhum de nós sabe aquilo que vai acontecer. Não sabemos como é que, se a pandemia de facto acabou, se não, se volta, se vem outra. Não sabemos a guerra, como é que nos vai limitar, se vai haver outra, etc. O que é que nós pretendemos? Pretendemos continuar a promover, obviamente, a investigação em Portugal, o ensino de qualidade em Portugal. E eu acrescentaria, retomando a intervenção da Eva e do Pete de há bocadinho, na sequência do discurso, que é muito pouco citado, mas que eu acho que é fundamental, do presidente francês Emmanuel Macron, em setembro de 2017, no discurso na Universidade de Sorbonne, onde ele, no fundo, lança o alicerce para as universidades europeias. Ele diz: não há verdadeiramente ensino europeu, não há universidades europeias, enquanto não houver estudantes em várias universidades em que pelo menos aprendam em 2 línguas diferentes, tenham investigação de excelência e tenham inovação pedagógica. São as 3 questões que ele, nesse discurso, vamos chamar inaugural, defende a criação das universidades europeias. É 1 minuto e meio de intervenção, mas é absolutamente importante para o futuro e depois para as decisões políticas que daí advieram. Portanto, eu volto à questão, o multilinguismo, a formação em pelo menos, eu vou repetir o presidente francês, em pelo menos 2 línguas diferentes. Eu que sou de linguística, gostei muito de ouvir o Sr. Reitor da Universidade do Minho dizer há bocadinho, e ele por acaso não disse que estávamos a comemorar este ano os 450 anos da edição do Manuel Álvares, mas estamos, e que a edição do Manuel Álvares, os últimos estudos apontam para que teve mais de 1.200 edições em todo o mundo. É o livro alguma vez publicado e traduzido de Portugal em todo o mundo. Está a comemorar 450 anos neste ano, 1572, e é de facto de um português, é de um madeirense, eu diria o madeirense hoje mais conhecido, chama-se Cristiano Ronaldo, mas este madeirense merecia uma referência e eu fiquei muito feliz por ser reitor da Universidade do Minho o ter feito aqui quando hoje falamos de internacionalização, quando hoje falamos das universidades portuguesas, quando hoje falamos de vários projetos e, portanto, o meu agradecimento por me ouvirem e por grandes decisões políticas, obviamente, institucionais que aí vêm na próxima candidatura. Muito obrigado. Sim.
Thank you, Gonçalo, for the nice presentation. I think trying to connect the dots between the presentations, one thing that I think should be proud of in Portugal is that we are able to cooperate, collaborate in this respect, and have a national strategy, and to work together as a group. We're too small country not to cooperate in this respect, and I think one of the main goals of the project, which is being achieved by this and other initiatives, is the fact that we create this awareness. We were talking about awareness and trying to reflect on what we are doing in this respect, and I think that's very important. And of course also one of the aims of the project is to influence politically the decisions that our governments are doing. So I think we are able to achieve this with the project. So you mentioned the alliances and Macron's speech. So we go to Arcos, the first presentation of one alliance by Fernando Galan. Fernando, the floor is yours. Thank you very much. I will just give briefly through Arcos. I know it's a complex animal, so I will be more than happy to give you more details if there are any concrete questions later. But indeed, it is quite interesting to see how from 1 minute and a half speech, all of us are a little bit running like crazy around the issues of the universities' alliances. So who we are, first of all, we are 8 long-standing universities. On the map you see 9, and it's actually because there was the decision by the rectors at the last council meeting to add an Ukrainian university as an associate, given the situation that is happening now in Ukraine with the war, in order to cooperate with them in the reconstruction of the higher education system in Ukraine. So to give them support at the moment, but also with a long-term view of also reconstructing the higher education system at a later stage. So 8 comprehensive universities who are intense in research, but also who have a similar profile in terms of highly institutionalized, internationalized institutions, but also with huge links within their socioeconomic context. So Minho and Wrocław were the 2 new additions to Alliance, and then it's Granada, where I'm based, Lyon 1 in France, Padua in Italy, Leipzig in Germany, Graz in Austria, and Vilnius in Lithuania. So just because of that Macron speech, we started thinking about where we would like to be in the future. And this is something different because this initiative, it's all about multilateral cooperation. That goes beyond the bilateral agreements and the bilateral way that we were used to work, or the little multilateral cooperations that we had in other type of projects beforehand. So this is very comprehensive, and at the same time quite challenging, as you can imagine. It's not just because of the issue of languages, I would say also because of the issue of cultures and how we work together. And the language is just one example, but there are many different challenges on having different cultures working together. So the first phase, which is the one that we just finished, was trying to get to know each other, to try to see how we can work better together, trying to lay the foundations of the things that we want to be in the future. That's very challenging, and that's not the prettiest and the sexiest thing to do. Like if you invite somebody at your home, you will never go to the basement and sew the foundations of your home. You will say sew the nicest part. So that has been the first phase and has been very challenging, but very enrichment. And now we are in the phase 2, which is trying to build from the foundations that we built in the first one, trying to continue working on the things that we created together, and looking forward towards that phase 3 that will be the fully fledged European university that we are thinking and dreaming about. I will not stop here too much, but what we are, if you look at our vision, inclusion is at our heart, and I think that's key for any type of these cooperations. At our missions, you will see the 3 main missions of universities in terms of the educational mission, the research mission, but also working with and for society, but also the last one in terms of building down barriers for cooperation. And that's something key, again, for something that is it's going beyond the national borders. It's trying to be a truly European endeavor, and that has many challenges in terms of barriers that we are facing, and therefore it's very important. And also the value base. This is a value-based initiative.
And there are core values that are reflected in our mission statement. Those core values actually were drafted before the war in Ukraine, which you can see now they are even more important than ever in terms of respect for rule of law, diversity, human rights, solidarity, but also the core university values set in the Magna Carta Universitatum, and the issue of plurilingualism, democratic participation that we were discussing during these 2 days here in the conference. So it goes very much along the lines of the discussions that we had during the last 2 days. Those are the major goals. Obviously, we are being comprehensive universities. We are trying to act in different ways, both from the educational side, as I said, being very innovative also on that side, but at the same time trying to have like a research intent and getting our academics on board, and that's very important if we want to actually succeed in this endeavor. Very briefly, I'm aware that I'm already 5 minutes through, so just this is the main slide I would like to show to you. This is how we see Arcus. At our heart, you will see our communities. You will see our academics, our professional staff, and our students. So those are the heart of any university. You can have great infrastructure, but if you don't pay attention to your communities, you will never succeed. And that's how we approach this alliance, to having the communities at our heart. Those are the ones that are gonna be the drivers of the alliance, that we will rely on them for many of our initiatives. We want to have, obviously there is a top-down steering, but there is a very much lively bottom-up activity, and it's expected to continue that way. And you see there the main three, let's say, pillars, which is the educational one, the research and innovation, and the societal engagement, and also a fourth arrow, that is this talent development, this key cycle for our universities, which is the PhD level, which is the one that brings together the whole round. So it's that we are trying to work in different aspects. You will see there in terms of joint degrees, micro-credentials, lifelong learning, staff development, joint research, open science. So it's quite broad, coming from comprehensive universities, as you could imagine. There are three main focus areas which are not as exclusive. The first two were identified rather at the very beginning through an analysis of publications and biometric analysis of the joint publications within the Alliance. That was artificial intelligence and digital transformation. The other one was climate change and Green Deal, all the issues related to sustainability. And then also we identified that was an increase, but also a necessary interest to promote the European heritage and identity. And then again, this was decided way before the war in Ukraine, but now than ever is quite important. We actually have now 3 joint masters, which is in interpreting and translation, a dual one, a joint master on European studies, and a joint one in cybersecurity. So you can see also that it's quite linked to that. The first 3 masters were not to have 3 masters, were to have the experience about how to build a joint master in order to build from that experience. So we will have this experience, this kind of roadmap, and from that roadmap will be the roadmap for any colleague that will come to tell us, we would like to do a joint master with Minho and Lyon and Padova. So it's like, okay, here you have the roadmap, follow it. And that will make things much more simple. Some enablers in terms of inclusion and diversity. As you could know, this is key. Plurilingualism and interculturalism, and mobility and openness. So those are key reflected values, but also digital tools that will help us to succeed. The Talent and Innovation Fund, some fund for supporting students to join our alliance, but also bottom-up activities, the strategic development of the alliance, so also how to get to the goals we have to design ourselves, and the digitalization for fostering collaboration. I will just skip that one because I was talking a little bit through it, and as I have a minute left, I would like to focus on this slide, which is the challenges, and that's quite important also. Like, we have to be also quite open. Not everything throughout the road has been perfect and simple, and I think that there are different regulations, even though we are talking about a European initiative, and one will think that because of the Bologna process and the European Union, everything is simple and nicer and faster. That's not true.
we are talking about implementing the European approach for joint degrees now. I drafted that document in 2015, so we discovered the document 7 years later. So it's something that it's taken us a long time to actually being able to put it in place. So different regulations at national level, sometimes even at regional level, different structures that sometimes they don't talk to each other that much, different language and cultural diversity, which was discussed several times, different socioeconomic contexts in terms of how higher education is intertwined with the other aspects, but also how much capacity some countries can have also in co-fund this kind of initiative, different staff policies and their implications, but also the COVID-19, that when we drafted the first application, nobody thought about a global pandemic. The war in Ukraine, again, through the second application, nobody thought that we could have a war in European soil again. So there is also huge stems in terms of how challenging it has been to build something together without being able to meet face-to-face at the very beginning, how we are going to deal with a budget, which an inflation of 10% at the moment. So also many things that has not been actually expected, but also influence on how these things are built. So I will stop here because I will very much looking forward. I will not explain the structure of the alliance, but I will be really looking forward to hear to your questions, to your comments, and discuss with you all. Thank you very much. Thank you, Fernando. We will leave the questions for later. Thank you for bringing the good, the bad, and the ugly to connect the talk with the expression that Pete used yesterday. So we now go to the European Consortium of Innovative Universities, for which the University of Aveiro is a founder, and that will be 25 years in December. And as to the European Alliance, we're going to the second phase, and Ellie will talk about it a bit. Go ahead, Ellie, and thank you for being here. Thank you very much. Can you hear me? Okay, perfect. If I open a presentation, is everybody able to see it, I assume? Yes. Okay, perfect. So let me just do that. So here we go. I assume you can see it now, right? Yeah, perfect. Okay, excellent. So first of all, good morning, good afternoon. It's 2:00 in Finland, where I'm located at the moment, and thank you for the invitation. My name is Heli Harrikari. I'm the strategic lead of ECA University, so one of the first generation European universities since 2019. And I thought that I will provide some insights into the strategic fundamentals of ECA University, which hopefully provides also understanding on the aspects of inclusivity and diversity, as I understood were the topics today. And as you will see, both are in the very heart of ECIU University. So here in the in the next slide, you can see the mission and vision of ECIU University. And we believe in ECIU that universities must jointly shift focus from the current traditional university thinking further towards open co-creation spaces and ecosystems, particularly to solve challenges requiring specific European multidisciplinary approaches. And the collaboration of learners, and that means all kinds of learners, not only degree students in the universities, but particularly continuous learners and teachers, researchers, companies, the public sector, NGOs, and regional embedded ecosystems throughout Europe is the key for the transformation. And we also believe that it's very much necessary to step out of the traditional silos where we are in many ways at the moment. ECA University has been founded to help shape a resilient and more sustainable future
and the ECIU member universities, 13 altogether in 13 different countries, 13 different cultures and languages, they have a proven track record of collaboration in open ecosystems together with stakeholders, leading to relevant societal impact. So it's in the DNA of the member university of ECIU to look very boldly into the future, see opportunities, and reinvent ourselves over and over again. And when you look at the mission and vision, you see that the openness, ecosystemic thinking is very much in the core. So ECI University is not about repeating what's happening already at the national level, repeating that at the European level, but we want to create something complementary and create a new model, university model based upon co-creation, and bringing together education, research, innovation, and impact in a very natural way, since entire ECI University is based on challenge-based approach, challenges that come from the real world. So if you look at the values of ECIU University, ECI University, first of all, is ultimately about changing the landscape of European higher education. That's really seriously our goals. And of course, that means tackling multiple obstacles, including also financial in legislation. So there is a lot that we are planning to achieve in a very ambitious way. But ultimately, it's important to know that ECI University, it's not an administrative approach and a project. It's all about people. It's all about action. Our goal is to create less structure, less restrictions, and more action. And if you look at the values here, first of all, of course, academic quality. We are now building an ecosystem where the academia comes together with external stakeholders, public, private, but still academic quality, of course, needs to be there in the core. But at the same time, combined very innovative way with entrepreneurial mindset. So we don't believe that ECI University needs to be able to set itself in the current frameworks, but it's our task to renew them, and together, particularly with people, across the ecosystem. Open ecosystem, this is not a traditional network of universities, but it's open for everyone ultimately to join and make an impact. Agility and flexibility, that's very important. We don't want to build anything heavy, but like I said, education, research, innovation, and people are in the core. Personalized, inclusive community. So learning in ECI University will be extremely personalized with the help of AI, data, etc. But at the same time, learning happens together with other people as part of the European community. And ultimately, the very goal of ECI University is the impact on society. We are not here for ourselves. We are here for the European society and building it in a resilient way. So maybe the very last slide here shows what we are really talking about. Like I said, we are an ecosystem. We are becoming a European ecosystem and a community which is open for anyone to join. It's about industry, large industrial companies. It's about SMEs. It's about NGOs. It's definitely about regions and municipalities. And of course, the member universities there in the core play a very crucial roles, and learners. All kinds of learners will be joining and welcome to our ecosystem, European ecosystem and community. So that was basically what I wanted to say, and hopefully now laying out the very fundamentals of the strategy of ECI University shows that, like I said, it's an open ecosystem. It's very inclusive. It really seeks for diversity through multidisciplinary approach. So hopefully this presentation provides some insights for further discussion. Thank you. Thank you, Ellie. If you could stay there, we'll go to a Q&A session afterwards, okay? Thank you. So we go now to Ottilia from the Fulbright. Yeah, of course. Yeah,
it's working. So thank you so much. Can you see me? I can go over there, but I'm not that tall, so it doesn't make much difference if I speak from the podium. But anyway, I would like to start by thanking the organization, especially Professor Filomena, for the kind invitation to be here and to learn so much from these 2 days of discussion and thought-provoking presentations. I don't have really a PowerPoint presentation because I wanted to also hear from the previous speakers, and I'm here basically to talk about the Fulbright program and a recent initiative in which the Fulbright Commission is involved, which is the USA Portugal campus. But I'll start by speaking about the Fulbright program, of course. The Fulbright program has been around for a long time. It was established in the aftermath of World War II in 1946 with the goal of fostering mutual understanding, promoting trust, which was mentioned yesterday by Pete as one of the core values of international education and internationalization, and try to achieve peace, which is a never-ending goal of international education in our time. So it is a global program. It is an American program. It was established by the US around the same time when the new international order was being established, with UNESCO serving as an inspiration also for the creation of the Fulbright program. But it is also, as you said, it's a strange animal because it is global, but it is run following binational principles. And in each country where the program is administered, it takes into consideration the priorities and resources of that country. So in Portugal, the Fulbright Commission was also created a long time ago, in 1960. And since then, it really benefits from the funding, the governance, and the priorities of both the US and Portugal. And this is to say that I would argue that the Fulbright program has been fostering and working towards internationalization in Portugal since 1960. It was a really important support for researchers at the time, because it had a generational impact when the country was much more close to working internationally. It had an institutional impact because many of those who went on a Fulbright in the 60s and 70s and 80s came back and contributed to the development of their institutions. Even in policy terms, it was important to define higher education policy, the experience of having had a Fulbright grant. So I would like to say that constancy is also something that Fulbright is very keen on. You know that you'll find something to do research or to study or to staff development through the Fulbright program, independently of the areas of study, etc. So this is something that we do. That is the core of what we do, to provide opportunities for Portuguese and American students, researchers, scholars, to meet each other, to work with each other, and to reduce the potential of conflict that comes without knowing each other. So this is the basis of the Fulbright program. But in recent years, of course, we have started to work also in parallel with the Fulbright core grants that we offer, to work with the institutions here in Portugal, trying to support their efforts in terms of internationalization when the US is on the equation. So I would say that we've started with a focus on recruiting Portuguese students to go to the US. That was very much our effort at the Commission in the decade of 2000 to 2010. We've run into agreements with all of the universities in Portugal to establish what we then called the Fulbright Regional Information Centers, which is somehow lost because we've done so much already that this specific relationship ended up being residual. But it was really important at the time because it was a way of getting to connect with the offices of internationalization, international relations in each of the universities. Getting to establish a channel of communication with the offices and the staff was really important.
And also we had funding from the US side of the Commission as well. The State Department was really engaged in working with the Education USA network, trying to recruit international students to go to the US, and in our case, the Portuguese students. The following decade, however, in the following decade, we started to work, to think about the other way of the flux, to try to bring US students and scholars to Portugal. Again, also given the fact that we had funding from the US State Department, we was trying to influence American students to have an experience of study abroad. And so we worked with the USA Study Abroad branch of the State Department, who offered grants to commissions around the world, including Portugal. And we've used those funds to implement representation activities. Fulbright was involved from the first moment with other partners, including FLAD, of course, and others, trying to make Portugal visible in the US as a possible and desirable destination for students. We were part of the organization of the first ever representations of Portugal in NAFSA, which is the largest international education fair in the world. We were organizing workshops, webinars for training and for capacity building of the staff at the Portuguese universities and polytechnics. We've organized study and training visits of staff to the US, which was also important in terms of immersion in the system of higher education in the US, which is much different from ours. So, and again, we were able to live through this evolution of internationalization, also suffering from many of the challenges and criticisms and risks that were already mentioned in these 2 days, but somehow surviving to those challenges. And recently, I would say from this is like a decade, divided into decades, but most recently from 2020 on, we were able to gather efforts and work in partnership with Erasmus, a national agency, and FLAD, putting together the resources and the priorities and the activities of the 3 organizations, and created this USA Portugal Campus initiative. I'm sure Michael will be also talking a little bit about that. And this is very much, as I said, putting together our activities, our resources, the things that we were already doing to give more strength to the visibility of Portugal in the US as a destination for Americans to come and study and research in Portugal. Building upon study and research in Portugal portal that is in place. And we've organized, again, training opportunities for staff. I think it's key for the practitioners to be able, which is a population who also changes a lot, is very volatile, so we need to keep on training and providing information about these efforts. Events, representation at NAFSA, again, much stronger given the resources that we put together. And ultimately, our goal is to create this community of professionals. And the sense of community is very important, not only regarding the US, of course, but working in internationalization can be sometimes a lonely job, which is counterintuitive because we're working with the world. But I feel and I see and I hear from the conversations with many colleagues, we're all doing the same thing in our office, and we would definitely benefit a lot from sharing experiences and creating this sense of community of those who are working towards the major principles, major goals of international education and internationalization, which again go back to mutual understanding, trust, and partnership, I would say. So thank you so much. Thank you, Attila. Yeah, I think we've been giving great important steps in the last years in Portugal, not only with this projects like the Universities Portugal, but also with the
the combination, this community of practice, even with this national structure. So, and Ana Cristina Perdigão has been having a pivotal role in there. So we thank you for that as well. So we go to Michael Baum now from FLOT. Falar em inglês, to be inclusive, as everybody has said. So I think I'll follow Eva's comment about maybe it's a good idea to introduce oneself and where one is coming from. So I'm a dual national. Now in 23, it will be 30 years as with my Portuguese nationality, originally from the United States. And I actually have, I wear two hats. Everybody's referring to me as Vlad here, but I also am a professor and teach political science at the Catholic University of Portugal and oversee some internationalization efforts at Católica as well. Let's see, so I go here. Oh, and I want to thank Sandra and Filomena for I know what it is to put together these conferences. It's a lot of work. And to your staff who've been amazing, super responsive, parabéns, and thank you for the kind invitation. Not everybody here may know Vlad. I mean, I know many of you do, but I'll just be super quick to kind of give an idea of what the heck is Vlad. So it's a Portuguese not-for-profit foundation whose mission is to build bridges between the United States and Portugal. Our executive board is made up both of Americans. I wear the American hat on the board, but then we have two members of the board who are nominated by the Portuguese government of the day. We do programs in education, science and technology, arts and culture. It's very broad-based in terms of the areas and disciplines that we cover, but we always do U.S. Portugal. It's our mission and our focus. I came from the University of Massachusetts system where I taught for 20 years. And, I had a long relationship with Portugal, not just because of my wife, but I first came here in 1988 to teach English. And, at UMass Dartmouth, which was the school where I was based, we had a large number of first-generation college students, and many of them Luso-American, with very little experience with contemporary Portugal. Some of them had maybe been to the Açores, since this was a community that's a lot of Açorianos. And, their image of Portugal was, little old ladies dressed in black, from the time they last visited, somewhere in Faial, when they were 4 years old. And so it was kind of, I took it on as my mission, since I was hired, at least in part because of my expertise on contemporary Portugal. And I sort of took it as my mission to get students over to Portugal to just open their eyes about contemporary Portugal. And eventually, I'm trying to condense this to be quick, but I eventually created a program for the University of Massachusetts system called UMass in Lisbon, actually with some support from Vlad. And that was based at Isqueté, one university in Lisbon. When I landed at Vlad in 2014, I really felt like I was kind of surprised that no one at Vlad had ever really kind of done this. And the fact that my university didn't seem to know what to do with UMass in Lisbon after I left, I felt like there was space to do, for us to be able to make a difference. And so and it's not because, I'm very aware, I research on regionalization in Portugal. I'm very aware of the dangers of only doing a consortium based in Lisbon. But we had to start somewhere, and it kind of, from the US perspective, Lisbon made a lot of sense. So we created a consortium model of 4 universities for this project called SIPN, the Study in Portugal Network. And basically the program started with these 4, with Nova, Universidade de Lisboa, Isqueté, and Católica, all in Lisbon, Yeah, they're not because we didn't want to expand, but I can certainly take that up later on. We also partner with the University of Açores for a summer program. And, basically one of the reasons was that Portugal was completely invisible for U.S. study abroad. As you can see, the numbers were really kind of ridiculous. In 2012, 2013, I think there were maybe 200 American students here. Thankfully, there's been, up until the pandemic, there was a dramatic increase. And you can see on the right,
the increase. We got up to over 1,000 U.S. students just before the pandemic hit. Now, that's about 5 times what it was some years before, but there's still a lot of room for improvement when you look at how Portugal's recruitment of U.S. students compares to, say, Greece's recruitment of U.S. students or the Czech Republic's recruitment. Those countries are getting, 4,000 U.S. students a year. And in my mind, Portuguese is a much more strategic language than Greek or Czech. Sorry, Ava's here. No, she left, so I'm free to say that. In any case, one of the things I want to be very open about is that I'm the first person to say mea culpa. In my focus on getting a new program up, and certainly this probably comes from my background in U.S. public education, where numbers matter and financial self-sufficiency is critical. I had this very kind of growth-based mentality of always talking about the numbers and how much of an impact we were making in numerical terms. And so I was very happy to sort of focus on the fact that Portugal had the fastest growth rate of U.S. students coming to Europe of any of the European countries in the decade between 2008 and 2018. And for the first time, Portugal had more U.S. higher ed students coming to Portugal than we had Portuguese students going the other way. And I was always very happy to sort of talk about the impact that SIPN was, I think, contributing to. You can see in yellow on the right, those are the SIPN numbers of the total U.S. students coming to Portugal. And there were certain years when we were about almost 40% of all the U.S. students coming. And so a lot of it was growth. And I think that's partially also, was within FLAD. I had to sort of show, what the heck I was doing. The pandemic gave us a chance to take a breath and say, why the hell are we doing this? What is the point besides just growing? And I think the reflection that we had was, and also I left FLAD briefly and now have been back on the board since the middle of 21. And it really kind of gave us a chance to say, well, what are we doing this for? What is our impact, right? And I think the answer is sustainability and inclusion. We really want to kind of focus on a more diverse and equitable type of recruitment of U.S. students. So with a little bit of time, I know I'm the last person standing between you and lunch. That's never a very good place to be. But I'm going to go very fast and maybe even skip some slides here. I'll just talk about, what are our targets of impact? On one hand, the US-based participants, who by and large have much lower levels. This is the irony of the United States, right? Because it's a big country, we have much lower levels of study abroad and internationalization than do European students. And so, there's a big need for internationalization in the United States. Also, if I have time, I can mention a little bit about our impact on the Portuguese partners, and then a little bit on the city of Lisbon and Portugal more broadly. I'm not going to talk about the impact on FLAD, because that probably needs several beers. But in any case, I think the focus, like I said, was really kind of a typical program provider focus. We were kind of focused on, are our students satisfied? How much are we growing in numerical terms? Yes, we were fulfilling a need for the U.S. universities, a lot of whom are focused on comprehensive internationalization. But one of the things that the pandemic made us reflect on was that more than half of our students were coming on these short-term programs. And I didn't really mention this, but SIPN has students who come for a semester, students who come for summer programs, and then students who come and do internships in Portugal. And the internships require at least 8 weeks in Portugal. What was happening almost through osmosis was that we started doing these small customized programs, which are all the rage in the United States. In fact, the overwhelming majority of U.S. students, when they go abroad now, go abroad for less than 8 weeks. And FLAD at SIPN, we were doing a lot of these small customized programs, which take tremendous amounts of work. They're unique, and each one is sort of custom designed. And we really felt like this was kind of getting us away from what is our core mission. The one thing that I can say is that in terms of our diversity background,
About 46% of our semester or summer students are of minority or Luso-American background. And there's, of course, a big debate, are Luso-Americans really a diverse minority population in the United States? But even if we exclude the Luso-Americans, about 30% of all of our SIPN students are ethnic minorities or first-generation college students. We're doing a better job now of also looking at LGBTQ and other identities which you could consider to be important for DEI, diversity, equity, and inclusion. What else did we do how did we change what we were doing at SIPN? We made a new hire. We have someone now whose specialty is supporting intercultural and global learning and a deeper integration with the Portuguese culture. We've instituted these new bi-weekly IC group meetings, we call ICG, where basically we're trying to get students to be more reflective. American students, can obviously easily be the loud, ugly Americans without any kind of orientation. And we're really trying to sort of, change that and get them to think about what their impact is in Portugal and how they can get more out of their stay. And we also are starting to introduce assessments of their intercultural and global awareness. We also are, as I mentioned, doing experiential learning and internships and a number of other efforts. I think the other thing that has been done that Otilia referred to is we're trying to work increasingly with other institutional partners to increase our impact. So with Ana Cristina Perdigão and with Otilia at Fulbright, we've created this USA-Portugal Campus project, which is really sort of meant as a warehouse and a repository for best practices. For example, if you're a member of NAFSA, you have access to all sorts of listservs where you can, throw up a question from your international relations perspective and get, hundreds of people giving you feedback on how they do it or how they've handled it. And I think that's, in a very small scale, that's one of the things that the USA Portugal campus is trying to do is be a resource for all of you who work in international relations offices in Portugal to share information with each other, particularly as it relates to dealing with the US. But we're also working with the Gilman Foundation, which is part of the US State Department program, and it's for students who are Pell Grant holders, so economically disadvantaged, and it gives them grants to do study abroad and have their study abroad almost fully funded. And we're also working with the Camões Institute. I'm already too late. I think I'm going to just skip these slides, and I can pick this up when we get to the Q&A. I have a lot here on, gentrification, some of the challenges that we're facing, and the uneven development that we ourselves are contributing to, and we're really trying to be more reflective about what we're doing with our study abroad students when they're in Portugal, particularly as it relates to sustainability. Last time that we came up to Porto, for example, we took the train rather than hiring a bus, and it was a great experience for the students. Anyways, I'm going to skip all of this. I'm going to skip this slide, and very happy to talk about some of our ongoing questions with you during the Q&A. Thanks so much. Yeah, thank you, Michael. So different tools, different programs, but with the same goal, I would say. So now we have time for questions to our panelists. Okay, this is, thank you, Michael, for your, and everyone else for the presentation. But I just have a comment to Michael, and you might know already what I'm talking about because we talked last over the matter yesterday. It's that my comment is, we're speaking of inclusiveness in this conference. So I guess this SIP program should be more inclusive because you're just talking about Lisbon, not overall Portugal. And this is in my opinion, if I may say so, a rather micro vision of the old nation. So please come up north to Aveiro
to Porto, to Minho, and include us all in your project. That is all. Thank you so much. I'll just mention what I said last night. So it wasn't for lack of wanting to expand the consortium, but FLAD is also a political organization internally. And even though there were advanced discussions in 2018 with the Universidade de Porto and with the Polytechnic de Porto, we were ready to expand up north. But it was in the next to last year before our mandate was finishing, and my fellow members of the board said that no, it's too presumptuous of you to expand your project 1 year before the mandate is up. The other problem is that FLAD, it's an uneasy, I'll be very honest with you, it's an uneasy sort of relationship because FLAD never had a project like this. FLAD is just a straight grant-making organization that typically just writes a grant letter and gives somebody money. And then we created this beast called the Study in Portugal Network, which is basically almost like a business in the sense that there's money coming in, the students pay to participate in this program, and then lots of money going out to all of the various vendors and providers. And that creates tremendous bureaucratic churn inside FLAD. And FLAD hasn't felt comfortable yet, hiring more people as SIPN expands, right? And if we were to expand to include more universities, that just means more programs, more faturas, that have to be paid, and more vendors. And so I've been, I'm in this uneasy situation where I would love to expand, and we're trying to do this with what I can control, which is through our field trips. We now try to avoid, when I mentioned I brought students up to Porto, it was through my program at Católica. But with SIPN, our students next weekend, they're going to Serra da Estrela. We typically take them always to the Alentejo, Évora, and Estremoz. And so we're trying to sort of diversify, at least in terms of what we're introducing them to, rather than just sort of the usual suspects. But anyways, we can talk about it more. I'm happy to, the internal contradictions of the SIPN project. Don't forget Aveiro. More questions? Sure. I realized that I ended up not talking that much about diversity and inclusion, and just to contradict Michael, just teasing Michael, just saying that the challenges that the Fulbright program faces in terms of diversity and inclusion are real, and we've been through discussions of Fulbright being perceived as elitist, as Lisbon focused, as not for everyone. It's a very special program, and we are trying to deconstruct these ideas. And actually we started with this need for geographical diversity, and what we have to work with is the way we place our Americans when they come to the Portuguese institutions, and we try to diversify that as much as possible, especially with one program that we have, which is the Fulbright English Teaching Assistants. These are young Americans placed, hopefully all of them, not all of them, but still the majority outside of Lisbon, to teach English, of course, but to be a resource in universities and polytechnics for a full academic year. About English language, American culture, American higher education. They can act as advisors as well. So this is where we started with working with diversity. Of course, this has evolved during the last couple of years. This was discussed today as well. Our pool of applicants, it's the higher education system in Portugal, and the population there is being diversified, but it's not as diverse as it could be. And even those who come from diverse backgrounds and minorities probably don't think that an international experience, especially with the Fulbright program, is for them. So this is a long-term effort that we are putting together in collaboration with the universities, of course. We've established and redesigned the selection process as well,
to encompass other definitions of merit than the ones related to grades in academic excellence, which is important, but not everything. If you want to have a diverse, if you want to have the Fulbright program showing the same diversity that we have in the Portuguese society. So this is, but it is an ongoing effort, and I realized I hadn't mentioned this, so thank you. Thank you. Carla? I hope there is some questions for the European Alliances people. Yeah, no, I have a comment on this, because thank you very much for all the presentations. And I think there is a question here, and this is not a problem of FLAD or Fulbright Commission, but it's a question of how you conceptualize internationalization in Europe or in America, because in Europe we are seeing a movement of creating alliances of universities where you have an unprecedented way of cooperating. So big universities are being born as we speak. And whenever we listen to, not your presentation, but when you go to NAFSA, the focus is very much on the individual, the experience of the individual or a group of individuals. And I think it's a question that goes beyond having funds or organizing programs. It's how you see internationalization into different continents, and then that impacts on the way you organize things. I can say that I had the experience of organizing a study abroad here for 20 American students for 2 weeks, and those 20 students for 2 weeks gave me more work than the 300 students, mobility students from all around Europe. So I think it tells you something about the way the things are thought about. Thank you very much. Very quick. I'll just be, so one of the things that, I'm so glad you mentioned this, Carla, because you know, you're absolutely right. The American students are incredibly needy, right? No, they are. I mean, the Erasmus students, you know, the Portuguese universities need no help with internationalization, right? When it comes to the Erasmus students, they're a cohort that, yeah, they find their own housing, you know, they know all about how public transportation works and, you know, how to sort of move about and deal with a Portuguese city. The American students are like babies that need a lot of help. And one of the things that I always say is that we, at FLAD, we are moving out of these short-term customized programs. There are American companies now operating in Portugal, for-profit, some of them, that are happy that we're letting some of these go. But I am really trying hard to tell Portuguese universities, you guys can do these programs, but you have to be ready for what you're getting into, okay? Which means you need to have some dedicated staff for these. There has to be certain insurance minimums that are in place. You know, there is a possibility here for Portuguese universities to have some receitas próprias, right, from doing these kinds of programs. Unfortunately, they're not the kind of comprehensive strategic internationalization that you have in mind. And we could have, I'm sure, a long conversation about that. I would just say one other thing is that I didn't get to mention is that FLAD this year did initiate a new grant call for internationalization in the Portuguese universities. We had 100,000 euros. We were able to fund 4 projects. That will be continued for next year, for 23, and the call, I think, is going to go out probably in February, and you'll have until probably September, October to get those in. We were able to do 4, and I'm hopeful that we'll be able to do at least 4 more for next year, so look for that. And then the last thing I'll say is that there are some very interesting individuals and schools in the United States that I think have a much more holistic view of what they want to do with Portugal. We're working now closely with a friend of mine who Otília knows well, Paulo Zgalo Melo, from Western Michigan University, and he's initiating dual degree programs with several schools in Portugal. I know he's working with UMinho, I think, in some plans for your medical school. And so when you can find particular partners in the United States who have this strategic view,
that's gold. You know, it's a big country, and there's lots of different ways that schools are thinking about internationalization. But anyways, if we can be helpful at FLAD in helping you to achieve your strategic goals in the United States, I feel like that's our job, and I'm happy to help on an individual basis if I can. Thank you. Pete. Yes, I have a question for the two European University Alliances, because of course, when you listen, you know, on many occasions to people talking about European University Alliances, but also more broadly policies in European higher education, we hear a lot of the same things, societal relevance and inclusivity and sustainability. Everyone is doing that. And the European Universities Alliances are a new format, but they're still based on existing formats. So my question is, when you look now at the experience so far, what is the one thing that, in terms of inclusion, societal relevance, or sustainability, what is the one thing where the new format of European University Alliances can really make a difference, can really be a step forward for those, let's say, priorities? Thank you very much. If I may start, Heli, I hope you don't mind. I think that's something that from Arco's side, at least, this has been a driving force for change, for rethinking, for taking the moment of, okay, what this leads us to, where we want to go. Many colleagues around the table said many times that this reminds them about the very beginning of Erasmus. So it's like the perfect opportunity to go inside the universities, to go to the community and say, colleagues, we have a great opportunity here, not because of the funds, it's because of the political driving force that is bringing to at European level, but also national level, in terms how we want to collaborate at European level in the future, and how internally we want to work also in terms of how we want our own university to be in 10, 15 years' time. And I think that goes very much along the lines of the different alliances. Like we are all asked to rethink what we want to be. The discussion around has been very much focused on mobility, and that's something that we are trying to distance ourselves. Internationalization is way more than mobility. However, there was one thing in the call that nobody mentioned, but it's the big elephant in the room all the times when you are talking about the universities, that the one single thing that was clear enough in the first call was they were expecting a 50% target of students benefiting from mobility. And that was written like that. What does actually mean? Means that 50% of the students of all universities have to be mobile, have to be moving around. It's only 50% of the students that participate in the alliance activities, or it's 50% that at least are benefiting from any internationalization activity you're actually doing. So that means that if you are bringing a international teaching staff from other university and he or she is giving lectures to 100 students, those 100 students are benefiting from that mobility. And I think that's the thing, the main, at least for me, the main thing is like rethinking where we want to be and rediscovering things of ways of collaboration that never were paid enough attention to. Myself, I was working in Brussels for 5 years, and then I was working at the National Rectors Conference in Spain, and things that were discussed and agreed at the European level within the Bologna context many years ago apparently has been discovered right now. European degrees simply was not possible in many countries like Portugal and Spain until a couple of years ago. And thanks to this initiative, this is changing. So I think that the main thing is there is a political movement and a driving force to change. That's the main takeaway. Thank you, Fernando. We go to Heli now. Yes, thank you. Could you maybe just repeat the question? I think I got most of it, but just so that to be sure. Pete, do you mind coming closer to the laptop, perhaps? No, it's not necessary. You can hear me now? It's very fragmented, to be honest. Maybe. Or maybe you can just repeat what I said in your microphone. If I recall, right?
Yeah, Pete is asking what's really making the difference with the alliances in terms of inclusion, right? I mean, to summarize this is it, like in practical terms, what is changing? Right, thank you. Well, if I think about it from, let's say, from 3-4 different points of views, if we think about education, first of all, ECA University is probably an exception in among the European University Alliances in the sense that, first of all, we are not going for degrees at all. So to talk about European degrees is not interesting for us at the moment. What we want to do is to concentrate on skills and competence development, no matter whether you are a degree student in one of the 30-member universities or whether you are a continuous learner or in working life. You are welcome to ECA University and take micro-credentials, take courses, participate in challenges. And in the future, I think what we want to do is also to break the silo between educational sector and working life and really tackle the challenge of working at work, so working in job. So in educational terms, we are really trying to look into the future, not worry so much about whether you are eligible for a degree, but you are always eligible for skills and competence development. And that's what counts ultimately. Then what comes to research, in terms of research, as I mentioned before, the local ecosystems and bringing the local ecosystems together at the European level is very much in the core of ECA University. So the public bodies, private bodies, and academia together, and also including one important element is the citizen science. So how do we actually bring people, just regular people, part of what we are doing at the university? So that's a very a new way of thinking about including new actors in the development. And then, of course, innovation impact. Like I said before, the social impact altogether is about is the very core of ECA University. And the way I look at it, there are just no limits. Anybody is basically welcome to join ECA University and make impact and be part of the community. And then maybe the fourth one, which is really important for us, and we know after COVID, digitalization has really made a difference. And one of the things that ECA University did when the first signs of COVID came in, we started developing a campus in virtual reality. So we want to make sure that no matter where you are in Europe, you are always able to join very smoothly, very fluently ECA University Digital Campus and collaborate with each other. So I think there are multiple aspects in the European universities and ECA University as one of them that none of the universities can do by themselves alone as national universities, but the strength is really bringing it all together at the European level. Thank you. Thank you, Ellie. I think it's time for lunch. Our bodies are sending us messages for that. So thank you all for the great discussion. Thank you. Thank you all. É então tempo de almoço. Encontramos-nos ao início da tarde, segundo o programa, para a última parte do dia e também a última desta conferência. Obrigado, até já.
Olá, muito boa tarde novamente. Espero que esteja tudo ok, recuperado e com forças para esta reta final desta conferência. Momentos importantes que ainda temos aqui. Vamos começar com um deles, que é a apresentação do estudo. É um dos outputs deste consórcio Universities Portugal, que nos traz aqui hoje o Ricardo Biscaia, da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, para a apresentação do estudo, estimativa para o impacto económico e sociocultural dos estudantes internacionais em Portugal. Ricardo, força. Tal mal da apresentação, mas eu... Desculpa, não tem mal. Eu sei se ainda ia entrando, mas foi aqui ao bocadinho que eu vi. E era aqui isso. Tem o Hide Present Review. É este mesmo. Ok, obrigado. Pronto, acho que me ouvem bem, não é? Bom dia, ou boa tarde. Pronto, de facto, eu venho apresentar o estudo que... Força, espera, não se preocupe. Venho apresentar o estudo que tinha como objetivo medir o impacto económico e sociocultural dos estudantes internacionais em Portugal. Pronto, há aqui muitas considerações metodológicas que eu queria partilhar convosco, que vou ter o prazer de explicar, e depois também falar um bocadinho desses resultados. Portanto, temos uma pequena parte de contexto, mas nós temos um público que não precisa deste contexto sobre internacionalização. Depois os tais slides sobre a metodologia, temos muitos slides, vou dizer assim. Os slides sobre a metodologia a explicar algumas das opções que foram tomadas e outras opções. E depois vamos discutir precisamente os resultados, a estimativa para o impacto económico, a estimativa para o impacto sociocultural, e depois tem aqui algumas reflexões que também servem para fomentar a discussão. Eu acho que estão previstos 3/4 de hora, mas há aqui espaço para questões, eu também gostava de recebê-las e acho que a sessão fica enriquecida com isso. Portanto, em jeito de conclusão, também queria depois ouvir as vossas questões e falarmos um bocadinho sobre o estudo e os resultados. Portanto, nós temos aqui, no contexto que vocês conhecem, um conjunto de motivações para haver mais internacionalização, diversificação da procura de estudantes da instituição e num contexto onde estamos com alguma estagnação demográfica, fonte considerável de receitas próprias para a instituição, e o decreto-lei que regulamenta o concurso especial para os estudantes internacionais vem legitimar esta ideia. Às vezes, e era o que eu contava que hoje de manhã os reitores da Universidade de Aveiro e da Universidade do Minho falassem de internacionalização e usassem um bocado a internacionalização como variável de estoque, de reputação, etc. Mas não foi isso que fizeram, portanto ainda bem que já estamos habituados a ver o estoque de estudantes internacionais ser utilizado como uma variável de estatuto institucional e portanto também é uma motivação importante para as instituições normalmente. O contexto de internacionalização em casa, que já foi aqui falado também e muito deve ter sido falado ontem, eu só estive cá hoje, mas a ideia dos estudantes nacionais poderem beneficiar da presença de muitos estudantes de mobilidade e docentes de mobilidade presentes e nessas melhorias refletirem-se dentro e fora da sala de aula, portanto, do ponto de vista da instituição. Do ponto de vista macroeconómico, há interesse em saber o que é que estes estudantes, todo este fluxo que entra em Portugal e que fica cá há muito tempo e que realiza despesas e etc. Que efeito é que tem na nossa economia? Portanto, essa é a primeira questão de investigação, é parte do impacto económico. E, portanto, acho que é de interesse para o consórcio e interesse para as instituições saberem também que está a ser provocado um efeito externo às instituições e que é certamente relevante para muitos propósitos. Os estudantes realizam estas experiências de mobilidade, estão à procura de competências e de experiências num contexto de mercado de trabalho global, querem crescer como pessoas, querem satisfazer curiosidades no crescimento de... Portanto, se são um público que sabem isto melhor do que eu, não é? Mas os estudantes têm estas motivações. E estes objetivos por parte dos estudantes também estão muito dependentes da qualidade de experiência na instituição, não é? O sucesso de tudo isto vai depender desta troca de experiências entre estudantes internacionais e estudantes locais, não é? Quer na sala de aula, quer fora de sala de aula, quer no contexto de estarem a habitar em Portugal. E é daí que vem a motivação para a análise do impacto sociocultural, não é? Porque uma parte dos motivos da mobilidade perde-se se não houver esta interação.
e isto já foi sendo defendido, a apresentação da Eva, a colega Eva, que já não está cá, falou muito dessa perspectiva. E portanto justifica-se nesse sentido ter algum tipo de análise ao impacto sociocultural, que foi o que eu procurei desenvolver também. Estes números foram apresentados precisamente pelo reitor da Universidade de Aveiro, mas em formato mais giro, com uma figura, mas foram apresentados, portanto, exatamente a evolução do número de estudantes em mobilidade de crédito e mobilidade de grau. Também aqui o reitor da casa falou, exatamente contou da história da internacionalização e, portanto, esta lógica de ser mais premente desde a década de 80, apesar de já existir há mais tempo, e, portanto, temos uma grande tradição baseada nas antigas colónias, mas de facto temos agora uma perspectiva mais moderna, onde procuramos estudantes de outros mercados, vamos usar a palavra mercados, não é? Portanto, procuramos estudantes de outros mercados e, portanto, temos um contexto que está a mudar nesse sentido, e o grande crescimento dos alunos em mobilidade de grau reflete isso. Vejam, esses 19 mil para 45 mil, de 16 a 7 para 21, 22. Portanto, reflete exatamente essas mudanças. Nós, então, em considerações metodológicas, eu dividi os estudantes internacionais em 3 tipos. Os estudantes internacionais de grau que entraram pelo concurso especial para estudantes internacionais, porque esta é uma via que é mais, vou dizer, estratégica em relação à expansão das instituições, e o que nos foi apresentado sobre o trabalho do consórcio em estar precisamente num conjunto de feiras internacionais tem precisamente a ver com este estatuto de concurso especial para estudantes internacionais. Outro grupo de estudantes internacionais de grau que tipicamente a entrada ocorreu por outras formas de acesso, sem ser o concurso especial, e ainda os estudantes internacionais de mobilidade que colocamos para fazer um contraponto importante e porque são também relevantes do ponto de vista do impacto. No relatório tem alguma revisão sobre as metodologias para medir o impacto económico da presença dos estudantes, não da presença dos estudantes, às vezes da existência das instituições, portanto, métodos mais alargados para medir o impacto económico. Um primeiro conjunto de modelos, o modelo SE e derivados, que tem expressão portuguesa numa tese de doutoramento da Joana Fernandes, e que o CISP replicou em 2015, 16 a 7 para muitas instituições politécnicas, poderão estar lembrados disto. Portanto, é uma lógica do modelo ACE, que no fundo estima as despesas realizadas pela comunidade académica e depois atribui um multiplicador de despesa para calcular despesas indiretas, despesas induzidas por esta despesa que é realizada pela comunidade académica. A metodologia do modelo input-output, que é a metodologia que eu utilizei, é uma metodologia que divide os tipos de despesa em tipologias, portanto as pessoas podem fazer despesas em alimentação e outro tipo de despesas que já vamos apresentar a seguir. E a ideia é que estes inputs, não é, o tipo de despesa realizado pelas pessoas, depois têm efeitos noutros setores, portanto, que é a parte dos outputs. Não é? E, portanto, a despesa é multiplicada, tal como no modelo ACE, mas a multiplicação é explicada de acordo com a tipologia de despesa que é realizada. E por isso é que eu optei por fazer a abordagem input-output, porque, como vamos ver a seguir, a despesa realizada pelos estudantes internacionais é muito diferente da despesa realizada pelo típico habitante português. Portanto, interessava 1.000 euros de um lado, 1.000 euros do outro, não eram a mesma coisa, porque eles são divididos de forma diferente, e o modelo input-output permite exatamente ver essas diferenças e, portanto, interpretá-las de forma diferente. E por isso foi seguida essa abordagem input-output, que levou à construção de uma matriz e etc., com um procedimento bastante moroso que eu não trouxe para aqui, mas que poderão depois aceder no relatório. Então, para medir o impacto económico, nós passamos por 4 passos. Em primeiro lugar, estimamos a despesa mensal realizada para cada um dos 3 tipos de estudantes. De acordo com a amostra que resultou dos inquéritos à despesa, estes 3 tipos foram, na verdade, divididos em 12 grupos mais finos, mas a ideia era dividir por estes 3 tipos de estudantes que eu apresentei há bocado. A despesa está dividida de acordo com a tipologia COI-COP, que é uma tipologia com a qual nós nos identificamos mais, não é? Portanto, é uma tipologia que nos permite identificar onde é que gastamos mais dinheiro aqui ou ali. Portanto, vejam estas 12 categorias: alimentação e bebidas, álcool e tabaco, roupa e calçado, casa, mobiliário. E, portanto, está do ponto de vista do consumidor, essa divisão. E, portanto, foi essa divisão que eu utilizei para perguntar aos estudantes internacionais quantidade de despesa mensal é que realizavam em cada um destes itens. E esta opção depois facilita no inquérito, mas dificulta na matriz input-output, e já vamos discutir um bocadinho isso, porque a matriz input-output que o INE fornece, portanto o INE calcula uma matriz que transforma os inputs em outputs, né, com a lógica de input-output,
mas essa matriz vem com uma classificação diferente da COICOP, que é a classificação CPA, é uma classificação muito dolorosa, porque é uma classificação mais setorial, indústria não sei o quê, indústria metalúrgica, e portanto estar a perguntar aos estudantes internacionais se realizam despesa nesse tipo não seria muito adequado. Então houve aqui um processo que me demorou bastante tempo, um processo metodológico de adaptar a matriz input-output para passar de CPA 2008 para COICOP. Portanto, não trago aqui esses pormenores, mas esses estão todos detalhados no relatório. E depois, passando as despesas mensais pelo modelo, pela matriz input-output que eu estimei, resulta o efeito de cada estudante por mês. Temos os 12 grupos, portanto, sabemos do universo quantos estudantes desses 12 grupos é que existem. Multiplicamos pela estadia média destes estudantes, porque eles, por exemplo, os de mobilidade ficam menos meses que os de grau, não é? Multiplicamos pela estadia média destes estudantes e chegamos a uma estimativa do impacto, uma estimativa total. Não é? Portanto, é daqui que vêm estes passos para chegar a esta estimativa. Algumas opções que eu fui tomando, que podemos depois discutir. As propinas não estão incluídas. Eu achei melhor do ponto de vista por alguns motivos. Os motivos estão aqui, não é? Em primeiro lugar, achei que podia assustar alguns inquiridos terem que reportar quanto pagam propinas. Portanto, decidi excluir por esse primeiro motivo também. Depois, as propinas são muito heterogéneas, de acordo com o sistema. Não sei qual é a impressão que vocês têm. Eu tinha no início do estudo que propinas de estudantes internacionais de concurso especial, ouve-se sempre falar 7.000 euros, 5.000 euros, 8.000 euros, ouve-se sempre falar assim em valores muito elevados. Quando eu fui pesquisar, vi que há algumas instituições que cobram valores mais baixos do que eu imaginava, vi que há algumas instituições que fazem descontos para determinados países, portanto têm preços variáveis de acordo com o país de origem do candidato, e portanto há mais heterogeneidade do que eu achava. Então achei que estar depois a perguntar propinas para depois estimar uma propina média seria largamente impreciso. Não é? Potencialmente, uma maneira de ultrapassar isto é administrativamente, junto das instituições, recolher informação de propinas que seja mais fidedigna do que eventualmente surgiria aqui do inquérito. E por esse motivo vem aqui uma medida de impacto económico que não entra com as propinas e que depois poderá ser considerada ou adicionada ou simplesmente reportada como as propinas não fazendo parte. Para além disso, o impacto económico vai ter uma análise de sensibilidade onde indicamos uma perspectiva pessimista, centrada e otimista a partir da simples construção de intervalos de confiança. Do lado sociocultural, a ideia foi perguntar também aos inquiridos no mesmo inquérito algumas 46 perguntas sobre o que é que eles achavam, sobre a sua experiência. E essas perguntas estão divididas em algumas dimensões, estão aqui. Portanto, desculpem, não sei se se vê muito bem, integração social e sentimento de pertença, pronto, esta é autoexplicativa. Crescimento cultural, que é a lógica de como os inquiridos adquiriram cultura portuguesa por estarem cá. Transmissão de cultura estrangeira para Portugal, pronto, também se explica a capacidade destes estudantes passarem para os portugueses, para os estudantes locais ou para a comunidade local a sua própria cultura. Depois um modo de ligação futura a Portugal, de perspectiva se a pessoa voltará, se convence amigos a vir, etc. E todo esse contexto. Um lado de competências linguísticas, que tem a ver com a apreensão da língua portuguesa, que está entre parênteses, porque eu não vou abordar, porque, pronto, e ao contrário do que foi muito discutido na apresentação da doutora Eva há bocado, de facto, claro, há um divide muito importante entre os estudantes de PALOP, Brasil, contra o resto dos estudantes, e eu achei que fazer esta comparação não seria muito correto, pelo menos estar aqui, portanto priorizei. E depois a sexta e a sétima dimensão são dimensões muito interessantes porque se pergunta aos inquiridos qual foi o papel das instituições de ensino superior e qual foi o papel das organizações estudantis em cada uma das 5 dimensões anteriores, a fomentar cada uma das 5 dimensões anteriores. E, portanto, com perspectiva de trazer também alguns resultados políticos e algumas reflexões para vocês. Não é? Portanto, as 46 questões, elas foram divididas por... depois vamos ver as questões. Elas foram divididas pelas dimensões desta forma e simplesmente perguntou-se com uma escala de Likert convencional a concordância em relação a estas afirmações, porque não se pode perguntar 46 questões de forma que não seja rápida, não é? Senão perdemos os inquiridos todos. Ora bem, o inquérito, nós, pronto, já fui falando que há um inquérito. Eu contactei os GRIs ou órgãos com nome equivalente nas instituições todas portuguesas, com o objetivo de divulgação de questionário pelos estudantes. Também pedi à organização estudantil muito conhecida, Erasmus Student Network, para divulgar também. E o objetivo, portanto, não realizei qualquer procedimento de amostragem, o objetivo era fazer uma correção posterior
e a correção posterior tem a ver com a criação daqueles 12 grupos que eu falei há bocado, porque depois, controlando pela dimensão do universo, dá para ter uma lógica mais representativa. Pronto, quando não se utiliza processos de amostragem, corre-se alguns riscos, já vamos falar disso a seguir, porque a amostra saiu não muito representativa, mas já vamos falar disso. O questionário tinha então 3 grupos de informação. Um primeiro, informação sociodemográfica sobre o estudante. Acabei por não usar tudo, mas tinha alguma informação, e mais relevante o país de origem, o grau e a forma de acesso. Portanto, a parte das despesas COICOP que vos falei há bocadinho, a divisão onde os estudantes indicavam cada uma das 12 despesas por mês que realizava. E depois o impacto sociocultural, as 46 questões que já falamos há pouco. Lançamos o Lime Survey. O Lime Survey dá jeito porque permite controlar o IP parcialmente, pronto, ajuda a que não haja duplicação de respostas, ajuda a que o inquirido retome o inquérito separar a meio, ajuda a fazer um questionário bilingue, a pessoa pode optar à entrada sem necessidade de criação de 2 links diferentes. E o questionário esteve aberto durante sensivelmente 2 meses, entre abril de 2022 e junho de 2022. O universo, exatamente por causa daquelas flutuações e por causa de Covid, a estimativa para o impacto económico vai se basear nos estudantes reportados em 19-20. Há um problema metodológico do lado da DGEC, quando eu fiz o pedido de informação à DGEC sobre a forma de acesso dos inquiridos, a forma de acesso do universo dos inscritos estrangeiros no ensino superior, aparecia muitas vezes não aplicável. Não aplicável era 70% dos inquiridos. Eu achei estranho. Pronto, inquiri a DGEC e, de facto, a DGEC só anota a forma de acesso no ano de entrada. Portanto, quando o estudante está no 2º, 3º ou 4º ano, já não aparece forma de acesso, aparece não aplicável. E também a forma de acesso não é registada se o estudante internacional entrar para um mestrado de 2º ciclo ou doutoramento. Portanto, os dados oficiais da DGEC tinham um problema para eu poder identificar exatamente o universo, sobretudo esta distinção de quem são os estudantes internacionais de concurso de acesso e quem são os outros estudantes internacionais. E, portanto, entre os não aplicáveis de 19-20, estão certamente alguns estudantes que entraram através de concurso especial. E, portanto, o que eu fiz foi, assumindo, portanto, um primeiro pressuposto, assumindo que os estudantes internacionais ficam pelo menos 3 anos no curso em que entram, por estarmos a falar de estudantes de grau que tipicamente entram maioritariamente em licenciaturas, assumimos que os concursos, os estudantes inscritos em concurso especial para estudantes internacionais eram estudantes que estavam registados 3 anos letivos, pronto, incluindo 19-20, anteriores a 19-20. Não é? Portanto, consideramos os alunos 17-18, 18-19 e 19-20 como sendo, portanto, em cada um desses anos nos que entraram no concurso especial, considerei esses como sendo parte do concurso especial para 19-20. E, portanto, temos aqui uma divisão do número de estudantes, pronto, o nosso universo considerado, que é uma informação um bocadinho mais fina que o reitor da Universidade de Aveiro apresentou hoje de manhã, precisamente porque tem este pressuposto da divisão do concurso especial e outras formas de acesso, onde vemos que são 12.647 alunos no concurso especial neste ano letivo, mais alunos para outras formas de acesso, 27.000, e os alunos de mobilidade totais, 16.527, onde vemos também que o principal foco, como já foi discutido também, os alunos brasileiros são um foco muito importante, um número muito importante num concurso especial, mais que todos os países africanos de língua oficial portuguesa juntos, mas na mobilidade aparece mais os alunos europeus, claro, não é? Isso é muito importante também. Ora bem, então, obtive 721, portanto, na verdade eu tive 1.300 respostas, mas aproveitáveis são só estas 721, para o impacto económico e 646 respostas para o impacto sociocultural. Infelizmente, a amostra está muito concentrada nos estudantes de mobilidade e, portanto, há poucos estudantes internacionais que responderam ao inquérito. Há também o perigo dos estudantes identificarem mal o seu próprio estatuto, mas isso é uma forma que eu não tenho maneira de corrigir. A partir daqui constituí então os 12 grupos, com base nesta tipologia de estudante internacional que já tínhamos discutido há bocado, mas também no seu país de origem, e de acordo com o número de inquiridos que eu tinha em cada subgrupo, para construir grupos onde pudesse fazer uma análise com significância estatística de comparação entre esses diferentes grupos. Onde a amostra não é representativa em características mais importantes é nas instituições. Portanto, isto teve a ver com a capacidade de eu conseguir contactar as instituições responderem ao meu pedido de divulgação do inquérito e uma grande parte da amostra constitui alunos da Universidade do Porto, Universidade de Minho e Universidade de Aveiro. Portanto, foram estas 3 instituições que tiveram mais sucesso em divulgar, também por causa da sua dimensão, não é? Tiveram mais sucesso em divulgar
o inquérito junto dos seus estudantes internacionais. Também outras instituições que, face à sua dimensão, também têm o seu peso aqui sobreavaliado. Universidades dos Açores, Politécnico de Coimbra e o Politécnico de Castelo Branco foram também algumas instituições que responderam, que acederam mais a este pedido. E em relação ao país de origem, tivemos uma excessiva dependência face ao universo de alunos com origem no Brasil e muitos poucos estudantes respondendo de PALOP. Portanto, temos uma amostra que é, nesse sentido, um bocado enviesada, que é mais preocupante até na análise do impacto sociocultural do que propriamente no impacto económico. E, portanto, esta é exatamente a comparação do número de inquiridos em cada um dos 12 grupos que foram criados de acordo com estas características e o universo que tínhamos identificado na secção anterior. Portanto, não fiz aqui as variações percentuais, mas dá para ver o relativo sobrepeso da mobilidade e o relativo sobrepeso do Brasil face às outras características que o universo tem. Muito bem, então, para a análise do impacto, portanto, desculpem, ainda na metodologia para a análise dos resultados, tanto para o impacto económico como para o impacto sociocultural, portanto, eu segui o mesmo script, entre aspas, não é? Portanto, descrevi os resultados por aquele grupo, aqueles 12 grupos constituídos de estudantes internacionais, depois fiz testes de comparação da média entre os diferentes grupos, quer para as despesas, quer para a comparação do estatuto sociocultural, e depois fiz também uma regressão linear com o objetivo de compreender estas mesmas diferenças entre estas características dos estudantes, mas de forma multivariada em vez de ser univariada, não é? Portanto, com vista a obter uma comparação mais fina entre os diferentes grupos. Muito bem, então alguns números. Portanto, os estudantes internacionais têm, esta é a média para todos os grupos, os estudantes internacionais têm mais peso, reportam mais despesas nos grupos 1 e 4, o grupo 1 de alimentação, bebidas não alcoólicas, e o grupo 4, casa, água, eletricidade e gasolina, representam 40% de todas as despesas dos estudantes internacionais. Isto vai ser relevante porque, a comparar com os portugueses, é uma porcentagem completamente diferente, depois vamos ver, isto é relevante, vai ser relevante por isso. E essa despesa média, no fim, são 732,41 € por mês para cada um destes estudantes. Isto inclui toda a amostra. Esta é uma comparação muito rápida, são os testes T de diferença entre os 12 grupos que estão em linha e as 12 dimensões, por azar são 12, portanto dá para confundir, mas 12 que estão em linha, que são os grupos de estudantes que eu formei, e 12 que estão em coluna, que são as 12 tipologias de despesa COICOP, onde basicamente vemos que o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3, que são estudantes internacionais de grau, estão tipicamente a verde e, portanto, são estudantes que realizam mais despesa que os estudantes de mobilidade. Eu acho que seria relativamente expectável. Esta despesa, a maior, acontece nas dimensões 4, 5, 8 e 10, que são as dimensões tinha aqui anotado, do alojamento, mobiliário, comunicações e educação. Portanto, são estes pontos onde os estudantes internacionais de grau relatam realizar mais despesa face aos estudantes de mobilidade. Portanto, isto é a comparação entre os de grau e os de mobilidade. E como veem, os grupos todos de mobilidade, 4 a 12, estão mais pintados a roxo, que é a parte negativa, a diferença negativa entre o resto do grupo. E, portanto, temos diferenças importantes entre os grupos de estudante de grau e os grupos de estudante de mobilidade. No total, também temos. Portanto, os estudantes internacionais gastam, portanto, como já tínhamos visto, gastam significativamente mais, não só naquele conjunto de despesas que vimos há bocado, mas no total. Não é? Portanto, temos os estudantes internacionais de grau a gastar mais à volta dos 900, 800 € por mês e os estudantes de mobilidade a gastar mais à volta dos 600. Não é? Portanto, temos diferenças significativas entre estes grupos. Quando passamos, isto são apenas os inputs, quando colocamos estes inputs ali na máquina que transforma os inputs em outputs, não é? No modelo, que não está aqui detalhado, temos estes resultados. Portanto, este é o impacto mensal de cada estudante de cada um destes grupos. E vejam, claro, como reflete a despesa, não é? Que estes grupos 1, 2 e 3 também realizam mais despesa face aos grupos de mobilidade, à exceção do grupo de mobilidade de outros, que tem uma despesa superior. Mas então, cada estudante tem um impacto de 1.500 € no PIB nacional para estudantes de grau, de 1.500 a 1.300, dependendo do estudante de grau, e os estudantes de mobilidade têm um impacto de 1.000 a 1.200 €, dependendo do país de origem destes estudantes de mobilidade. E tudo com a análise de sensibilidade ao lado. Este é o gráfico do output, não é? Portanto, em que setores é que esta despesa tem efeitos e, portanto, claro, a despesa que é realizada em alimentação e casa passa para o modelo output também como sendo, a mais importante,
e vejam que o impacto médio de todos os estudantes é então de 1.204,72 euros por mês. Este é o gráfico que compara, portanto, isto é um índice que compara o habitante típico português com o estudante internacional. E, portanto, nós vemos que as diferenças são muito grandes, não é? Estou aqui a olhar, portanto, álcool e tabaco, estudantes internacionais têm quase o dobro do peso nesta rúbrica face aos portugueses. Casa, água, eletricidade e gasolina, mais do dobro que gastam os estudantes internacionais face ao estudante típico português. Menos de metade na saúde, metade nos transportes, o dobro nas comunicações e significativamente menos na restauração e hotelaria e nas outras despesas. Isto pode ser, acho eu, pronto, explicado ou interpretado. O estudante internacional é tipicamente mais jovem, não é? Portanto, tem um conjunto de despesas que estão relacionadas com a sua juventude. É o caso de menos saúde, menos gastos em saúde, mais álcool e tabaco. Portanto, são alguns exemplos que aqui estão. Mas também porque quem mora em Portugal tem opções de alojamento que são mais de longo prazo, ou já compraram casa há muitos anos, e quem vem tem que arrendar e enfrentar o mercado atual, que é muito difícil, como sabemos. E, portanto, temos aqui mais do dobro da despesa, exatamente nesta rúbrica, precisamente por causa disto. E, portanto, justifica a utilização do modelo input-output, porque interessa saber de onde é que vêm as despesas, não são 1.200 euros, interessa saber de onde é que vêm esses 1.200 euros. Não é? Pronto, e este slide resume algumas das coisas que já vimos, portanto, vou se calhar ultrapassá-lo, porque sinto que estou a demorar muito tempo, apesar de não saber exatamente quanto tempo é que estou a demorar. Fizemos a regressão linear, então, que compara, tenta ver o tipo de impacto que cada estudante tem em relação às suas características. Portanto, eu não sei, acho que não tenho apontador, tenho aqui. Portanto, estes 265 significa que um estudante que entrou pelo concurso internacional gasta em média, ou tem um impacto, assim é que é, em 265,94 euros superior a um estudante de mobilidade. Este impacto é controlado para as outras características, ou seja, assumindo que o país de origem é o mesmo, assumindo que a instituição onde o estudante está é a mesma. Portanto, tem este controle. Os estudantes que vêm do resto do mundo, face aos estudantes da Europa, gastam mais 211,51 euros. E, face à Universidade do Porto, estudantes que vão para Aveiro, vão para os Açores e vão para o Politécnico de Coimbra, gastam menos 131, 261 e 239 euros, respectivamente. Portanto, eu não fui ao nível de ver o tipo de despesa, mas muito provavelmente relacionado com o nível de vida e sobretudo com o alojamento. Que foi uma questão que foi abordada quando falamos da inclusividade há um bocadinho. Este slide, pronto, resume exatamente algumas coisas que já conversamos, por isso também vou saltá-lo. Pronto, e portanto, sobre a comparação entre grupos do impacto económico, é isto, não é? Agora vem uma parte mais, vou dizer, mais impactante, que é quando estimamos o efeito total no PIB. Portanto, o que nós assumimos é, pegamos no tal universo 19-20, multiplicamos pelo número médio de meses que os estudantes reportaram que ficaram no inquérito. Portanto, foi pedido foi pedido aos alunos que indicassem, aos estudantes que indicassem a data de início da sua experiência e a data de fim. Os estudantes de mobilidade, claro, reportaram datas de início e de fim inferiores a 12 meses, tipicamente. E, portanto, as médias são as que vocês têm aí, entre 7,81, desculpem, até na Polónia 8,81 e 4,78 para a Turquia. Mas, para os estudantes internacionais, eu assumi, como eles tipicamente vão fazer graus e vão ficar muitos anos, não é? Eu assumi que eles ficariam, portanto, como eles reportaram sempre mais de 12 meses em média, eu assumi que eles ficavam o ano todo. Portanto, assumi que eles ficariam o ano todo. Certamente, durante a sua experiência, eles ficarão um ano todo de forma contínua em Portugal. Portanto, assumi isso e, portanto, estou a construir, a partir do universo, o número de meses vezes o número de inscritos para chegar ao número total de meses que cada tipo de inquirido ficou. Não os inquiridos, o universo. Não é? E chegamos aqui a números muito, muito redondos e grandes que nós, como não ganhamos tanto quanto isso, como milhões de euros, às vezes é difícil de interpretar. Mas temos então esta estimativa, são as 3 estimativas para o impacto, eu já vou resumi-las de seguida. Mas basicamente então os estudantes internacionais que entram pelo concurso especial pesarão no PIB, de acordo com a nossa estimativa, 223 milhões de euros. 223 milhões de euros, assim aqui é por ano. Okay? Uma estimativa mais otimista e mais pessimista dará um intervalo superior e inferior, respectivamente. A mobilidade vale aproximadamente 125 milhões de euros, vou já confirmar a seguir, estou a dizer de cabeça. 125 milhões de euros, portanto é a soma destes grupos todos. E os estudantes internacionais que entram sem ser pelo concurso especial totalizam a maior fatia de 450 milhões de euros por ano. Okay?
Isto significa então, pronto, são aqui o resumo do que vimos, 223 milhões de euros para os estudantes internacionais, 139 milhões de euros para os estudantes de mobilidade de crédito. A soma destes dois tipos dá 363 milhões de euros de impacto. A estimativa total representa então 819 milhões de euros. 819 milhões de euros é a estimativa para quanto vale a presença de estudantes internacionais em Portugal, de acordo com o número de inscritos e de acordo com a estimativa que foi retirada a partir do nosso inquérito. Pronto, dividido por estes três tipos, como vocês viram, portanto, se quiserem um número só para os estudantes, para o concurso especial, esse número é 223 milhões de euros. Portanto, este é como é que se diz, faz-se mais visível o trabalho quando se chega assim a um número. E de facto esta estimativa varia então entre 700 milhões de euros no intervalo inferior e 940 milhões de euros no intervalo superior. Portanto, a estimativa para o total dos efeitos. E é isso. Portanto, a parte do impacto económico, claro, eu ainda quero dizer que ela não inclui as propinas, portanto, ainda podem querer somar as propinas a este efeito e, portanto, este efeito será um bocadinho maior. Não inclui outras coisas, a dinâmica familiar, portanto, os estudantes de grau vêm, podem trazer família, podem constituir família, podem convencer pessoas a vir, podem induzir turistas a vir para visitá-los e ir embora, não é? Depois a seguir. Portanto, há aqui um conjunto de efeitos que não estão medidos aqui, que poderiam estar e que tornam esta estimativa, de certa forma, defensiva, não é? Portanto, provavelmente o efeito será um bocadinho maior e eu não arrisquei a tentar estimar um efeito para este tipo de fatores que podem ajudar a empurrar este tipo de despesa. E, portanto, este número mostra que a presença destes estudantes em Portugal vai muito para além da melhoria na sala de aula, dentro e fora da sala de aula, que é tipicamente, pronto, é mais o tópico, se calhar, da conferência até, mas mostra que há altos impactos para além fora da bolha institucional, não é? Portanto, economicamente isso significa muita coisa. E que estes estudantes colocam também mais pressão, em média, nas despesas de alimentação e no alojamento face ao resto da amostra. Desculpem, face ao resto da população portuguesa, assim aqui. Portanto, isto é o impacto económico. Eu não sei quanto tempo tenho, porque eu, de facto, acho que estou a demorar bastante. Usados ou restantes? Usados, estou a demorar bastante. Então vou ter que ser rápido no sociocultural. Nós, partimos naquelas 7 dimensões, portanto, este slide relembra apenas as 7 dimensões. O que eu vou fazer a seguir é mostrar apenas a média para todos os grupos e depois vou fazer a análise pelos 12 grupos com a regressão linear. E, portanto, é só para verem também um bocadinho o tipo de questões que foram colocadas no inquérito e as respostas que foram colocadas. Portanto, vou tentar sumariar, porque estou, de facto, a tomar muito tempo, desculpem. As perguntas que foram, portanto, a escala de Likert vai de 1 a 5, a que foi utilizada no estudo. Portanto, estas são as perguntas relacionadas com o impacto sociocultural. Vou falar das questões que tiveram menor pontuação e que tiveram mais pontuação. Portanto, a maior parte dos inquiridos reportou que a maioria dos amigos eram estudantes internacionais. Portanto, isso significa que não havia tanto impacto local e é a parte má da integração social e sentimento de pertença. E, do lado bom, a maior parte dos inquiridos não se sentiu discriminado devido à raça, etnia ou língua e reportou não ter receio de contactar estudantes locais com medo de ser rejeitado ou com medo de não ser prestada muita atenção. Portanto, depois temos aqui um conjunto de... queria que vissem de forma geral que isto vai de 1 a 5, não é? E que a média neste grupo é 3. Portanto, isso significa que se não está assim, não está há muita margem para melhoria destes resultados, isto na dimensão da integração social e sentimento de pertença. Na dimensão do crescimento cultural, os estudantes reportam que a interação com a cultura portuguesa mudou a sua perspectiva sobre a vida de uma forma positiva, reportam entusiasmo para passar o que aprenderam sobre a cultura portuguesa à família e aos amigos e que gostam da gastronomia portuguesa. Estes são os pontos que tiveram mais peso. Um ponto que teve menor peso do inquirido não ter feito amigos para a vida entre os portugueses ou não ter começado uma relação amorosa estável no país. Portanto, foram os pontos menos levantados, isto para a dimensão do crescimento cultural. Para a dimensão da transmissão da cultura estrangeira para Portugal, os inquiridos reportaram as melhores questões foram sempre com média de 3, aqui nesta dimensão, portanto uma média mais modesta também, mudaram de forma relevante a perspectiva de alguns portugueses sobre o seu país, portanto conseguiram influenciar alguns portugueses sobre a maneira como pensavam sobre o seu país, mostraram a alguns portugueses a sua gastronomia, e a parte negativa
acreditam que poucos portugueses tenham adotado alguns dos hábitos ou modos de vida típicos da cultura própria, e uma parte negativa para a instituição, parte negativa, que no geral a instituição ajudou a partilhar a cultura com os portugueses. Portanto, este foi reportado como um resultado negativo. Okay. Do lado da ligação futura a Portugal, este grupo divide-se entre as recomendações, portanto, toda a gente recomenda Portugal, portanto, são os pontos muito altos, recomendo a outras pessoas do meu país fazerem um programa de mobilidade em Portugal, e essa percentagem, esse valor vai descendo à medida que o compromisso é maior, não é? Portanto, de mobilidade recomendam muito, para tirar um curso recomendam um bocadinho menos, para construir uma carreira recomendam ainda menos, mas, portanto, vai variando dessa forma. Recomendam outras pessoas a passarem férias em Portugal, dizem que vão visitar Portugal no futuro. Os pontos mais negativos são os pontos tenciono continuar os meus estudos em Portugal, pode ter a ver também com os estudantes estarem aqui de mobilidade e não terem também depois a ideia de virem permanentemente para Portugal continuar, e a relação que construíram com as organizações estudantis seria um forte motivo para voltar a Portugal como um ponto negativo. Okay? Portanto, isto não um ponto negativo dentro do conjunto destas questões que aqui estão. Sobre o papel das instituições de ensino superior, o ponto negativo principal foi o que já identificamos. No geral, a minha instituição ajudou-me a partilhar a minha cultura com os portugueses. Portanto, é reportado que os estudantes internacionais sentem que a instituição não ajudou a partilhar a cultura com o resto da comunidade. Mas como pontos positivos, no geral, a minha instituição de ensino superior portuguesa ajudou-me a perceber melhor a cultura portuguesa, e a minha instituição de ensino superior está bem preparada para receber estudantes internacionais, mesmo que estes não falem português. Portanto, estes foram os pontos positivos mais indicados, numa dimensão que tem uma média um pouco acima de 3. Portanto, que tem também bastante espaço para ficar mais próximo de 4 ou de 5, eventualmente. Do lado das organizações estudantis, vemos um perfil diferente, isto é muito interessante. Organizações estudantis, como pontos positivos, contribuíram para a integração e para o sentimento de pertença e ajudaram a perceber melhor a cultura portuguesa. Mas do lado negativo, a relação que construíram com as organizações estudantis é um forte motivo para votar a Portugal, portanto não é um forte motivo, e as organizações estudantis ajudaram a melhorar o meu português, não é um ponto negativo, não é um ponto positivo também. Portanto, as organizações estudantis não tiveram o papel de ajudar a melhorar o português. Esta é a comparação entre grupos, onde tiramos também um resultado muito importante, que é o grupo de estudantes internacionais do Brasil, reporta pontuações inferiores em todas estas dimensões, face aos estudantes do resto da amostra, que são, como se lembram, principalmente estudantes de mobilidade. Portanto, isso significa que há, de facto, aqui, parece haver resultados inferiores para os estudantes internacionais em relação aos estudantes aos estudantes internacionais de grau, face aos estudantes internacionais de crédito, sim, disse bem. Portanto, isto é uma reflexão que eu queria ter convosco. A dimensão desse 5, onde isto se parece inverter, é a parte linguística de falar português, e aí, claro, muitos internacionais do Brasil, pronto, têm a parte positiva, mas em todas as outras dimensões, exceto na ligação futura a Portugal, estes estudantes internacionais apresentam uma dimensão, uma pontuação inferior face ao resto da amostra. Do outro lado, são os estudantes de mobilidade da Turquia e do resto do mundo que reportam um efeito mais positivo em todas estas dimensões, como vocês podem ver, nos verdes que ali estão, na Turquia e no mobilidade outros, que é o último grupo. E, portanto, estes estudantes, este é o resumo do que eu já conversei, se calhar por limitações de tempo salto este ponto. Diria só o terceiro ponto, este resultado sugere que os processos relativos à integração de estudantes internacionais de grau podem estar mais dificultados face aos estudantes de mobilidade, portanto uma reflexão para muitas das pessoas que estão aqui deste lado. Depois, claro, podemos responder a questões sobre isto. Este sentimento estende-se ao papel das instituições de ensino superior e ao papel das organizações estudantis. Portanto, não é temos um resultado negativo, mas as instituições ajudaram muito, temos um resultado negativo, mas as organizações ajudaram muito. Este papel está refletido também, estas pontuações são também baixas. Bem, estão na média 3, não é? Na média da escala de Likert, mas são relativamente baixas face a objetivos mais ambiciosos de ter um papel para a experiência destes estudantes. E, portanto, isto estende-se às instituições de ensino superior e às organizações estudantis. E, portanto, acho que há muita margem para melhoria, não é? Acho que é o caminho que fica aqui. Estas pontuações têm muita margem para chegar mais próximo do 4 e do 5, portanto há claramente muita margem para melhoria. Isto impacta em toda a experiência para o estudante internacional, como conversamos no início, na motivação. Pronto, lanço sempre este desafio que os resultados podem estar a indicar que as IEs podem estar mais viradas para os estudantes de mobilidade em vez de estudantes de grau, não é? Estudantes de mobilidade de crédito em vez de mobilidade de grau. Pelo menos os resultados sugerem isso, o que sugere esta reflexão por parte das instituições,
Claro que há aqueles problemas da amostra que já discutimos, mas de qualquer forma é este resultado que aparece com um número bastante significativo de estudantes. Portanto, parece haver aqui também alguma complementaridade entre as organizações estudantis e as instituições de ensino superior. As instituições de ensino superior parecem ter mais sucesso para a transmissão da língua portuguesa e em motivar os estudantes a terem uma maior ligação futura com Portugal. Mas as organizações estudantis, as associações de estudantes, Erasmus Student Network, etc., parecem ter mais sucesso como veículo de transmissão da cultura estrangeira para Portugal e para a integração e sentimento de pertença. Isto sugere, e como certamente as instituições já fazem, mas sugere que a aposta na complementaridade e envolver mais organizações estudantis para esta integração dos estudantes internacionais, estas provavelmente estão melhor capacitadas para fazer isso em relação às instituições. Portanto, as instituições poder-se focar, vou dizer assim, mais dentro do próprio campus e dentro da sala de aula, etc., e deixar algum papel desta integração, e etc., para as organizações estudantis e promovê-lo, porque parece que estes inquiridos reconhecem que estas instituições têm diferentes papéis, não é? E, portanto, há aqui espaço para complementaridade e sei que as organizações estudantis são muito apoiadas também à conta disto. Pronto, resultados muito rápidos, a regressão linear, onde se mostra que, de facto, os estudantes internacionais, quer do concurso especial, quer de outras formas de acesso, têm resultados inferiores ao resto da amostra em praticamente todas as dimensões. E vejam que os estudantes do resto do mundo parecem ter uma visão mais positiva sobre esta integração e sentimento de pertença. Pronto, a comparação institucional acho que não faz tanto sentido aqui, mas está aqui também reportado que as instituições em média, em geral, parecem apresentar melhores resultados em relação à Universidade do Porto, que é a categoria base. Portanto, talvez... Pronto, este slide eu posso saltá-lo, também já temos algum tempo, isto é a reflexão que eu já fui fazendo no slide anterior. Portanto, estudantes do resto do mundo têm um maior impacto sociocultural, como já conversamos, pode-se dever à grande diferença cultural, e portanto a grande diferença cultural também promove um choque cultural que faz com que a pessoa sinta que mudou mais, em relação a outros países aos quais estão mais próximos, onde se calhar o choque cultural não é tanto e a mudança não é tão grande por causa disso. E os estudantes brasileiros apresentam mais, face aos estudantes europeus, maior pontuação na transmissão e recepção de cultura e ligação futura a Portugal e no reconhecimento do papel das instituições de ensino superior na sua integração, mas menor pontuação na integração e no sentimento de pertença e no papel das organizações estudantis. Pronto, aqui a conclusão económica, eu já vou saltar alguns destes slides, peço desculpa, porque de facto, pronto, eu tenho vontade de falar, não é? Estes resultados são interessantes. Para o impacto sociocultural, vou resumir então. A análise resultou em pontuações médias muito próximas do 3, indicando que há muita margem de progressão destes resultados e que vem em linha com a apresentação da Eva hoje ao final da manhã. Este resultado indica que as experiências de estudantes internacionais de grau e de mobilidade têm ainda muito espaço para um maior contacto com a população portuguesa e para maior integração no país. E isto estende-se ao papel que as instituições de ensino superior e as organizações estudantis devem ter nesta integração. Entre grupos de estudantes, os de grau são os que parecem apresentar menores níveis de impacto sociocultural em relação à mobilidade. Queria também dizer, pronto, como a amostra resultou de certa forma mais enviesada, umas reflexões que são fora do âmbito de estudo, que são 4. Potencial dificuldade de contacto das estruturas das instituições, que parecem ter sido mais capazes de contactar estudantes de mobilidade em vez de estudantes de grau, e portanto pode indicar já aqui desde já um maior afastamento das estruturas em relação aos estudantes internacionais de concurso especial face à mobilidade. Não sei se é esses os sentimentos que têm nas vossas instituições, mas parece ser um resultado que emerge daqui. Este estudo eu gostaria que servisse também para que as instituições se organizassem para ter um inquérito comum entre os estudantes internacionais, mais para o impacto sociocultural, para a comparação entre instituições poder ser fidedigna, para se ter muitos inquiridos e muita fonte de informação para estes resultados. Como a doutora Eva também mencionou, não estão aqui, elementos como entrevistas e focus group podem ser importantes e, portanto, não há aqui análise de natureza qualitativa e, portanto, para o impacto sociocultural, a natureza qualitativa é muito, muito importante. E eu, que organizei a apresentação, não fui ao nível de cada questão, fiz médias das dimensões e comparei médias de dimensões, mas se calhar entre diferentes estudantes pode haver diferentes respostas a diferentes questões que podem ter condicionado estes resultados.
E por isso, eu também organizei o relatório no fim, e depois posso conversar com o consórcio em relação a isso. No fim do relatório tem um linkzinho que disponibiliza a base de dados, disponibiliza o código SPSS para a análise que foi feita, disponibiliza a matriz input-output e, portanto, gostava também que o trabalho fosse visto como um ponto de partida para outras coisas e que também os GRIs e outros investigadores eventualmente pudessem continuar o trabalho e queria dar os elementos para fazerem isso também. E é isso, este é o último slide, peço desculpa, de facto estendi-me um bocado. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Abrir aqui fica aqui ao meu lado, se faz favor, aqui um período de questões acerca deste relatório, deste estudo que aqui foi apresentado, naturalmente ressalvando aqui esta amostra que ainda assim foi limitada, mas algumas conclusões aqui que podem ser tiradas. Lanço o repto para esse lado, alguma questão que possa ter surgido, professor Gonçalo? Eu sou de letras e, portanto, antes de mais peço desculpa porque os números a mim fazem muita confusão. Mas nós estamos habituados na universidade, na investigação, etc., a falar em percentagens do PIB. Aqui eu ouvi falar em milhões. Isto corresponde a, vamos imaginar... 0,3, 0,4. 0,3, fora as propinas. Sim, exatamente. Portanto, os 800 milhões, face ao PIB português, 0,3 a 0,4. Okay. Portanto, muito obrigado. É isso. Não sei se é muito impressionante o número, mas acho que uma economia que tem muitos setores e tudo mais, parece-me bastante significativo. Professor Carlos Martins. Olá, muito obrigada pela sua apresentação. Eu acho e agradeço as suas palavras de caução logo no início, porque de facto a amostra é muito pequena, é muito enviesada e, portanto, as conclusões que são aqui tiradas têm que ser, a meu ver, vistas como conclusões preliminares. Relativamente àqueles dados que apresentou das escalas de Likert, eu normalmente sou mais conservadora e prefiro ir às frequências. Pelas frequências, sim, ou pela mediana, porque a média pode ser enganadora numa escala de 5 pontos e, portanto, acho que podia valer a pena olhar para aí. Até para poder fazer essas comparações que fez entre itens, mas sim, acho que está aqui dado um primeiro passo e encorajo o consórcio a continuar a olhar para estes dados, porque eu acho que eles precisam de muita digestão, principalmente antes de saírem do consórcio. Muito obrigada. Pronto, eu também gostava que fosse interpretado como um primeiro passo, porque de facto, pronto, a amostra tem algumas limitações. Essas limitações ficam mais visíveis no impacto sociocultural do que no impacto económico. No impacto económico, de certa forma, eu controlo para a quantidade de pessoas do universo, portanto eu consigo, a estimativa que faço para cada grupo passa bem quando eu controlo pelo universo, mas de facto, mais do que a questão de ter estas 3 universidades cá de cima com mais representação, preocupa mais a ausência de estudantes para a LOP. Acho que é o ponto mais importante onde esta análise poderia ser mais relevante. Também da minha experiência como docente, eu sinto que é um conjunto de alunos, e é precisamente por isso que não respondem ao questionário, não é? É um conjunto de alunos que muitas vezes está muito desligado das instituições, e era um conjunto de alunos que eu gostava muito de ter aqui exatamente para verter essas conclusões. Portanto, mas concordo consigo, é um primeiro passo, é nesse sentido que eu disponibilizo a base de dados e disponibilizo a metodologia, disponibilizo os inquéritos, portanto coloco isso tudo numa pasta, exatamente para que alguém continue e no sentido de incentivar o consórcio também os diferentes gabinetes a realizarem este esforço conjunto para haver uma maior representatividade e pronto, e algumas das coisas que aqui foram vistas poderem ser analisadas dessa forma, de uma forma mais robusta, vou dizer assim. Obrigado. Professora Sandra. Sim, obrigada, Ricardo, pela apresentação. Eu reiterava o que diz a colega Carla relativamente a alguma cautela ou caução, usando as mesmas palavras na interpretação, desde logo pela forma como os gabinetes, pela forma como as universidades, as instituições estão organizadas em termos de gabinetes. Não é tão comum assim que os GRIs, conforme falou, estejam exclusivamente dedicados, ou estejam dedicados a todo o público internacional. É muito comum nas instituições
haver gabinetes mais dedicados à mobilidade, outros serviços dedicados aos estudantes de grau, e portanto eu teria muita cautela em dizer que isto pode significar que as instituições não conseguem chegar aos estudantes e a estas categorias de estudantes do mesmo modo, porque há muitas confounds aqui, muitos fatores confundentes que podem explicar estes resultados, e acho que pode ser perigoso, esse tipo de conclusão pode ser perigosa nesse sentido, não é? Por não corresponder, poder não corresponder à realidade. E portanto talvez conhecer um bocadinho melhor as estruturas e perceber o porquê do alcance de mais de uns públicos do que outros, e a adesão ou não às respostas, que também não necessariamente significa que conseguimos... A interação é melhor ou menor, porque eles são bombardeados com múltipla informação, portanto não acho que reflita necessariamente a capacidade das instituições chegarem até aos estudantes de uma forma genérica. Era só estes comentários. Eu concordo, de facto, acho que nesse ponto a análise qualitativa aqui, pronto, mais conhecimento mais profundo sobre os estudantes e algumas das suas experiências, acho que ajudaria a clarificar essas posições. E claro, eu uso o termo GRI de facto de forma muito alargada, não é? E percebo que é essa a sua preocupação também. E de facto é uma má utilização do termo da minha parte, mas sim, reconheço, e acho que a parte qualitativa acho que é o que está em falta para dar essa, confirmar, entre aspas, vou dizer confirmar, não é? Esta sensação que sai daqui do estudo. Sim. Okay. Bem, muito obrigado. Mais alguma questão possa ter surgido? Não havendo, volto a agradecer ao Ricardo a disponibilidade e o estudo também. Obrigado. Vamos então para aquele que é o penúltimo momento desta tarde, uma mesa redonda que irá abordar a internacionalização como promotora da diversidade do ensino superior. É uma mesa que será moderada pelo reitor da Universidade de Minho, professor Rui Vieira de Castro. Juntam-se também neste painel Ana Cristina Perdigão, da Agência Erasmus+, Educação e Formação, Pedro Filipe, da Divisão de Reconhecimento, Mobilidade, Cooperação e Internacionalização da DGES, Luís Moura, da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, e também Maria Teresa Restivo, Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, a A3S, também ontem aqui já esteve em evidência. Uma boa sessão para todos, uma sessão que vai então começar neste que é o penúltimo momento desta tarde, um interessante debate aqui a ter. Sentamos, sem mais nada, não é? Passamos agora para as cadeiras confortáveis e vocês ficam aí. Muito bem. O tema que está proposto para esta mesa redonda é internacionalização como promotora da diversidade do ensino superior. E eu tenho aqui ao meu lado, como já decorreu da apresentação que foi feita, pessoas que não são responsáveis diretos. Pessoas que vêm de agências que não são responsáveis diretos por aquilo que são os processos que constituíram o nosso objeto ao longo do tempo, mas são pessoas que vêm de agências cuja ação acaba por ter impacto, e às vezes impacto importante na atuação das instituições. Eu distribuí, julgo que chegou a todos, uma lista com perguntas possíveis. Julgo que não vamos ter ocasião, porque o tempo que temos é de 1 hora, não é? Aproximadamente 1 hora. Tempo de passar por todas essas perguntas, por todos esses temas, e eu gostava, muito francamente, também que sentissem à vontade para fugir à pergunta e introduzir outros aspectos que achem importantes, mas, fundamentalmente, esses tópicos prendem-se com a promoção da internacionalização, com a diversidade, por efeito da complexificação das nossas comunidades. Depois, uma atenção a um contexto muito específico, que foi também já hoje objeto aqui de consideração, as universidades europeias,
finalmente, os enquadramentos legais, a diversidade de enquadramentos legais e o que isso às vezes implica em termos de dificuldades para certas modalidades de internacionalização, e depois, finalmente, um juízo breve sobre esta experiência e sobre este projeto. Este é o roteiro, estes são os tópicos, são apenas um referencial para a nossa conversa. Mas eu, há bocado, comecei por uma distinção entre nós e vocês, portanto, nós, as instituições, e vocês que regulam a nossa vida de alguma maneira, não é? Que têm impacto na nossa atuação, e digamos, esse falso ponto de partida, não é? Serve para a primeira questão que eu gostava de colocar à consideração, de colocar à consideração de todos, que é, visto do vosso lado, não é? Visto das agências, e aqui, evidentemente, eu sei que Erasmus+, tem um papel distinto, mas como é que vocês entendem, como é que perspectivam, como é que olham para o vosso próprio papel na promoção da internacionalização do ensino superior português? Como é que veem esse papel e já agora como é que o avaliam? Se quiserem, quais são os principais obstáculos que vão encontrando e como é que olham do vosso lado para nós, instituições que são atores, que são as agências fundamentais, não é? Nessa mesma promoção. Eu acho que sim, acho que é inevitável, não é? Dar a palavra à doutora Cristina Perdigão, em primeiro lugar. Muito obrigada. Em primeiro lugar, começo por agradecer muito o convite e dar os parabéns, se me permite, pela iniciativa. Todo o trabalho do consórcio tem imenso valor, naturalmente, e estes momentos também de nos encontrarmos e de partilharmos aquilo que é a experiência de cada um e tentar avançar com valor acrescentado é absolutamente fundamental. A Agência Erasmus, nesta sua nova formulação, portanto 21-27, recebeu esta nova competência de poder trabalhar também no setor da internacionalização em geral. Ou seja, aquilo que nós vamos procurar fazer até 2027 é tratar o programa Erasmus como um dos instrumentos, porventura o mais importante, até do ponto de vista financeiro, para fomentar a internacionalização do ensino superior e não só, como sabem, trabalhamos também os outros níveis de ensino, o básico, o secundário, o profissional e até mesmo a aprendizagem ao longo da vida naquilo que é a educação de adultos e onde qualquer uma das instituições de ensino superior, como bem sabem, também pode apresentar projetos, não na mobilidade, mas nas ações de parceria, apesar de não operarem diretamente nesse setor, não é? Aquilo que a nossa principal preocupação é acrescentar valor. E acrescentar valor num setor onde a autonomia e a independência são tão valorizadas é algo que tem que ser feito com alguma cautela. Não vale a pena pensar que vamos nós, na agência, criar uma estratégia e desenvolvê-la, porque isso naturalmente estaria vocacionado para o fracasso, não é? Aquilo que nós pensamos é encontrar aquilo que são os denominadores comuns nas diversas estratégias, quando a convergência, enfim, não for possível, e apoiar essas ações, apoiar essas iniciativas. Por outro lado, também não queremos ser completamente reativos, portanto, também não queremos andar sempre a reboque deste pedido aqui, daquele acolá, avulso, e sem ter uma linha coerente de atuação, até por questões de racionalidade, quer de recursos humanos, quer de recursos financeiros, não é? E, portanto, também começámos por pedir lançar uma call, abrimos uma call para a apresentação de um estudo que não versa só sobre ensino superior, mas obviamente nós temos a noção de que é aí que vão abundar os indicadores e que pudesse de alguma maneira caracterizar aquilo que é a estratégia de internacionalização das nossas instituições. Também não sei se já é público, mas acho que já está, enfim, decidido que vai ser também a Universidade do Porto a conduzir esse estudo. E pensamos que a partir daí podemos fazer o trabalho que eu penso que nos pode competir, que é o de coordenação
coordenação de algumas presenças internacionais, quer em conferências, quer em feiras, coordenação de algumas políticas, coordenação ao nível da partilha de boas práticas internamente, antecipando uma das perguntas lá mais para a frente, pensámos já desenvolver algum trabalho ao nível da coordenação de uma rede interna das instituições que já estão envolvidas em alianças ao nível das universidades europeias, o que me parece que vai ser uma tarefa um bocadinho complicada, mas ainda assim vou tentar persistir um bocadinho nela, e procurar apenas coordenar e acrescentar valor. E isso tem que ser feito com a colaboração de todos, naturalmente, e enquanto julgarem que isso é útil. O Erasmus, como disse, é um poderosíssimo instrumento, até do ponto de vista financeiro, ele cada vez também se está a tornar mais internacional, neste sentido para fora da União Europeia. Portanto, nós temos até capacidade de afetar algumas verbas para eventos e para presenças a eventos fora da União Europeia e, portanto, as coisas convergiram, não é? Convergiu a política nacional no sentido de pedir esta abertura à agência Erasmus e convergiu também a própria organização no Erasmus, dando mais possibilidades às agências nacionais. É o que acontece já, por exemplo, em Espanha, na República Checa, onde o papel é desenhado mais ou menos com esta configuração. Muito obrigado. A doutora Cristina Padigão acentuou, de facto, este papel diferenciado da agência enquanto instância que é claramente promotora de políticas, não é? Também. Não é esse certamente o caso da DGES nesta área, mas a DGES tem aqui um papel particularmente relevante pelo tipo de intervenção que acaba por ter na regulação daquilo que são, na produção de informação e na regulação daquilo que são processos essenciais. Não sei se sobre esta matéria nos quer, enfim, dar a conhecer a posição da DGES relativamente a este assunto, como é que se vê enquanto ator neste processo de promoção da internacionalização do ensino superior. Obrigado, e mais uma vez também agradecer o convite em nome da Direção-Geral do Ensino Superior. De facto, é a missão da DGES assegurar a aplicação das políticas públicas, nomeadamente do ensino superior, e a sua regulação. No entanto, isso não termina aí. Nós temos, com certeza, que estar mais próximos, enquanto Direção-Geral das instituições, a nível interno e de forma externa também junto da promoção do ensino superior português. No entanto, eu queria destacar aqui um aspecto que creio ainda não ter sido tocado, eu também não estive na sessão de ontem, mas se o Sr. Reitor me permitir, eu vou já aqui sabotar um bocadinho esta mesa redonda, porque eu quero destacar o papel do reconhecimento de graus e diplomas estrangeiros de ensino superior em Portugal, que é um aspecto determinante na inclusão, que é este tema que nós estamos aqui a discutir nesta conferência. Não só dos estudantes, nós temos que pensar em inclusão não só de estudantes, mas também aqueles que já são diplomados e que, por alguma razão, querem trabalhar em Portugal ou pretendem continuar os seus estudos em Portugal. Eu tenho uma pequeníssima apresentação que queria mostrar, se me for permitido. São só 347 slides. É muito rápido. Então, como eu estava a dizer, vou tentar fazer sentido e ligar com aquilo que nós estamos aqui a falar nesta conferência. O bom sabotador é isso que faz. É? Faz sempre ali um nexo qualquer. Eu aproveitei o repto e já estou a ir mais além. Muito rapidamente eu vou-vos mostrar o que é um bocadinho a cronologia da legislação, aquilo que aconteceu até e o que temos hoje, as alterações que foram feitas ao processo de reconhecimento em Portugal de graus e diplomas estrangeiros e como é que isso foi o acompanhamento do ensino superior no espaço europeu. E, por fim, sim, vou fazer sentido com o reconhecimento, com
o reconhecimento como promotor da diversidade no ensino superior. Muito rapidamente, nós em 1983 tivemos a primeira legislação sobre equivalências em Portugal, que era assim que se chamava, e depois tivemos alguns pequenos decretos que foram sendo introduzidos para questões muito específicas. Em 2007 tivemos um 341/2007, que foi determinante para mudar muito do procedimento, que hoje em dia foi uniformizado com o Decreto-Lei 66/2018. Equivalência, em 1983, era um processo que durou até 31 de dezembro de 2018. Portanto, está agora quase a fazer 40 anos, não me falham as contas. E já na altura, para além de equivalência, existia um conceito de reconhecimento, mas que na verdade não era muito utilizado. Nós temos esses registros que a maior parte dos procedimentos eram equivalências. Esta foi a primeira legislação. Depois, como eu disse, tivemos pequenos decretos-leis, nomeadamente no acompanhamento da evolução do sistema de ensino superior no espaço europeu, com a criação do Instituto Europeu de Florença. Em 1997 tivemos para o grau de doutor, e aqui com uma particularidade que era apenas para cidadãos portugueses, em que fazia-se uma espécie, deixem-me dizer assim, daquilo que é atualmente o reconhecimento automático, só para cidadãos. Hoje em dia isso terminou com nacionalidade. Hoje em dia qualquer nacionalidade pode e deve pedir o reconhecimento. E em 2005 também com a criação dos Erasmus Mundus tivemos um registro automático para esses diplomas. Mas foi então em 2007 que nós tivemos a primeira grande alteração com o chamado registro do diploma, um regime simplificado de registro do diploma que uma pessoa tenha obtido em qualquer país estrangeiro, para que ele seja válido oficialmente e academicamente válido em Portugal. Muito importante são os conceitos de estes graus, estes diplomas têm que ter o mesmo nível, objetivos e natureza que graus ou diplomas portugueses. Isto tem a ver naturalmente com a Declaração de Bolonha, em 2001, se eu não estou a dizer nada de... Sim, está correto. Daí ser o Espaço Europeu de Ensino Superior, os graus cada vez mais serem semelhantes a nível da duração, de créditos, nível natureza e objetivos. Aqui, logo em 2007, foi criada a Comissão de Reconhecimento de Graus e Diplomas Estrangeiros, em Portugal. Foram criadas deliberações genéricas. E o que é isso? Eu já vou explicar mais à frente, é uma surpresa. As deliberações genéricas permitem, então, aquilo que é hoje o reconhecimento automático. Na altura permitiam o registro do diploma e introduziram também um mecanismo de conversão de uma classificação final para a escala portuguesa. E era um processo também simplificado que se traduzia num baixo custo no que respeita a emolumentos e a rapidez no que respeita a prazos. Em 2018 veio então o Decreto-Lei que agregou a legislação que ainda se encontrava em vigor desde 1983 com a de 2007 e transformámos tudo num único conceito de reconhecimento com 3 subconceitos distintos. Principais destaques: reconhecimento automático, reconhecimento de nível, reconhecimento específico, a desmaterialização do processo todo, a introdução de um conceito de precedência para reconhecimentos mais simplificados, partilha e transparência através de uma plataforma partilhada entre a Direção-Geral e as instituições de ensino superior e um registro único e centralizado de todos os reconhecimentos que são conferidos em Portugal. Mais uma vez, tentámos a redução de prazos ou a introdução, nos casos em que não existia, e também adicionámos os STEs, portanto, os cursos técnicos de ensino superior. Ora, reconhecimento automático é o reconhecimento que permite que um grau ou diploma seja equiparado, vou utilizar essa palavra, a um grau ou diploma português. Só o grau, nós estamos a falar do curso. O curso apenas se aplica ao reconhecimento específico. E vocês perguntam, mas então para que é que serve o de nível? O reconhecimento de nível aplica-se àqueles que querem também só o reconhecimento do grau ou do diploma, mas que não são elegíveis para o reconhecimento automático.
Como é que nós chegamos às deliberações genéricas que permitem o reconhecimento automático? Os serviços da GES fazem um estudo exaustivo do sistema de ensino superior de um determinado país e confirma essas informações todas com as redes europeias e internacionais a que temos felizmente acesso, nomeadamente a rede ENIC-NARIC. Fazemos uma proposta à Comissão de Reconhecimento de Graus e Diplomas, a dizer, temos este sistema de ensino estudado, temos esta proposta para adicionar às deliberações genéricas e a Comissão avalia se concordam ou não com a proposta dos serviços da Direção-Geral, se sim, são publicados em Diário da República para que sejam oficializados. Um procedimento muito simples, qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode pedir o reconhecimento do seu grau ou diploma em Portugal. Se isto não é inclusivo, não sei o que é que pode ser mais, porque basta aceder ao site e a pessoa submete ali o seu pedido, não precisa de ter nenhum NIF, não precisa de ter a identificação de nenhuma morada portuguesa, pode submeter o pedido. Eu disse que ia sabotar, mas... Nesta mesa quem manda é o seu reitor, não tem qualquer... O caos tende a instalar-se. Eu ia só perguntar se podia explicar qual é o critério para o reconhecimento automático, porque ele não acontece para todos os países. Vários critérios. Um deles é a vontade política, de que nos chega a informação, queremos encetar relações com um determinado país, portanto, por favor, estudem o sistema de ensino superior desse país. Outra é se nós temos vários ou imensos pedidos de outros níveis, portanto, do reconhecimento de nível e do específico, nós começamos a perceber que é preciso estudar os países de onde esses pedidos estão a ser submetidos para que sejam transformados em automático. Duas opções. Sim? Ótimo. Só alguns destaques. O formulário é smart, no sentido em que tenta encaminhar a pessoa para a melhor opção, explicando o que é cada uma delas. No próprio formulário, como eu disse, e tratando-se de uma plataforma partilhada entre as instituições e a GES, permite que a pessoa escolha logo diretamente a instituição onde quer. Se a pessoa quiser fazer o pedido para a Universidade do Minho, faz para a Universidade do Minho, acedendo ao mesmo formulário que é único e nacional. Isto permite-nos ter um número de pedido e um número de registro do reconhecimento. Portanto, ao submeter, a pessoa fica logo com um pedido identificável, único. No fim, se for deferido, fica com um número de reconhecimento que é único em Portugal. E a certidão também, se possível, digital. Só para vos mostrar, atualmente são estes os países que nós temos que têm liberações para reconhecimento automático. No total temos cerca de 500 graus e diplomas que podem ser alvo de reconhecimento automático. Esta é uma organização simples de como é que nós fazemos. O país, o grau desse país, a que é que ele corresponde em Portugal e a deliberação onde está oficialmente publicado em deliberação no Diário da República. Tenho aqui números durante os últimos 3 anos, que a legislação entrou em vigor a 1 de janeiro de 2019, e vocês perguntam, mas já estamos a acabar quase 22. Sim, mas ainda não compilámos os dados deste ano, naturalmente, só em janeiro. 52 mil pedidos de reconhecimento em Portugal. Estamos a falar de cerca de 17.500 por ano. É significativo. E aqui, algo que talvez vos surpreenda, ou não, é o país onde a pessoa estudou. Portanto, isto não é nacionalidade. País onde a pessoa estudou e que solicitou o reconhecimento em Portugal. Portanto, nem sei qual é que é aquele país, deve ser... É o Brasil, sim. Depois Reino Unido, depois Espanha. Em termos de reconhecimentos conferidos em Portugal, temos aqui aquilo que para nós é motivo de orgulho, que é a maior parte dos reconhecimentos em Portugal são conferidos através do reconhecimento automático e aquilo que nos deixa de orgulho, ao mesmo tempo dá-nos responsabilidade para continuarmos a promover e a aumentar o espectro do reconhecimento automático.
por nível de reconhecimento que foi conferido, de licenciatura, mestrado ou doutoramento, vemos que existe ali um bocadinho mais de licenciado, mas muito perto do grau de mestre também. Isto parece-nos importante de reter. No que respeita à nacionalidade, vemos aqui 2/3 ocupados por nacionais do Brasil, que vêm para Portugal, outro nacionais de Portugal que foram estudar a algum país estrangeiro e quiseram regressar a Portugal. Este também é um dado importante. Ora, como eu já disse, isto é no fundo a evolução do espaço europeu do ensino superior que temos tentado acompanhar. Tentamos fazer esta uniformização do procedimento através do reconhecimento automático, mas não é estanque. Nós temos que continuar a desenvolver e a aumentar este trabalho. Ora, como é que o reconhecimento é visto pela Direção-Geral como um promotor da diversidade? Ora, se a missão da Direção-Geral é assegurar a implementação das políticas públicas, o papel da DGES acaba por ser uma de ligação entre entidades e de criação de sinergias. Portanto, nós tendo atualmente também um declínio demográfico com o impacto negativo na disponibilização de profissionais, é fundamental ponderar a adoção de políticas públicas ativas de imigração, para atrairmos cada vez mais pessoas qualificadas, e é aqui que nós queremos destacar, de facto, o papel do reconhecimento. Mas o papel, como eu estava a querer referir enquanto estava ali sentado, da DGES pode passar por duas fases. Junto das instituições, de uma forma interna, para conhecer quais é que são os constrangimentos e dificuldades e que forma é que a DGES pode apoiar nisso. Eu posso dar o meu exemplo. Eu estive estes 2 dias numa mini mobilidade, chamemos assim, com a Universidade do Minho, exatamente para fazer isto, para promovermos uma partilha de conhecimento, para perceber, eu, enquanto representante da Direção-Geral, quais é que são as dificuldades que a Universidade do Minho tem em algum setor que a DGES possa apoiar. Depois, de forma externa, também a promoção do ensino superior português no estrangeiro, de uma forma clara e acessível, para que ele também seja atrativo. Ao nível da mobilidade, nós acreditamos que é possível criar ou reforçar também estruturas profissionais permanentes nas instituições para o acolhimento dos estudantes, docentes, que venham em mobilidade para Portugal. Também é necessário fazer um follow-up em relação ao fim desse período da mobilidade para perceber, como já vimos no estudo que foi anteriormente apresentado, quais são as razões de que levam a pessoa a depois não querer continuar em Portugal ou não pensar em regressar. É importante nós percebermos isso. Esta parte eu depois posso dizer a seguir. E agora queria-vos só mostrar, por fim, e prometo, estou a acabar a sabotagem, o procedimento do reconhecimento automático para o caso das pessoas com proteção temporária. Nós já tínhamos, através da portaria de 2019, um procedimento simplificado para pessoas que estivessem no regime de proteção temporária, obterem um reconhecimento da sua habilitação de uma forma mais simplificada. No entanto, devido à guerra na Ucrânia, foram publicados já este ano, em março, resoluções de Conselho de Ministros e decretos-leis que permitiram uma facilitação, uma simplificação, não vou dizer facilitação, uma simplificação do procedimento para pessoas que sejam refugiados da Ucrânia, nomeadamente na formalização e legalização dos documentos, na isenção de taxas e emolumentos e na certificação de cópias ou de traduções. E agora vou-vos mostrar 2 dados que, desde que começou a guerra na Ucrânia, nós recebemos 334 pedidos de reconhecimento de pessoas que estudaram na Ucrânia, mas nem todos, obviamente, são pessoas que têm esse regime de proteção temporária e que estão distribuídos daquela maneira. Mais uma vez, vemos ali a predominância do reconhecimento automático.
Mas desses 334, cerca de um terço, 28%, 30%, foram pessoas que tinham efetivamente o estatuto de proteção temporária. Isto para nós é motivo de orgulho e temos plena consciência de que isto torna o ensino português, ensino superior português, inclusivo. Porque estamos a falar de situações concretas de que eu presenciei, de pessoas que não tinham sequer o seu diploma, porque saíram à pressa da Ucrânia, e nós conseguimos, com contactos feitos com as autoridades ucranianas de ensino superior, fazer o reconhecimento da sua habilitação em Portugal. Para nós é extraordinário e gostaríamos de destacar isso. E obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Pedro Filipe. Eu pedi agora ao Dr. Luís Moura, que está aqui a representar a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, como é que do seu lugar olha para estes processos de internacionalização do ensino superior português e em que medida é que a AICEP pode apoiar estes mesmos processos? Muito bem, muito obrigado. Antes de mais, também uma palavra de agradecimento pelo convite e por nos acolherem aqui hoje. O meu nome é Luís Moura, estou há cerca de 25 anos na AICEP, estou sobretudo na carreira internacional, e realmente a AICEP dá-me a sensação que é um pouco o extraterrestre neste contexto, porque é realmente um contexto que só recentemente se tornou mais familiar à nossa atividade. Portanto, a AICEP é a agência que promove Portugal e as empresas portuguesas e os produtos portugueses no exterior, portanto, a internacionalização das empresas portuguesas. Tipicamente, num primeiro momento, trata-se sobretudo de fluxos de exportação e, eventualmente, quando esses fluxos se tornam mais robustos, pode passar para investimento direto dessas empresas no exterior, que é um processo que nós também apoiamos, e depois, do outro lado, apoiamos a promoção e fazemos a promoção de Portugal como destino de investimento estrangeiro. Portanto, fazemos a promoção de Portugal nos mercados onde estamos, que são cerca de 50, e promovemos, enfim, Portugal como destino de investimento produtivo. Não tem que ser necessariamente industrial, mas é eminentemente investimento produtivo. Portanto, não fazemos a promoção, por exemplo, de investimentos financeiros ou imobiliários, ou mesmo na área, por exemplo, do turismo. Portanto, como é que nós... É verdade que nos últimos anos temos vindo os nossos caminhos das instituições de ensino superior e da AICEP se têm vindo a aproximar, e até mesmo pela minha experiência, eu tive os últimos 6 anos em Madrid e acompanhei, participei e envolvemos-nos e apoiámos a presença de várias instituições de ensino superior português em visitas e em deslocações ao mercado. Organizámos vários eventos, networking, vários eventos de promoção dessas instituições, e é um pouco, quer dizer, é um pouco isso que nós fazemos, é colocar à disposição a rede que temos internacional, também não só das empresas, mas também de instituições como esta que hoje aqui me acolhe. É um caminho que tem sido feito nos últimos anos, para o qual progressivamente a casa se vai familiarizando também, e enfim, é um caminho que está a ser feito, mas que se vai progressivamente sensibilizando também, mas que hoje em dia não é uma parceria estranha, quer dizer, não somos corpos estranhos, e portanto isso já representa um bom avanço. Depois há outra área que também é importante, que é que a AICEP é a entidade que gera os incentivos financeiros à internacionalização. E, portanto, apoiamos candidaturas de empresas individualmente que pretendem ser apoiadas nos seus planos de promoção externa e de presença nos mercados externos, e apoiamos também
ações coletivas. E, portanto, nessa área das ações, digamos, nesse ramo das ações coletivas, incluímos associações e incluímos, nomeadamente, algumas associações e alguns consórcios que envolvem universidades. E, portanto, aí temos também uma ação direta na aprovação e na disponibilização desses recursos financeiros no âmbito desses avisos que vão sendo publicados e aprovados. Neste momento há um aberto para ações coletivas e, portanto, vamos ver, está aberto, está a decorrer. São as equipas da AICEP que fazem a análise das candidaturas, são eles que indicam que montantes é que devem ser disponibilizados e que depois fazem também a verificação a posteriori. E, portanto, é este, quer dizer, eu acho que é este nosso historial conjunto, não é? A AICEP tem internacionalização na sua gênese, criou para apoiar processos de internacionalização, claramente ao longo de 90% ou 95% da sua vida de empresas. Se calhar 80%, enfim, nos primeiros 80% de vida se calhar foram empresas, depois começaram a ser associações e agora realmente há novas entidades e, portanto, queremos que façam parte também deste grande ecossistema da internacionalização. Muito obrigado, acho que foi esclarecedora a sua intervenção relativamente às possibilidades que se oferecem àquilo que tem sido a prática até agora. Professora Teresa Restivo, a Agência de Acreditação e Avaliação do Ensino Superior é uma agência muito familiar, naturalmente, às instituições de ensino superior. Seja querida. É familiar e querida também. Enfim, embora os papéis das entidades reguladoras, por vezes suscitam nas comunidades reguladas alguma reatividade, mas isso é absolutamente normal, não é? É sinal do bom funcionamento. É sinal do bom funcionamento, exatamente, é sinal do bom funcionamento. A verdade é que, da parte da agência, no quadro da avaliação institucional, pois certamente se constrói um conhecimento muito aprofundado das estratégias das instituições, que depois também a própria avaliação programática permite aprofundar, e digamos que nesta medida, e por efeito da sua ação reguladora, a agência acaba por ter uma grande capacidade de conformação daquilo que são as estratégias de internacionalização das universidades e dos institutos politécnicos, designadamente no que diz respeito aos programas em associação, não é? Este é um quadro que se vai tornando cada vez mais complexo, não é? A propósito das universidades europeias, poderemos à frente voltar a este assunto, mas certamente que estamos na expectativa de ouvir sobre o modo como a agência entende o seu papel na facilitação, no apoio a estes objetivos de internacionalização que todos partilhamos. Ora bom, ok. Primeiro e antes de mais, obrigada, Sr. Reitor, obrigada, Sra. Vice-Reitora, mais propriamente Filomena, muito obrigada por esta oportunidade. Queria fazer uma reclamação, é que o nosso colega mostrou ter sangue na guerra, mas esqueceu-se da equidade, porque eu de facto só vejo a parte de trás do monitor. Portanto, não pude ver nada da sua apresentação e espero que me amende. Depois faço uma novamente. Acho que todos nos solidarizamos com esta posição da professora Teresa Restivo. Ok, então, se eu entendo, o que está em cima da mesa é, portanto, algo relacionado com o posicionamento da agência no que respeita a estas novas evoluções das universidades europeias, dos cursos em associação. Ora bom, tudo isto é bastante... Eu sou nova na agência, apesar de ter cabelo branco, em boa verdade estou a completar o 2º ano de atividade e sou
um membro de administração não executiva, o que significa que posso ficar pelo Porto, por mais que proteste contra a chuva, mas em boa verdade vou regularmente a Lisboa e vou tentando também estar a par dos assuntos todos que nós, no final de contas, vamos tendo que assumir como aprovados por todos nas nossas reuniões. Mas isso requer também, obviamente, que uma pessoa vá estudando as questões que estão em cima da mesa. Ora bem, eu não fiz a apresentação, porque reconheci as informações que foram dadas e tomei umas notinhas à boa moda de papel e lápis e, portanto, eu gostaria de salientar, antes do mais, o que iria salientar em qualquer das questões que me chegaram à mão, que a agência está acreditada pela IANCA e, como tal, tem que obedecer a standards europeus. E isto diz tudo, no fundo, em relação a todas as questões que podem ser colocadas, mas, para além disso, a agência não se pode esquecer que tem os decretos-leis que regulam o ensino superior, tem também a autonomia universitária e orientações europeias, nomeadamente no que diz respeito aos graus não conducentes a doutoramento. Portanto, nós, relativamente a todas estas problemáticas dos graus, dos cursos conjuntos, não é? Temos várias políticas e dividimos, ou melhor, temos uma política que dividimos em diferentes situações que podemos, ou que eu poderia agora aqui listar, no sentido de tentar cobri-las, porque foi esse o exercício que eu fiz relativamente a este assunto. Portanto, quando estamos a falar de graus de licenciaturas e mestrados, nada oferece qualquer problema se os graus conjuntos, em cada uma das suas instituições e países, estão aprovados pelas respectivas agências. Está tudo na melhor nessa situação. Depois temos o caso do ciclo de estudos, que é reconhecido num país, um país que tem uma agência que reconhece e que é também membro da IANCA, então nesse caso, e que não nos restantes, então nessa situação, aquilo que nós esperamos que seja realizado, pelo nosso lado, se formos nós essa agência, fazermos esse esforço no sentido de sermos reconhecidas pelas outras ou sermos nós também a reconhecer as outras. Portanto, esse também é um não problema do nosso ponto de vista. Depois existem outros problemas que são a situação em que há detalhes que não estão, de facto, em consonância com a legislação. Então, o primeiro pedido que nós fazemos é que sejam feitos todos os esforços, e o Sr. Professor esteve aqui, o Sr. Reitor esteve aqui com o Presidente da A3AS e ele pediu isso. Primeiro, antes de virem à agência, tentem tudo o que for necessário para conseguir suavizar todas as discrepâncias que possam existir. E, portanto, desde que hajam essas tentativas de adequação, com certeza que depois poderão ser apresentadas às diferentes agências e serem, digamos, polidos esses pequenos detalhes. Se o ciclo de estudos está acreditado numa agência reconhecida pela IANCA, então deverá existir um protocolo entre as restantes agências no sentido de vir, portanto, a reconhecer. Isto quando surgem pequeninas discrepâncias. Relativamente ao problema dos doutoramentos, a questão é um pouco diferente, porque começamos por, basicamente, não esquecer que em Portugal, para já, e a situação é de que os ciclos de terceiro grau são conferidos por universidades públicas. Então, nesse contexto, se o grau de doutoramento é reconhecido pela A3AS, mas não pelos outros parceiros, ou melhor, se os outros parceiros desse grau, com a nossa instituição, não cumprem as regulamentações que estão previstas para as nossas, a A3AS está na disposição de fazer uma observação cuidadosa do processo e vir, eventualmente, a considerar situações de equivalência às outras instituições. Mais simples é quando nós temos uma associação entre uma instituição nacional que não pode conferir grau
e outras que o podem, reconhecidas pelas respectivas agências, que por sua vez estejam reconhecidas pela IANC. Então, nessa altura é extremamente confortável, porque vão passar a ter um doutoramento europeu, e ao ter o doutoramento europeu, nós temos o procedimento bem definido em Portugal. É remetido para uma universidade portuguesa, uma universidade pública, onde exista esse grau de terceiro ciclo, e aí é feito um processo de equivalência. E, portanto, penso que é esta, digamos, para já, a framework que nós temos em cima da mesa, e temos seguramente a maior boa vontade de ajudar neste processo, que o reconhecemos. Aliás, deve ser já do conhecimento de todos o guião de autoavaliação, que nos deu cá muito da cabeça durante uma porção de tempo, e como devem reparar, no guião de autoavaliação todos estes problemas das diversidades, das internacionalizações, etc., estão contidas com bastante intensidade e, portanto, entendemos que, de facto, isso é absolutamente essencial e que, no fundo, está focado naquilo que são os decretos-leis que regulamentam o ensino superior em Portugal, porque se nós os lermos nas entrelinhas, quando se fazem um conjunto de exigências, eles estão a apontar necessariamente para a internacionalização da ciência, do conhecimento e do ensino. Nós tivemos aqui há 2 dias, aqui na Universidade do Minho, uma iniciativa com um pretexto, e o pretexto era o facto de termos lançado as 3 universidades do Norte, Porto, UTAD, Minho, e as 3 universidades galegas, Vigo, Santiago e Corunha, um conjunto de programas em associação. Foi um processo muito estimulante, muito esgotante, mas que finalmente chegou a bom porto, porque o Porto ainda vem lá à frente, não é? Mas chegámos a um patamar muito, muito interessante. E foi uma experiência que nos tornou muito patentes algumas dificuldades, às vezes inconsistências, entre aquilo que são orientações de política também nacional, relativamente ao reforço da internacionalização do ensino superior português, e depois às vezes pequenos que se tornam grandes, obstáculos à concretização dessas mesmas orientações. Eu devo dizer-lhe que a experiência que temos relativamente à agência é de facto uma grande disponibilidade e apoio no sentido de se encontrarem soluções. Mas obviamente que a nossa expectativa é que, sobretudo quando pensamos agora em tudo aquilo que se está a preparar no quadro das universidades europeias, que estes processos se tornem mais ágeis e, sobretudo, que o chamado European Approach possa ser rapidamente concretizado, operacionalizado, porque vai certamente simplificar muito os processos de acreditação de cursos criados nestas circunstâncias. Muito obrigado pelas suas notas. Eu queria regressar ali à intervenção do Dr. Pedro Filipe, que a determinado momento nos deu conta do modo já tornado mais ágil como a Direção-Geral de Ensino Superior vem lidando com a questão do reconhecimento de graus de pessoas oriundas de países em emergência, de países em conflito. Falou no caso concreto da Ucrânia e, de facto, as coisas hoje estão claramente mais oleadas. Muitas das pessoas que aqui estão têm experiência de um processo que foi muitíssimo mais complexo, foi dos estudantes oriundos da Síria, em que desde logo a própria comunicação com as entidades nacionais não era possível, sequer, era extremamente difícil, e com as instituições é a mesma coisa. E de facto é bom que nós tenhamos estes instrumentos, não é, oleados, porque eu diria infelizmente eles vão ter que ser, e enfim, nós esperaremos sempre que não fosse por muito tempo, não é? Mas vamos ter que os ter disponíveis, porque estas situações podem se tornar de facto mais recorrentes do que aquilo que gostaríamos. Ainda assim, nós estamos de facto numa atitude muito, me parece ser de natureza muito reativa, não é? E provavelmente não podia ser de uma outra maneira.
Mas eu queria aproveitar essa sua intervenção para trazer para a conversa e queria novamente pedir à doutora Cristina Perdigão que sobre isso nos trouxesse o seu ponto de vista, a questão da atração de pessoas que vêm de facto às vezes de países em circunstâncias particularmente difíceis. Sendo que o trazer essas pessoas ou acolher essas pessoas corresponde efetivamente a um modo particular, não é, de entender a própria internacionalização do ensino superior. São mudanças que têm impactos muito profundos, não é, de que já se falou hoje aqui também, no perfil das próprias comunidades. Do ponto de vista da agência Erasmus+, como é que vê esta realidade? Como é que a agência olha para estas possibilidades de atuação, de intervenção das instituições, que de facto são muito configuráveis como apoios realizados no quadro do suporte ao desenvolvimento dos países de origem também. Obrigada. Essa abertura e a modificação até que a recepção dessas pessoas implica nas próprias instituições e, sobretudo, para os próprios estudantes, é algo que também está na própria gênese do Erasmus. Todo o Erasmus é diversidade, é exposição àquilo que é diferente, é acolhimento, é muito mais do que um enriquecimento curricular, académico, pedagógico do estudante que vai ou que nós recebemos, muito mais do que as tais competências transversais que os estudantes em mobilidade adquirem e que são tão valorizadas pelo mundo laboral. O Erasmus é sobretudo sobre o espírito europeu, sobre ser europeu, sobre partilha daquilo que são os valores europeus. E portanto, essa linha mais ligada à cooperação, portanto, procurando também acolher pessoas em situação de emergência, como foi agora recentemente o caso dos estudantes oriundos da Ucrânia, que, como todos nós sabemos, ainda tem uma perspectiva, apesar da guerra já durar quase um ano, ainda tem uma perspectiva muito clara de que vai terminar e que vão voltar rapidamente e, portanto, foi um grupo que, embora coloque muitas questões quanto ao acesso às instituições ou ao ensino superior, não concretizaram ainda muitas dessas inscrições, porque estão nesta fase de procurar ainda voltar ou continuar a acompanhar estudos à distância, o que acontece em alguns casos, mas essa abertura para essas pessoas mais vulneráveis, quer como a história já da Síria, quer agora com a história da Ucrânia, eu acho que resulta também desta construção deste espírito europeu para o qual o Erasmus foi absolutamente decisivo. E acho que resulta também em benefício dos nossos próprios estudantes ao contactarem com essas populações, quer pela circunstância específica em que se encontram, quer pelas suas características culturais, sociais, etc., que em si mesmo também enriquecem os estudantes portugueses que, por qualquer razão, não têm a possibilidade de sair eles próprios do país, não é? Portanto, isto é algo que está intimamente ligado à gênese do programa Erasmus, que é muito mais do que um programa puramente académico, vamos dizer assim, não é? Muito obrigado, acho que foi muito clara naquilo que nos disse. Eu queria agora, e provavelmente será às tantas o último tópico, temos mais 10 minutos, não é? Não, mais 10 minutos. O último tópico, e a pedir que todos se pronunciassem sobre ele, e tem a ver com o impacto do programa das Universidades Europeias. Já foi aqui aflorado em várias das intervenções. Eu não sei se nós estamos a colocar demasiadas expectativas digamos, nessa iniciativa, mas a verdade é que vamos pressentindo, por aquilo que são declarações de política europeia,
que há uma grande relevância e uma grande centralidade que é conferida a esta iniciativa, e a verdade é também que as instituições estão generalizadamente a colocar esforços muito grandes na sua concretização. É verdade também, e agora aproveito o facto de ter aqui à minha frente o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, que na perspectiva das instituições portuguesas talvez não tenha havido ainda o suficiente impulso ou impulso esperado do Estado português relativamente a esta iniciativa. Iniciativa que para se tornar um sucesso para nós vai crescer de facto do envolvimento ativo de todas as entidades que na sua ação de uma ou de outra maneira se cruzam com as instituições de ensino superior. Eu sobre isso também gostaria de ouvir a doutora Cristina Perdigão, mas às tantas aproveitava para lhes ter a palavra no final desta ronda, porque seria importante termos uma ideia sobre o modo como cada uma das vossas entidades olha para esta realidade que ameaça, eu diria ameaça e bem, transformar profundamente o panorama do ensino superior na Europa. Dr. Pedro Filipe. Bom, sobre essa questão vou ser breve, com certeza a doutora Ana Cristina fará uma intervenção extensiva, mas em relação às universidades europeias, a Direção-Geral tem dois tópicos que eu gostaria de referir, que são a partilha de boas práticas entre os consórcios. Nós pensamos que é determinante, uma vez que as candidaturas que foram bem-sucedidas e as universidades que estão a ter sucesso, a partilha do que é que fizeram bem para que a candidatura fosse repetidamente bem-sucedida. Esta partilha de uma rede nacional de informação é importante, e eu volto a este tópico porque também tinha referido que a Direção-Geral tem este papel de partilha, de mediação e de ligação entre as entidades, e depois acreditamos também que é importante pensar no pós-programa, ou seja, a sustentabilidade do projeto, da candidatura, no financiamento que será necessário e de que forma é que ele pode ser obtido. Estes são 2 ou 3 tópicos que nós gostaríamos de destacar. Muito obrigado, mas isso significa que neste momento no interior da Direção-Geral há uma reflexão sobre esta matéria, estão a ser equacionadas formas concretas de apoio a esta iniciativa. Qual é que é exatamente a vossa perspectiva neste momento? Pode a minha pergunta ser abusiva, está bem? Mas se for, só tenho neste momento não tenho e passamos à frente. Não é abusiva. Neste momento não tenho de facto mais informação para lhe dar nesse aspecto, por isso não me quero alongar e estar a pôr o pé onde não devo. É só muito isso. Bem, pronto. Estamos entendidos, claramente entendidos. Muito obrigado, muito obrigado. Professora Teresa Restivo. Ok, obrigada. Então, quais são, se eu entendo, as contribuições da A3AS? Não lhe vou dizer que a A3AS esteve a conversar estes assuntos nos últimos tempos, porque esteve a conversar aqueles que o senhor conhece bem, e muitos outros que também temos ainda na frente para resolver, mas, em boa verdade, o problema do financiamento não é um problema da A3AS, não é? E, portanto, nós esperamos que seja possível encontrar... Professora Teresa, foi uma palavra que não usei. Eu sei, falei de apoios. É aquilo que eu estava precisamente a olhar ali para a doutora Ana. Eu considero que há programas fabulosos que aconteceram no passado e que continuam, como é óbvio, e acho que há 30 anos nós vivemos este programa Erasmus, e depois tivemos o nosso processo Bolonha, que nos empurrou ainda mais para todo este processo de nos internacionalizarmos, e temos agora muitos outros apoios, nomeadamente programas internos dos próprios Estados. Independentemente, portanto, desse aspecto, eu creio que nós, a A3AS, temos que
tentar fomentar, e mais uma vez o fomentar é sempre insinuar, através dos indicadores que colocamos nos diferentes guiões, mas basicamente, e entre mais, o teaching development, porque nós precisamos de teaching development, nós precisamos de inovar alguma coisa no procedimento do ensino para estarmos também ao nível destes desafios. E, portanto, esse é um ponto que está em cima da mesa. O outro ponto é de ir observando, embora não nos seja a nós dada obviamente esse lado da regulamentação, da fiscalização, que querem chamar, mas ir observando com cuidado a qualidade da investigação, porque essa é fundamental para a conferência dos graus de mestrado e de doutoramento. E, portanto, não podemos fazer omeletes sem ovos e, portanto, há entidades que fazem essa regulamentação e nós temos que observar se elas estão de acordo com aquilo que são as leis que têm vindo a sair nesse sentido. Depois temos que não nos esquecer da autonomia das nossas instituições e, mais uma vez, de incentivar também a questão da diversidade, da inclusão e do género. Portanto, tem que ser sempre através da maneira como nós insinuamos todos estes aspectos que poderemos vir a tentar influenciar, digamos, as instituições nestes diferentes sentidos. Nós não temos meios de financiar nada, temos a boa vontade de cooperar, como aliás já foi dito na terça-feira, portanto não sou eu que estou a prometer cooperação, o próprio Presidente a prometeu, eu sou testemunha, por isso vou ter que dizer nós prometemos, e portanto temos essa boa vontade de cooperar e ajudar, não é, nesse processo, e depois temos que desculpem o termo, que nos cozermos com as leis, com as regulamentações, com as indicações, etc., que temos em torno de nós, mas não somos uma barreira que diz, não, isto tem que preencher o quadro, tem que ser assim, acabou-se, não é, e vamos em frente. Portanto, certamente que estamos a apoiar as universidades europeias, digamos, o conceito, porque esse conceito é claramente o mais recente, dá-me ideia da Europa, a universidade, os cursos em conjunto, as microcredenciais, que agora tanto se falam, são tudo processos de nós virmos a ter uma expansão europeia no sentido de podermos partilhar o conhecimento, enfim, a excelência, tudo isso que nós precisamos para tentar combater a situação que acho que é hoje mais clara para todos nós da Europa do que era há um ano atrás. Acho que nós todos reconhecemos que não estamos bem, que temos de fazer mais alguma coisa. Muito obrigado. Eu passava a palavra também sobre este tema ao Dr. Luís Moura, por favor. Enfim, eu para dizer algo sobre este tema temos de fazer aqui um grande zoom out, não é? E temos que recuar aqui um bocadinho a perspectiva. Vamos lá ver, na perspectiva da ICEP, da internacionalização das empresas portuguesas, o que nós vemos é que estamos a observar, não é, um fenómeno de alguma desglobalização e, portanto, de um reforço dos mercados europeus, dos mercados de proximidade, onde Portugal e as empresas portuguesas têm uma proposta de valor que é muito competitiva e, portanto, tudo aquilo que possa permitir trazer, aumentar a mobilidade, trazer mais estudantes e profissionais de fora. Agora, enfim, temos esta situação da guerra da Ucrânia, mas ainda antes da guerra da Ucrânia tínhamos uma situação de taxas de desemprego de 5,7% e perdemos alguns investimentos estrangeiros por falta de determinados números em termos de licenciados em determinadas carreiras, com determinados tipo de formação. E, portanto, quanto mais nós pudermos derrubar essas barreiras que existam e pudermos fortalecer, no fundo, as nossas competências no nosso território, pois, na nossa perspectiva, melhor, não é? Vamos estar melhor posicionados para atrair maiores investimentos estrangeiros que requerem maiores números de pessoal qualificado em determinados cursos
E também, quer dizer, vamos estar mais aptos e preparados para abordar mercados internacionais. Por exemplo, um grande programa que a ICEP gera já há mais de 25 anos é o programa Inovo Contacto, que faz, enfim, que é um programa dirigido a recém-licenciados e que, no fundo, apoia durante 6 meses a estadia desses recém-licenciados em empresas ou entidades no exterior. E agora, por exemplo, estamos a questionar porque não se faz um Inovo Contacto ao contrário, porque não se faz um Inovo Contacto que apoie também a vinda de estudantes estrangeiros para enfim, de recém-licenciados estrangeiros para Portugal e que os ajude também a promover esse processo de integração nas nossas empresas aqui. Portanto, quer dizer, eu acho que tudo o que possa contribuir para que estas pequenas barreiras que ainda existem deixem de existir é saudável e vai de ser sempre bem acolhido pelas empresas portuguesas. Muito obrigado. E então, para encerrarmos aqui as nossas rondas, eu passava novamente a palavra à doutora Cristina Perdigão. Muito obrigada. Eu temo que a minha intervenção seja um bocadinho decepcionante, porque, efetivamente, nós gostaríamos de fazer muito mais sobre este tema das universidades europeias, que é um tema que, sem dúvida nenhuma, vai estar em cima da mesa nos próximos anos e vai criar aqui uma clara mudança de paradigma no ensino superior europeu. E decepcionante porquê? Porque, sendo uma ação centralizada, como todos sabem, portanto, que é gerida pela agência executiva, há, de facto, uma partilha de informação com as agências nacionais que fica muito aquém daquilo que nós gostaríamos. Eu digo nós e todos os outros diretores das outras agências que reunimos regularmente e que reclamamos constantemente um pouco mais de informação. Nós percebemos muito bem o que é uma ação centralizada e não queremos de maneira nenhuma que ela deixe de ser, não é essa a nossa ambição. O que gostávamos era de saber mais e poder apoiar mais na divulgação nos nossos respectivos países e apoiar também um bocado mais as candidaturas, e estamos um bocadinho aquém daquilo que entendemos que podia ser uma função de ponto de contacto nacional verdadeiramente interventivo e a dar um apoio concreto às instituições nacionais. Ainda assim, fazemos o que conseguimos dentro da informação que temos e da iniciativa que pensamos que devemos ter, e temos promovido o mais possível o encontro e a partilha de boas práticas, de que o meu colega já aqui falou. Fizemos o ano passado um encontro especificamente sobre a preparação de candidaturas e houve realmente uma grande generosidade por parte de todas as instituições de ensino superior que já tinham candidaturas aprovadas, partilhando aquilo que tinham sido os seus pontos mais altos e os seus pontos mais fracos, não é? Para serem evitados pelos restantes colegas. E este ano focámos-nos um pouco num passo mais atrás, no passo da estratégia, de pensar verdadeiramente o que é que pode ser um bom consórcio, uma boa estratégia para o futuro em termos de universidades europeias, agora que o processo também está muito mais maduro. Portanto, as instituições que já foram, enfim, avaliadas e financiadas na primeira call disponibilizaram-se também para falar na sua estratégia e salientámos também aquilo que pensamos que são os tópicos mais quentes em cima da mesa, não só a entidade legal, como a questão dos cursos conjuntos e também a questão da própria mobilidade, que também tem desafios muito interessantes no seio das universidades europeias. E lançámos uma proposta que eu já aflorei há bocadinho e que precisávamos muito da adesão das instituições de ensino superior para que se formasse uma rede nacional que nós podemos apoiar, mas também podemos dar um passo atrás, é aquilo que as instituições quiserem, das instituições que já fazem parte das alianças, porque a partilha de boas práticas dentro de uma rede dessas tem imenso valor. Nós convidámos a coordenadora dessa rede, que já existe em vários países, mas convidámos a coordenadora da rede espanhola, que está na Universidade de Barcelona, veio a professora Meritxell de Chaves falar da experiência espanhola, e
realmente deu-nos ali uma série de exemplos, a maneira como estão organizados, eles próprios depois também têm work packages com diferentes temas que são trabalhados por grupos dentro das instituições espanholas e que servem muitos propósitos, não só o propósito de melhorar o trabalho todo, como o propósito também de falarem com a tutela e apresentarem os problemas de uma maneira organizada e concertada e pensada, e também com o propósito de falar a uma voz também junto de Bruxelas, que é também muito importante levar as questões mais importantes. Eu gostava muito que esta rede se concretizasse, nós vamos lançar o desafio, mas claro que é preciso adesão da parte das instituições. E, enfim, gostávamos de fazer muito mais neste tema, se tivéssemos mais informação, com o que temos é a nossa proposta. Mas também uma postura da agência, se me permite só mais um segundo, em relação a tudo, é aceitar desafios. Portanto, se também naquilo que vos parecer que nós possamos acrescentar alguma espécie de valor, por favor, desafiem-nos, que nós, na medida das nossas capacidades, avançaremos. Obrigada. Muito obrigado. Eu julgo que uma iniciativa dessas será certamente muito bem acolhida, até porque há conhecimento, experiências semelhantes, como acabou de dizer, noutros países que com vantagem têm explorado. Pode, claro. Uma notazinha. Uma das coisas que foi referida pela professora Mary Shell é que as instituições que coordenam consórcios têm um manancial de informação que muitas vezes não partilham até dentro do próprio consórcio. Não é por nada, é porque é assim, não é? É a vida, sempre a correr. E quem de facto está a coordenar em Portugal também podia ser um fornecedor de informação muito importante. Claro que sim. Claro que sim. Em qualquer caso, eu julgo que é importante também que iniciativas deste tipo não conduzam a uma espécie de estratificação das instituições, não é? Porque às vezes o receio dessa estratificação é uma fonte de reações adversas em relação ao desenvolvimento da própria ideia das universidades europeias. Por aqui me fico. São 4h30, era a hora com que estávamos comprometidos, o sino está a tocar já, para nos recordar. Eu queria agradecer vivamente ao Dr. Pedro Felipe, à Dra. Ana Cristina Perdigão, ao Dr. Luís Moura, à professora Teresa Restivo, a disponibilidade que tiveram para estar connosco aqui hoje nesta sessão e o acompanhamento que fizeram dos trabalhos durante o dia. Agradecer a vossa colaboração e esperar também, não é, que destas interações tenham resultado ideias novas para a ação das vossas entidades. Muito obrigado a todos que aqui estiveram connosco. Muito obrigado, Sr. Reitor. Prometia descarrilar no início, mas não descarrilou, efetivamente, esta sessão, que foi a penúltima desta tarde. Convidava também o Sr. Reitor a manter-se aqui nesta zona frontal e convidava o Sr. Secretário de Estado, Pedro Nuno Teixeira, a juntar-se ao Sr. Reitor para esta que é a sessão final desta segunda Conferência de Internacionalização, onde debatemos ao longo destes 2 dias o ensino superior e a forma como este é inclusivo. Sr. Secretário de Estado, nós quebramos ao longo destes dias aqui algum protocolo, criamos alguma componente informal neste momento. Pode combinar com o Sr. Reitor quem é que quer falar primeiro, por mim está tudo bem. Estejam à vontade para o fazer. É melhor falar depois do Reitor. Muito bem. Então, Sr. Reitor, convido então a intervenção final. Obrigado. Eu noto esta posição defensiva do Sr. Secretário de Estado, mas sabe que não há surpresas, não é? Não há mesmo surpresas. Eu queria vai ser uma intervenção muito breve, as pessoas acho que estão já um pouco cansadas de me ouvir falar hoje aqui nesta sala. E queria aproveitar este momento, sobretudo, para dar conta da nossa satisfação como este encontro decorreu, pela qualidade dos contributos que foram dados, pelas discussões, quer aqui em sala, quer fora da sala, e julgo que saímos todos daqui com as nossas convicções reforçadas relativamente à relevância das apostas institucionais na internacionalização das nossas universidades, com a convicção de que essas apostas não podem ser indiferentes aos efeitos da diversificação
dos nossos públicos, e daí a preocupação também com o tópico da inclusão. Acho que resultou também claro para todos nós a importância destes espaços de convergência e de troca de experiências entre todas as instituições e todas aquelas entidades, e são muitas, como hoje aqui se mostrou, que connosco vão colaborando. Portanto, a minha palavra final mesmo era de agradecimento a todos, e permitam-me agora só destacar as pessoas que aqui na Universidade do Minho, lideradas pela professora Filomena Soares, puseram de pé uma iniciativa que os ocupou durante bastante tempo. Professora Filomena Soares, muito obrigado pelo trabalho realizado por si e por toda a equipa que a acompanha. Está bem? Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, força. Muito obrigado e muito boa tarde a todos e a todos, Sr. Reitor, Srs. Vice-Reitores, caros colegas, técnicos. Eu estou aqui um bocadinho dividido, porque estou aqui com muito gosto, seja pelo local, seja pelo tema, mas eu acho que já é a 4ª ou 5ª vez que eu falo sobre internacionalização nos últimos 8 meses e, portanto, arrisco-me, e como há 3 semanas fui encerrar o encontro das Universidades Europeias na Universidade do Porto, e estou a reconhecer muitas caras conhecidas que estiveram nessa sessão ou em alguma das outras sessões. Eu estou aqui a fazer um exercício para ver se consigo dizer alguma coisa muito diferente, mas o facto de eu ter estado nestes vários encontros, eu acho que em si também tem um significado que eu acho que vale a pena sublinhar, que é o empenho da equipa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior neste esforço e neste processo de internacionalização que as universidades e os institutos politécnicos estão a fazer. E portanto, essa presença não é mesmo para vos massacrar, é sobretudo para sublinhar isso e para agradecer este esforço também de reflexão conjunta. Mas, até por uma questão de ambiental, para justificar as 3h30 de viagem de Lisboa, eu acho que tenho que dizer mais alguma coisa e, portanto, não é provavelmente para justificar o dinheiro que pagaram pelo bilhete, mas acho que se impõe, há provavelmente 3, 4 notas que eu gostaria de fazer, aproveitando também a gentileza do professor Ricardo Biscaia, que subrepticiamente mandou-me os slides antecipadamente e, portanto, deu-me informação, não podendo eu ter estado na sessão de apresentação, que imagino que deve ter o debate sido bastante interessante, mas gostava de facto de fazer algumas notas, fazendo também um exercício de memória, que o Sr. Reitor imagino que apreciará, que é regressar a julho de 2016, porque em julho de 2016 o Conselho Nacional de Educação organizou um seminário aqui na Universidade do Minho, sobre os 30 anos da Lei de Bases do Sistema Educativo, e houve uma sessão precisamente sobre internacionalização no ensino superior. E eu fui recuperar as minhas notas porque eu, na altura, tive que também pregar sobre o assunto e, de facto, acho que foi um exercício muito interessante olhar para aquilo que foi a reflexão na altura e olhar para aquilo que foram os resultados do estudo apresentado e de vários dos painéis que faziam parte, não conhecendo eu o conteúdo, mas dos painéis das sessões. A primeira nota que eu faria é quanto é que o ensino superior português mudou do ponto de vista da internacionalização ao nível dos estudantes. Porque nessa altura a nossa apreciação era nós ainda continuamos muito focados nos estudantes de mobilidade, temos muito caminho para andar do ponto de vista dos estudantes de grau. E, de facto, nestes 6, 7 anos, a realidade mudou muito, ou talvez não. Mudou muito do ponto de vista quantitativo e, portanto, há mudanças significativas na presença, na importância que estes estudantes hoje em dia têm, mas eu arriscaria, espero não ser inconveniente, a dizer que ainda há um caminho para fazer nas instituições, porque eu acho que, em grande medida,
as instituições e o sistema transpôs para os estudantes de grau aquilo que era a forma de lidar, de acolher, de integrar e de acompanhar, do ponto de vista de ensino-aprendizagem, o que fazia com os estudantes de mobilidade. E eles são, de facto, dois públicos diferentes. Os seus critérios de escolha, aquilo que valorizam, são, obviamente, diferentes. E eu acho que algumas das respostas, percebendo as limitações metodológicas do estudo, eu interpreto, sobretudo, não no sentido de dizer, ora bem, agora nós vamos transpor exatamente isto, mas são pistas para reflexão, de que, de facto, alguma da insatisfação ou alguns dos sinais de alerta que o estudo nos chama a atenção, eu acho que tem a ver um pouco com isso. E tem a ver também com um outro aspecto que caracterizou este processo de internacionalização nos estudantes de grau, que é o facto de estar muito concentrado num número muito restrito de países. E que eu acho que contribui para uma lógica, muitas vezes, da enclave, ou seja, quer os estudantes nacionais não se relacionam muito porque é um grupo muito grande e, portanto, eles e nós, quer o grupo dos estudantes internacionais de grau, porque é suficientemente grande e suficientemente coeso do ponto de vista de nacionalidade, também constitui um grupo à parte. Isso, aliás, não é uma especificidade portuguesa, ou seja, há muitos outros países que têm experiências de internacionalização com processos semelhantes, com problemas semelhantes. Por exemplo, há muitos anos está documentado que, às vezes, a proficiência dos estudantes chineses que vinham estudar para a Inglaterra em inglês piorava depois de eles estarem em Inglaterra, que era um resultado paradoxal, e piorava porque, em grande medida, eles se fechavam em grupo e fechavam-se em grupo porque tinham dificuldade, muitas vezes, em integrar-se e identificar-se com aquilo que eram os hábitos, as práticas, os valores de muitos dos estudantes ingleses. E, portanto, como estratégia defensiva, muitas vezes fechavam-se e, portanto, acabavam, contrariamente ao grande esforço e investimento que os pais achavam que estavam a fazer, fechavam-se na comunidade chinesa e passavam o maior tempo a falar em chinês e não em inglês, portanto, o seu inglês não melhorava significativamente. E, portanto, eu acho que isso é um sinal de que nos deve suscitar alguma reflexão, seja do ponto de vista das nossas estratégias de internacionalização e de diversificação da internacionalização, seja da forma como nós olhamos para este grupo de estudantes internacionais. A segunda nota, na altura nós também discutíamos que havia um caminho muito grande para fazer do ponto de vista dos docentes e dos recursos humanos. E eu suspeito que, se nós fôssemos olhar para os dados, não vamos fazer este exercício algo doloroso, era que se calhar nós não progredimos muito desse ponto de vista nestes 6, 7 anos. Ou seja, nós aprofundamos muito o processo de internacionalização nos estudantes e em muitas outras dimensões, por exemplo, nas redes e nos consórcios, mas nós continuamos a ter um perfil de recursos humanos, nomeadamente recursos humanos docentes. A questão dos técnicos também suscita dificuldades e problemas do ponto de vista do acolhimento e integração, mas eu, se calhar, vou-me centrar para fazer a ligação ao ponto seguinte que gostava de fazer, mas, de facto, nós continuamos com um perfil que é um perfil num sistema, diria eu, não internacionalizado. Que depois tem implicações que eu acho que são importantes e que, aliás, o estudo reforça outros elementos que nós já temos, é que, do ponto de vista dos aspectos do currículo e dos processos de ensino-aprendizagem, eu acho que nós também ainda não interiorizamos muito desse processo de internacionalização. E, portanto, nós continuamos a ensinar e a avaliar os nossos estudantes da mesma forma como se tivéssemos um grupo à nossa frente absolutamente único, coeso, do ponto de vista de nacionalidades e do ponto de vista de língua e do ponto de vista de cultura. E, portanto, eu acho que há, de facto, aí um caminho também que nós temos que fazer e, se calhar, os progressos que nós estamos a fazer enquanto sistema de atenção à inovação pedagógica e curricular, eu acho que podem ajudar aqui a potenciar este esforço também do ponto de vista da internacionalização, mas, de facto, eu acho que aí há um caminho para fazer e que se liga também ao ponto anterior, porque é assumir muito mais a internacionalização localmente e começar a abrir de uma lógica de internacionalização que via sempre a internacionalização como um processo de mobilidade física e, portanto, pensar muito a questão da mobilidade e muito menos dos estudantes que nos chegam e também como é que nós pensamos a formação dos nossos estudantes que querem fazer um percurso profissional, pessoal, posteriormente lá fora. E, portanto, eu acho que esse também é um caminho que eu acho que precisa de ser revisto e repensado.
E isto liga a um terceiro ponto que eu gostava de fazer e que aí também vão reconhecer coisas que eu também já tenho falado, é que eu acho que nós precisamos de assumir muito mais institucionalmente este processo de internacionalização. Nós, em grande medida, continuamos a fazer o processo de internacionalização numa dinâmica muito bottom-up, muito dinamizada por um acumular de estratégias, de iniciativas que muitas vezes não têm ainda a estruturação, o enraizamento do ponto de vista institucional, e é por isso que, do ponto de vista dos programas de ensino, dos métodos de ensino, das estruturas curriculares, das estruturas de apoio, isso ainda não está suficientemente consolidado. E, portanto, eu acho que nós temos dado passos muito importantes, mas várias das reações e das notas no estudo, eu acho que sinalizam que a instituição ainda não mudou o suficientemente e, portanto, ainda não interiorizou isso. E uma outra dimensão onde isso também se verifica, e também acho que aqui vão reconhecer coisas que eu já tenho mencionado, é como nós continuamos a olhar para a internacionalização centrados nas missões muito importantes, obviamente, do ensino e investigação, mas muito pouco da terceira missão. Eu acho que não deixa de ser muito curioso que quando se pergunta aos estudantes se recomendam, aquilo que eles mais recomendam a Portugal é para fazer férias. O que é, obviamente, uma coisa muito simpática e que todos nós subscrevemos. Mas, por exemplo, do ponto de vista de um local para procurar emprego, é aquilo que eles menos recomendam. E, portanto, eu acho que isso tem a ver, por um lado, com o facto de nós não assumimos totalmente que um estudante que vem fazer o grau em Portugal faz também uma opção que pode ser uma opção que tem sequência do ponto de vista do seu percurso profissional, que equaciona ficar em Portugal a trabalhar, se para isso tiver oportunidades. Mas isso implica também pensar a nossa relação com o exterior, com a comunidade, com a região, com o território, também à luz dessa lógica internacional. Isso também não é problema específico nosso. Há muitos outros países europeus maiores, até com uma presença com empresas com uma presença muito mais à escala internacional, que revelam isso. Mas, porque isto nos interessa sobretudo é fazermos o nosso caminho, eu acho que de facto até a própria presença do representante da ICEP eu acho que é muito interessante e promissora desse ponto de vista, porque ajuda-nos a olhar para isto não de uma forma compartimentada, mas de facto como é que nós conseguimos pensar a relação de transferência de conhecimento, de parceria com as empresas, com a administração pública, com a região, ligada também a esta dimensão de internacionalização, e como isso pode ser um elemento adicional de reforço da atratividade das nossas instituições para os estudantes que querem realizar o grau em Portugal. E, portanto, que não querem apenas usufruir das tais condições que os fazem recomendar Portugal como um país muito simpático, muito agradável, mas também como um país que lhes oferece perspectivas de futuro profissional muito atraentes. E eu acho que tudo isto reforça algo que nós temos vindo a falar em muitos dos encontros, que fizemos no encontro no Algarve, nos outros encontros que tivemos também sobre as universidades europeias, e a questão das universidades europeias é também importante aqui, de um salto qualitativo que nós temos que fazer em termos de estratégia de internacionalização, que passa muito mais pela qualidade e pela profundidade e pelo enraizamento do que nós fazemos e menos pela quantidade daquilo que nós fazemos. E eu acho que isso, de facto, é uma mudança muito importante e, desse ponto de vista, fazer esta reflexão em conjunto, seja com as outras instituições de ensino superior, mas seja com outros parceiros que podem ser muito importantes neste processo, eu acho que foi muito importante. E por isso, não vos quero deixar, se calhar o tom hoje foi um bocadinho mais de trabalho de casa, mas eu insisti nestes aspectos, se calhar não fazendo o discurso mais, digamos assim, de entusiasmo e de mais positivo, porque eu acho que essa parte está assumida. Ou seja, toda a gente que está aqui e os muitos outros que têm participado noutros momentos de discussão semelhante, estamos convencidos que a internacionalização é uma dimensão fundamental no nosso sistema de ensino superior. Acho que também todos estamos conscientes
de que os desafios que nós temos à frente, a fase que nós estamos a enfrentar, é uma fase diferente em que não basta continuar a fazer aquilo que fizemos até agora. Em alguns casos vamos ter que fazer diferente, vamos ter que repensar as nossas instituições, a forma como elas captam, integram e apoiam os nossos estudantes internacionais, a forma como integram os estudantes internacionais com os estudantes nacionais, a forma como a internacionalização é também uma realidade pensada para aqueles estudantes nacionais que ficam em Portugal e para os estudantes internacionais que ficam em Portugal e que não vão sair em processo de mobilidade, ainda que muitos deles saiam, e, portanto, há de facto aqui um caderno de trabalhos que eu acho que é bastante exigente, mas eu acho que está à medida daquilo que é capacidade e ambição das instituições de ensino superior. Aquilo que o Ministério terá que fazer é ser capaz de apoiar isto de uma forma que ajude as instituições, que passa pelos instrumentos legais, passa porventura pelos instrumentos financeiros, conforme os recados que de vez em quando nos dão. Há aqui algumas limitações, mas acho que valia a pena, nomeadamente do ponto de vista da discussão que nós tivermos no próximo ano para o próximo contrato de legislatura, acho que era uma dimensão importante a reter, ou da própria contratualização, se ela acontecer, como eu acho que deveria acontecer em termos do modelo de financiamento, mas eu acho que há de facto aqui um caminho conjunto que é muito promissor, mas que é certamente exigente. Se calhar não foi a mensagem mais leve para uma sexta-feira ao fim da tarde, mas eu acho que a qualidade e o entusiasmo dos presentes acho que merecem isso e, portanto, muito obrigado pelo vosso entusiasmo, pelo vosso trabalho e bom fim de semana. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, muito obrigado, Sr. Reitor, também. É assim que se fecha esta conferência, essa segunda Conferência de Internacionalização, em nome do consórcio. A todos os oradores, a todos os convidados, pessoas que aqui estiveram ao longo destes 2 dias, também aqueles que nos acompanharam a partir de casa neste segundo dia, através da transmissão online nos nossos canais. Muito obrigado por nos acompanharem. Não há chuva hoje em Braga, há ainda assim um farewell coffee para último momento de partilha entre todos vós, também um momento de despedida e de confraternização, acima de tudo. Em nome da organização, em nome deste consórcio Universo de Portugal, obrigado, muito obrigado por estarem cá, até à próxima.